Instituto Ayrton Senna, por um futuro com educação e segurança para todos. Unimed Campinas, como nenhuma outra. Barbacoa, muito além da carne. Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz. Rádio CBN Campinas. Na internet, portal cbncampinas.com.br e em nosso aplicativo. Oferecimento Unimed Campinas, como nenhuma outra. Barbacoa, muito além da carne. Ponte Preta! Guarani! Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Ponte Preta, Guarani. Apresentação: Rafael Pio. 207 vezes eles se enfrentaram. No retrospecto, são 70 vitórias do Guarani, 67 da Ponte, 69 empates e um resultado tido como desconhecido. Mas pro torcedor da Ponte é fácil a resposta. Foi a Macaca quem venceu. Já se perguntar pro torcedor do Guarani, não tem nenhuma dúvida. O Bugre tem a vitória nesse que foi o primeiro confronto entre as duas equipes lá em 1912. De lá pra cá, muita história no maior clássico do interior do Brasil. É isso mesmo, o maior clássico do interior do Brasil. Nada se iguala a Ponte Preta e Guarani. Nada chega próximo a Guarani e Ponte Preta. E daqui a pouco tem mais um capítulo dessa história tão rica. Jogo dos desesperados, jogo complicado, jogo de vida ou morte. São vários os aspectos quando Ponte e Guarani entrarem em campo. Quando Macaca e Bugre estiverem correndo atrás da bola, os torcedores vão se emocionar, vão vibrar, vão se arrepiar. E aqui na CBN Campinas, a gente vai contar a melhor história do derby. Bem-vindo ao Derby 208. Vem aí mais um grande jogo. Entre em campo o Futebol Globo CBN. Enquanto a bola não rola, você fica sabendo de tudo para entrar preparado. Enquanto a bola não rola, Ponte Preta, Guarani. É a maior cobertura do derby campineiro. Agora há pouco, a gente já trouxe as primeiras informações direto do estádio Moisés Lucarelli. No intervalo da semifinal da Copa do Brasil, deu Flamengo 0-0 no segundo jogo. Primeiro jogo no Maracanã, deu Flamengo 1-0. O Mengão vai disputar a final da Copa do Brasil contra o Atlético Mineiro. Mas o nosso assunto agora é o clássico de Campinas. Ponte Preta e Guarani, majestoso, já recebendo um grande público, já ficando maravilhoso. E é lá, pro gramado do Moisés Lucarelli, que a gente vai com as primeiras da Macaca. O time pontepretano
que vem com novidades, muito mistério durante a semana, mas Nelsinho Batista já definiu a equipe que vai em busca de mais uma vitória e para deixar a zona de rebaixamento. Mais uma vez, seja muito bem-vindo ao Derby 208. Boa noite, Antônio Lupi. Muito obrigado, Rafael Pio. Boa noite para você, para todo mundo que acompanha mais uma jornada esportiva do Futebol Globo CBN. E hoje, uma jornada especial. De um lado, Ponte Preta, do outro, Guarani, o clássico que movimenta o Brasil. A Ponte Preta tem desfalques importantes para o jogo, Pio. O goleiro Pedro Rocha está fora do jogo. O efeito suspensivo foi julgado na última sexta-feira e ele acabou pegando aí 4 jogos, tem que cumprir mais 3. Por isso, Luan Ribeiro está confirmado no gol. Quem também está fora é Emerson Santos, suspenso pelo 3º cartão amarelo. As novidades na Macaca. Castro aparece entre os meio-campistas. Dodô continua, Elvis no banco. E no ataque, Gabriel Novaes terá a companhia de Iago Dias e também de Gé. O artilheiro da Ponte na temporada com 11 gols está de volta ao time titular da Macaca. E se de um lado tem novidades, tem surpresas, do outro não é diferente. Afinal de contas, derby também é isso. Também é mistério, também é surpresa, também é novidade. Pro desesperado Guarani, que precisa mais do que nunca da vitória, ainda não deixa a lanterna, mas quer vencer e não é qualquer jogo. É o Derby 208 mais uma vez. Bem-vinda, boa noite, Adriana Almeida. Guarani. Boa noite, Rafael Pio, forte abraço para você e também para os ouvintes da CBN. É necessidade máxima de vitória para o Guarani. Os jogadores do Bugre, terminando o processo de aquecimento, estavam aí finalizando alguns chutes a gol e agora ali aquela última preparação para o Derby 208. Como você dizia, novidades. O técnico Alan Al teve 2 problemas ao longo da semana após o jogo contra o CRB. O goleiro Pegorari e também o volante Anderson Leite sentiram lesões, estão entregues ao departamento médico, nem vieram com a delegacia. Quer dizer, Pegorari está por aqui, dando uma força para o Vladimir, que é o goleiro do Derby hoje com a camisa do Guarani. Além disso, Heitor foi o escolhido para atuar no lugar do Anderson Leite. A última novidade do Bugre no meio-campo. O meia Luan Dias, livre de suspensão, entra novamente com a camisa 10 do Guarani no lugar do Estevão para armar essas jogadas do Bugre. Jogadores alviverde a caminho dos vestiários agora, Pio. Adriana Almeida, Antônio Lupi, Dri, trazendo as primeiras informações de Ponte, de Guarani, de Ponte. E você participa com a gente através do 19 991869070 é o nosso WhatsApp. Ou através do chat no youtube.com/CBN Campinas. Aliás, o YouTube já tá bombando, hein? O WhatsApp Futebol, também, Globo já com CBN. Muita gente mandando o recado e o palpite. Eu quero saber o seu palpite pro derby. Quem leva? Manda o placar. Quem sabe você acerta o palpite pro jogo de daqui a pouco. Cabine do estádio Moisés Lucarelli. Eles já estão prontinhos para melhor análise, para você saber exatamente o que acontece dentro das 4 linhas. Carlão de Freitas, chegou a hora do jogo dos desesperados, do jogo de vida ou morte, do jogo em que quem perder pode se complicar e vai se complicar ainda mais a Série B do Campeonato Brasileiro. Ou seja, não falta tempero complicado nesse Derby 208 que vai ser cheio de história. Boa noite, Carlão. Boa noite, Rafael Pio. Boa noite, ouvinte CBN. Hoje em especial as 2 torcidas, Guarani, Ponte Preta e Guarani. Infelizmente, um derby disputado na parte de baixo, né? Poderia ser diferente, poderíamos estar aqui falando sobre a possibilidade de entrada no G4, sobre a possibilidade de acesso, mas isso, nos últimos anos, virou uma utopia para nós aqui de Campinas. Então, vamos nos contentar com ou uma possível saída da lanterna, ou um respiro dentro do campeonato, ou um desafogo do Z4, que é a situação da Ponte Preta. As 2 equipes
muito remendadas para esse jogo. A Ponte vem com o Gé, que é a grande novidade, que é um ídolo da torcida, que se é limitado tecnicamente compensa com muita força e uma amizade com o gol das últimas vezes que esteve em campo. E um Guarani, surpreendentemente, com mudanças, né? Na semana nós falávamos sobre um Guarani melhor ajustado, mais bem montado, vive até um melhor momento tecnicamente que a Ponte, mas vem com algumas mudanças também, algumas surpresas proporcionadas pelo técnico Alan Al. Vamos lá, vamos torcer para que tenhamos um grande jogo, um jogo com gols, um jogo com os iriguiduns, e que vença a equipe que estiver mais capacidade mental, mais força técnica. No caso do Guarani, uma sobrevida dentro do campeonato, e no caso da Ponte Preta, uma saída deste famigerado bloco dos últimos colocados. E claro que todo derby é cercado de muito mistério. Às vezes, porque um mistério precisa ser feito. Os treinadores preferem esconder escalações e tudo mais. Não é muito o caso de hoje, porque o mistério e as novidades, elas realmente precisavam acontecer. Mudanças nas duas equipes. Tanto Guarani quanto Ponte vem com novidades para a bola rolar daqui a pouco, 18h30. E aí eu te pergunto, Gabi Castro, desses desfalques, dessas novidades, quem leva vantagem, quem leva desvantagem, quem tem o time mais, digamos, titular, mais completo para o jogo de daqui a pouco? Bem-vindo, boa noite, Gabi. Boa noite para você, Rafael Pio. Boa noite aos amigos da CBN Campinas que continuam nos acompanhando. É verdade, Pio, que os dois treinadores ainda estão em busca dos 11 melhores. A Ponte não tem a sua formação titular ainda, é sempre uma incógnita, a gente não sabe quem serão os laterais, a dupla de zaga, o meio-campo, o ataque a gente sabe que é Gabriel Novaes e agora com o retorno do Gé, a gente já esperava também essa titularidade. No Guarani, a gente já tinha uma formação que a gente estava encontrando ali do Bugre, só que ao longo do caminho, com a lesão do Ayrton, aí o Alan Al também ficou naquela dificuldade. Quem que vai ser o meu atacante? Eu tenho o Caio Dantas, eu tenho o João Vitor, mas e aí com a lesão do Ayrton? E aí teve essa dificuldade. Tentou o Marlon Maranhão, tentou o Reinaldo, muitos desfalques, e aí o que que ele encontrou? Fortalecer o meio-campo. Só que com a lesão do Anderson Leite, ele ficou naquela dúvida, mas e aí? Eu escalo o Lucas Araújo, eu escalo o Pierre, será que eu coloco o Estevão, jogo com o Lua Dias e Estevão, mas os dois não jogaram juntos até agora, eu não tenho confiança nesse meu atacante, já que eu não tenho o Ayrton. O que ele optou? Pela improvisação, pelo diferente, pelo efeito surpresa, um jogador que tem entrado e tem dado conta do recado saindo do banco de reservas, que é o Heitor. O Heitor hoje, para mim, é este efeito surpresa da equipe do Guarani, porque ele coloca Pacheco, para mim, lateral direito, coloca o Jefferson, para mim, lateral esquerdo, e o Heitor, que é lateral direito de origem, para mim, vai jogar no meio campo como se fosse um ponta. Então, de fato, o Guarani, ele tem Caio Dantas e João Vitor no ataque, mas certamente o Heitor vai ter um papel muito importante para chegar até a linha de fundo e fazer esse cruzamento, algo que nós vamos observar daqui a pouco. Tem muita gente já participando com a gente aqui no WhatsApp. O Wesley tá no majestoso, tá dizendo 2-0 pra Macaca. Jogo de hoje, empate. Pelo que vi, as duas equipes estão mal no campeonato. Quem mandou essa mensagem foi o Marcelão. Valeu, Marcelão, participando através do 19991869070. O Carlos também mandando mensagem, tá dizendo que hoje vai dar Ponte, 2-0. É o Carlos Henrique. Boa tarde, Bugre 3, outro 1. É o Marco Vinícius, lá de João Pessoa, na Paraíba. Ele não ousou em dizer o nome da Ponte Preta. Tá dizendo que o Bugre vence por 3-1. Participações também aqui no youtube.com/CBN Campinas. Seja bem-vindo, César Augusto, Catarim, vamos, nega véia. E o Jairo, olha só, esse jogo interessa pro Papão, sem dúvida. Torcedor do Paysandu, tá acompanhando a transmissão, porque interessa muito pra parte de baixo da tabela, interessa muito para o Papão da Curuzu. O Peterson também tá chegando aqui, ó, Peterson, o judoca. Boa tarde, Ponte 4-0, tá confiante demais o Peterson. O Carlos lá de Hortolândia, 2-1 pra Ponte, mandando mensagem, faça como os nossos ouvintes, participe também e dê o seu palpite pro derby de daqui a pouquinho. Cabine do Moisés Lucarelli. Eu tô percebendo uma coisa, Carlos Cabela. Todo mundo que mandou palpite falou de pelo menos 2 gols. Teve 2-1, teve 2-0, teve 4-0, teve 3-1.
todos os palpites com muitos gols. Eu já disse, acho que teremos 3 gols no jogo de daqui a pouco. Tá pronto pra eles? Boa noite, Cabelinha! Boa noite, Pio. Boa noite a todos. O futebol da CBN Campinas preparadíssimo, com muito gargarejo já feito, garganta em dia, para muitos iriguiduns nessa noite aqui, nesse Derby 208. E olha, como é gostoso você vir para o estádio para fazer uma transmissão e ter o estádio com um público como está hoje aqui. E não é porque é Ponte Preta, é porque está cheio. É um público que vem para prestigiar e para empurrar o time da Ponte, torcida única. Se tivéssemos as duas torcidas, seria a mesma coisa, cada uma com o seu lado. Mas como é gostoso ter o estádio cheio. Aqui em Campinas, infelizmente, é raro a gente ver o estádio com esse público presente, tanto aqui no Moisés Lucarelli, como também no Brinco de Ouro. Mas hoje é gostoso demais, o frisson do torcedor acaba empurrando o narrador. E fala uma coisa pra você, Pio, podia estar até sem voz, viu? Que a voz sairia com o torcedor empurrando dessa maneira, como vai ser durante a bola rolando aqui dentro do Moisés Lucarelli, Pio. Ah, ela surge, ela vem, porque o torcedor empurra não só os jogadores dentro de campo, mas claro, toda a equipe da CBN Campinas já prontinha pro Derby 18h30. Rapidinho, hein? Faltam 12 minutos pra bola rolar. Antônio Lupe, mais um destaque da macaca que tá prontinha pro Derby 208, Lupe. Tá prontinha, Pio. Luan Ribeiro, Luiz Felipe, Joilson, Nilson Júnior e João Gabriel. Castro, Emerson, Dodô, Iago Dias, Gé e Gabriel Novaes. O meu destaque fica por conta dessa última informação do Cabela sobre o público. Ingressos esgotados. Quem conseguiu tá aqui, quem não conseguiu teve que dar algum jeito ou tá com o radinho ligado com a CBN no som. Porque todos os ingressos terminaram, se não me engano, na sexta-feira. Muita procura, inclusive ontem, perdão, meu anjo da guarda aqui falou que ontem acabaram os ingressos. Ontem foi sábado, né? Isso, sábado. E o local destinado pro visitante tá cheio de torcedores da Ponte. Por conta de uma determinação do Ministério Público, jogo com torcida única desde 2018, Pio. Mais um destaque do Guarani, mais um destaque do Bugre, Adriano Almeida. Guarani! Já Adriano Almeida chega com mais um destaque do Bugre, claro, com as escalações completas. A gente vai pro intervalo, mas é aquele rápido, rapidíssimo. Na volta, a ficha técnica completa do jogo e a bola rolando pro Derby 208 entre Ponte Preta e Guarani. Futebol Globo CBN, pode ligar que aqui tem Derby. Futebol Globo CBN. Oferecimento Unimed Campinas, como nenhuma outra. Barbacoa, muito além da carne. Ponte Preta, Guarani. Futebol Globo CBN. Quando você pensa na palavra vida, o que vem na sua cabeça? Para a Unimed Campinas, a vida é sobre cuidado. Já reparou como tudo aqui está conectado? Dos clientes aos médicos, do que passou ao que ainda está por vir. Vale muito. Vale ter uma história para contar. Vale até dizer, tá difícil comparar, né? Unimed Campinas, como nenhuma outra. Saborear um jantar no Barbacoa é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. No cardápio light se destacam opções como coração de picanha, a truta com amêndoas e muito mais. Só de falar já deu água na boca. Faça já sua reserva pelo telefone 3209-1641. Aberto ao público todos os dias no Parque Dom Pedro Shopping. Entrada das Águas em Campinas. Barbacoa, muito além da carne. Já pensou em morar e trabalhar legalmente nos Estados Unidos? A SG Global Group, a empresa brasileira referência em processos imigratórios que já realizou o sonho de mais de 5.000 famílias, está de volta a Campinas para te ajudar. Conheça os tipos de vistos, planeje sua mudança e converse diretamente com nossos especialistas. Participe do On The Road em 21 de outubro, às 19h30, no Meliá Cambuí. Inscreva-se em www.sgglobal.group.
Outubro Rosa chegou para nos lembrar que o maior gesto de amor é cuidar de si mesma. Neste mês de conscientização e prevenção do câncer de mama, faça a mamografia. O diagnóstico precoce pode aumentar as chances de cura em até 95%. Não adie. Faça seu exame e viva cada dia no seu tom mais bonito. Outubro Rosa. Previna-se, ame-se. Iniciativa CBN Campinas. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Ponte Preta, Guarani. Enquanto a bola não rola. Apresentação: Rafael Pio. Faltando 7 minutos para a bola rolar no estádio Moisés Lucarelli para o Derby 208, 32ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, que já teve jogo neste domingão. Operário e Paysandu ficaram no empate por 1-1. Além de Ponte e Guarani, às 19h30 tem Sport contra o Botafogo de Ribeirão Preto. Outros 2 jogos deste domingo pela Copa do Brasil, você acompanhou agora há pouco com Oscar Ulisses. Pela Rede CBN, o empate entre Corinthians e Flamengo, 0-0, Flamengo na final da Copa do Brasil contra o Atlético Mineiro. Às 8 horas da noite, pela Série A do Campeonato Nacional, tem Juventude e Palmeiras. Antônio Lupe, aquela pergunta que não quer calar. Nelsinho Batista já definiu a macaca, Lupe? Pronta e escalada, uma festa gigante com a entrada da Ponte, com direito a um mosaico com um gorila vestindo a camisa da Ponte, que está definida. Adriana Almeida, Alan Al também já deixou o Guarani prontinho, Dri? Sim, bugre definidíssimo. Aqui nos 99.1 e também no youtube.com/CBN Campinas com Antônio Lupe e Adriana Almeida, você confere a ficha técnica completa do jogo. Futebol Globo CBN. Ponte Preta. Estandarte desfraldado. Pronta e escalada, a Ponte Preta entra em campo no derby de número 208 com Luan Ribeiro, camisa número 30 no gol. Na direita com a 14 Luiz Felipe. Na zaga 13 Joilson, 44 Nilson Júnior e com a camisa de número 20 João Gabriel. No meio campo 15 Castro, 18 Emerson e com a 7 Dodô. No ataque 11 Iago Dias, 9 Gé e 35 Gabriel Novaes. Repetindo a escalação da Ponte: 30 Luan Ribeiro, 14 Luiz Felipe, 13 Joilson, 44 Nilson Júnior, 20 João Gabriel, 15 Castro. Trazendo a escalação do time Ponte Pretano e confirmando, só trazer aqui Gabriel Novaes. No banco à disposição de Nelsinho Batista, 12 William, 2 Inocêncio, 4 Matheus Silva, meia dúzia Sérgio Rafael, 10 Elvis, 19 Renato, 20 Ramon, 29 Everton Brito, 33 Risso, 70 Portuga, 77 Matheus Regis e 80 Hudson. Guarani. É o bugre do técnico Alan Al, em campo com 89 Vladimir, 28 Pacheco, 23 Douglas Bacelar, 13 Matheus Salustiano e 17 Jefferson, 33 Gabriel Bispo, 18 Matheus Bueno, 2 Heitor, 10 Luan Dias, 19 João Vitor e 99 Caio Dantas. Repeteco do bugre, 89 Vladimir, 28 Pacheco, 23 Douglas, 13 Salustiano, 17 Jefferson, 33 Bispo, 18 Matheus Bueno, 2 Heitor, 10 Luan Dias, 19 João Vitor e 99 Caio Dantas. No banco, 31 Douglas Borges, meia dúzia Emerson, 29 Ian, 3 Matheus Mancini, 12 Lucas Adel, 21 Lucas Araújo, 47 Pierre, 11 Estevão, 20 Reinaldo,
77, Marlon Maranhão. 9, Bruno Mendes. E 39 para Lohan. A arbitragem do jogo. Do estado de Goiás e com o escudo FIFA no peito, o Wilton Pereira Sampaio é o árbitro do Derby 208. Odri, manda pro ar os assistentes. Os assistentes também são de Goiás, Lupe. O primeiro, Thiago Gomes da Silva, e o segundo, Hugo Sávio Xavier Correia. Manda o VAR aí pra gente. Ah, deixa comigo, Dri. Rodrigo Ferreira Guarizo do Amaral, do estado de São Paulo. VAR FIFA também está no time de arbitragem, no árbitro de vídeo. A tabelinha, Antônio Lupe e Adriana Almeida. Então vamos fazer o seguinte, Carlão de Freitas e Gabi Castro. Como se fossem Dodô e Luan Dias. Um passando pro outro, um tocando pro outro. Qualidade com a bola vocês não têm, mas com o microfone, meus amigos, tem de sobra. Vai que é sua, Carlão, vai que é sua, Gabi Castro. O comentário do jogo. Gostei da criatividade. É um minutinho, vai ter que ser rápido. Olha, eu falei durante a semana inteira, é um jogo que transcende a rivalidade em virtude da necessidade das duas equipes. A Ponte precisa do resultado para escapulir, para encaminhar até a permanência na Série B do Campeonato Brasileiro, e o Guarani nem se fala. Eu acho, Pio, amigos, a tendência, não sei se isso vai acontecer, a tendência é o Guarani tentar abafar um pouco mais a Ponte, até para acalmar o ímpeto da torcida. Porque se deixar a Ponte pressionar nos primeiros minutos é perigoso para o Guarani. Então é jogo de concentração lá no alto, minimizar os erros. O Guarani vem com uma formação diferente, mas uma formação que já foi testada nos últimos jogos, o Heitor jogando na segunda linha. E a Ponte vem com o Jé, que é o cara que encarna o espírito ponte-pretano. Então a sorte está lançada, não vejo nenhuma equipe como favorita. O Guarani tem jogado um pouquinho melhor que a Ponte, mas não sei se é o suficiente também para levar a vitória para o Estádio Brinco de Ouro. Ou seja, muito equilíbrio neste Derby 208. Gabi Castro. Que geralmente é muito truncado, mas eu acho que a gente vai ter muita bola longa, muita correria. O João Vitor para explorar a lateral da Ponte e do outro lado o Iago Dias e o próprio Dodô. Então tô esperando sim aquela rivalidade de derby. O Wilton Pereira Sampaio, que é árbitro FIFA, já apitou Copa do Mundo, tem que ter muito controle do jogo para ele não perder também. As duas equipes cabeça no lugar para começar com 11, terminar com 11 e aí com bola rolando decidir quem vai vencer o Derby 208. Que quem vai contar a história durante os 90 minutos é ele. Bom derby, Cabelinha. Beleza, Pio, bola tá no centro do gramado, tudo pronto, apita o árbitro. Bola tá rolando no Derby 208 aqui no Moisés Lucarelli. Ponte Preta, Guarani. E a Macaca já chega no campo no ataque, o Zé tenta a finta, vai programar a sobra de bola, batida de fora para fora do gol. Castro chegou enfiando o pé na bola, foi para fora direto, liga de fundo, tiro de meta, que favorece a equipe do Guarani na chegada da Macaca em Lupe. Depois de uma tentativa do Gé, a primeira dele, caiu no chão, pediu falta, não foi nada. Na sobra, o Castro mandou de fora da área. Passou perto, assustou o goleiro Vladimir, que está na meta do Bugre. Vladimir sai jogando lá pelo lado direito do Guarani. Pacheco não consegue domínio, não vai para fora. Arremesso manual para a equipe da Ponte Preta, que vem para o campo de ataque. O lançamento é feito ali pelo lado esquerdo. No peito, o Gabriel Novaes coloca no gramado, encara a marcação, vai na linha de fundo, tem marcação em cima dele. Chega por baixo para fazer o corte. Tem ali o Pacheco em cima, mas a Ponte aperta. O Dodô fica com ela, faz a roubada, vem por baixo. A marcação mais uma vez. Quem chega ali para fazer o corte, dá um bico na bola. Pacheco joga a bola para. Era o Bispo, né? Que chegava ali, dá um bicão na bola, joga para fora do campo. Escanteio que favorece a equipe da Macaca. Lá pela esquerda, Lupe. É pela esquerda, primeiro escanteio do jogo. A torcida vem junto. Dodô na bola. Dodô se ajeita lá para fazer a batida. Primeiro escanteio do jogo, minuto e meio de bola rolando deste primeiro tempo. Tá 0-0 o placar do jogo. Vai se ajeitando lá o Dodô. O árbitro manda esperar, conversa ali com todo mundo na grande área. Vai autorizar a cobrança do escanteio. Vem bola para a área, Dodô. Jogada ensaiada. Iago Dias vai buscar o jogo. Devolve, Dodô. Ajeita, perna direita. Bola rolada na frente da grande área. Sobra mais uma vez por ali com o Novaes. Volta com o Dodô. Tenta o lançamento. Vem bola para a grande área, direto para fora.
Tiro de meta mais uma vez que favorece a equipe do Guarani. Gabi Castro, não entendi essa jogada ensaiada da Ponte aí, viu? Ninguém entendeu. Teve a semana para poder ensaiar e não conseguiram, né? O escanteio curto ele é muito complicado, os zagueiros subiram e direto pela linha de fundo. Ô Carlão, tinha Gé, Gabriel Novaes, o Nilson Júnior, Joilson, todo mundo lá na área. Justamente por causa desses jogadores de uma estatura elevada, tinha que colocar essa bola na área, mas optaram pelo escanteio curto, Cabelo. Pois é. Tiro de meta, batida, vem Guarani pro câmera, ataque, sobe a zaga da Ponte, já responde, bota na frente, o lançamento é feito, Gé briga pela bola, briga com ele ali o Salustiano. Gé roubou, deu errado ali pro Salustiano, preparou o cruzamento, o último toque do jogador da Macaca. O Gé não conseguiu ajeitar para fazer o cruzamento, o Salustiano deu uma sorte danada, porque ele errou no primeiro combate. Ficou empatado ali na disputa, viu, Lupe? 0-0, placar do jogo, 2 minutos e 50 deste primeiro tempo. Tenta sair jogando mais uma vez aqui pelo Guarani, aqui pelo lado esquerdo, toca na bola, vem o Caio Dantas, rola mais atrás com o Bueno, já bota na frente, o lançamento é feito pela ponta canhota, João Vitor recebe por ali, tem marcação em cima dele do Nilson Júnior, ele vai lá na linha de fundo, sai com a bola e tudo. Só tiro de meta que favorece a equipe da Macaca, não, deu escanteio. Escanteio pro Guarani ali pelo lado esquerdo, Adriano Almeida. O João Vitor foi esperto, né? Ele adiantou a bola demais, ele viu que ele ia perder a jogada. E aí conseguiu um toquinho de calcanhar, que essa bola batesse no Nilson Júnior antes de sair para escanteio. É o primeiro escanteio para o Guarani, Luan Dias na bola. Vai se ajeitando lá a camisa número 10 do Guarani para fazer o levantamento. É o segundo escanteio do jogo com 3 minutos e meio. Um escanteio para cada lado já, hein? Vem bola para a grande área, tá todo mundo lá no meio. Autoriza o árbitro, Luan Dias levanta lá na segunda trave, sobe a zaga. O Nilson Júnior faz o corte. Mas aí a sobra de bola ali na entrada da grande área. O Dodô ia tentar o toque, como sendo empurrado. A falta que favorece a equipe da Macaca. Ali na saída de bola, Ponte Pretana. 3 minutos e 50 deste primeiro tempo. 0-0 o placar do jogo. Ponte Preta preparou uma festa bonita para o torcedor ponte pretano. É um guindaste que levanta ali. Um gorila gigante, bonito pra caramba. Muita fumaça preta, fumaça branca também tivemos no fundo do gol. Bonita festa feita aqui no Moisés Lucarelli. É aquilo que eu disse lá no intervalo do jogo entre Flamengo e Corinthians, Corinthians e Flamengo. Festa do futebol. Ia ser todos os jogos, assim, essa festa bonita, né? Trabalha mais uma vez a equipe da Macaca que vem pro campo de ataque. O Gé recebe, domina, coloca no gramado, a marcação encosta, ele bota na frente, vai na disputa, leva melhor da dividida, só que a bola vai saindo. Em arremesso manual que favorece a equipe do Guarani no sistema defensivo. Pois não, Lupe? E esse mosaico, né, que com a ajuda de um guindaste levantou um gorila grandão com a camisa da Ponte Preta. Como você disse, uma festa muito legal da torcida da Ponte antes do jogo, o último derby de 2024. Cabela, oi. Começo de jogo, 4 minutos de uma Ponte Preta mais ligada e um Guarani mais nervoso. O Guarani erra muitos passes, os próprios jogadores já perceberam isso, e aí quando tem a bola parada, demora um pouquinho mais para fazer a cobrança e estão esticando mais. Pois é, mas Carlão, esse nervosismo do Guarani no começo de jogo e passe errado já virou rotina no Guarani, não é? Já virou rotina, essa saída de bola sempre complicada, por isso seria até uma alternativa da Ponte fazer essa marcação um pouco mais alta para dificultar a saída do Guarani. E outro sintoma que o Gé já pegou 2 de mano com o Matheus Salustiano, então seria importante o meio do campo do Guarani ajustar mais para não permitir que o Gé pegue essa bola livre. João Vitor vem com a bola dominada, toca na frente, leva melhor o Caio Dantas no pé de ferro, faz o domínio, tenta a finta, foi tocado por baixo, é falta nele! É falta que favorece a equipe do Guarani a 2 passos da linha da grande área ali pela meia esquerda, Adriano Almeida. Falta do Nilson Júnior, o Caio Dantas ganhou na velocidade e entrando dentro da grande área quase. Antes disso, o Nilson Júnior foi tentar chutar a bola, chutou o tornozelo do atacante do Guarani, falta perigosa. O Heitor e o Luan Dias é quem estão ali vendo quem é que vai cobrar. Os dois ficam ali concentrados para a cobrança da falta. O Heitor de perna direita, o Luan Dias de perna canhota. Barreira armada no meio da grande área aqui pelo lado esquerdo, né? Aliás, pelo lado direito defensivo da Ponte. Lado esquerdo é ataque do Guarani. Vai se ajeitando lá o Luan Ribeiro. Goleiro da Macaca nessa noite aqui de derby 208 do Moisés Lucarelli. É falta para o Guarani. É bom momento para a equipe do Bugre. É falta para o Bugrão. 6 minutos e meio deste primeiro tempo. Tá 0-0 o placar do jogo. Vai ajeitando a barreira ali o Luan Ribeiro. O árbitro
árbitro, o Wilton Pereira Sampaio, vai ali tomando as providências, vai organizando tudo por ali. É falta para o Guarani, tem boa chance a equipe do Bugre. Comecinho de jogo, comecinho de derby, tem muito futebol pela frente. Vai autorizar o árbitro, a cobrança da falta é para o Guarani, é pelo lado esquerdo. Vai se ajeitando ali, agora sim. Tá autorizada a cobrança. Luan Dias, Heitor na bola, bateu direto pra fora do gol. E ela tinha endereço, desvio pra fora, escanteio pro Guarani, Adriana. Cobrança boa do Luan Dias agora, que essa bola resvalou na barreira. E aí o goleiro Luan Ribeiro da Ponte correu, porque ela bateu ainda na rede pelo lado de fora. Boa oportunidade e tem mais um escanteio Bugre. Safa-se a equipe da Macaca, tem escanteio pro Bugre, terceiro do jogo, segundo pro Guarani. Luan Dias faz a cobrança, vem bola na segunda trave, a bola tá viva ali pelo meio da área, vai pra fora, só tiro de meta que favorece a equipe da Ponte Preta. Agora, o Carlão, a Ponte não pode dar bobeira. Um passinho a mais seria dentro da área ali, a falta do Wilson Júnior. Se nós falávamos que a zaga do Guarani é problemática, né? Falamos durante a semana e aqui também, a zaga da Ponte não fica para trás, né? Não deixa por menos, porque Nilson Júnior, Joilson, é sempre uma bomba relógio. O Guarani tem jogadores importantes na frente, o Caio Dantas, apesar de meio pesadão, mas tem uma qualidade com a bola nos pés, então não pode cometer esse tipo de falta, é flertar com o perigo. Arremesso manual, vem bola para grande área, sobra de bola ali pelo meio da zaga do Guarani, o Celestino fez o corte, quem dá um bico na bola, o Jefferson, tira o perigo ali que rondava a grande área, joga lá pro campo de ataque, Nilson Júnior, briga pela bola, o Caio Dantas vai para cima dele ali, no corpo, leva melhor o jogador da equipe do Guarani, agora uma falta em cima do Emerson. Tá parado o jogo ali, é falta que favorece a equipe da Macaca. Agora o Gabi, o Carlão tocou no assunto que são os zagueiros, né? Os dois zagueiros da Ponte, os dois zagueiros do Guarani, a gente costuma falar que tem que dar casamento, mas aqui não dá não, né? Nenhum dos lados, Não né? dá, eles têm falhado bastante, por isso que é muito importante ter um meio campo. O Castro tá sempre de olho, o Emerson também, para não deixar esse mano a mano. Já aconteceu uma vez, o Caio Dantas levou a melhor, e aqui o Matheus Salustiano já falhou uma vez na frente do Gé. Trabalha a bola a equipe da Macaca mais uma vez da saída lá pela esquerda. Quem toca na bola lá do lado esquerdo é o João Gabriel. Vem pela meia. Recebe no sistema defensivo ali o Joilson. Volta a bola com o Emerson. Trabalha Castro na saída de bola. Ponte Pretana fez o break. João Vitor apresentou ali a marcação. Ele volta com o Joilson. Toca no Nilson Júnior lá pela esquerda. O guarda fica fechadinho pelo meio. Nilson Júnior faz o lançamento. Foi mal, né, Lupe? Veio pra mim aqui, ó. Ah, mata ela, domina, isso. Beleza. Eu fui jogar hoje no torneio da SECA, inclusive fiz um gol. Ai, Jesus. O resultado Contra. a gente deixa pra lá, mas eu tive uma lesão no adutor, então não tô conseguindo dominar. Tiro de meta pro Vladimir. Pois é. Vocês diriam alguma coisa pro Nilson Júnior nesse momento, desse belo lançamento dele? Vamos. Chamou a bola de perigo e mandou pra longe, né? O próprio Dodô gesticulou para ele, fala, joga aqui, né? Essa bola tem que passar pelo meio campo. Essa bola alçada é só para velocidade, meio que se livrou da bola, né? Vem Luan Dias, faz de domínio, briga, mas comete falta. O jogo tá parado, é falta que favorece a equipe da Ponte Preta ali pela meia direita do campo defensivo. Vamos chegando a 10 minutos, o tempo vai passando rapidamente. O toque CBN tá marcando, nós vamos girando tempo e placar do jogo no futebol da CBN Campinas. 10 passadas, é um primeiro tempo de bola rolando. Série B do Campeonato Brasileiro, 32ª rodada, Série B do Campeonato Brasileiro. Olha, o placar CBN tá assim, ó. Ponte Preta. 0. Guarani. Também 0, Pio. Central da Bola. Daqui a pouquinho, às 19h30, tem Sport Botafogo de Ribeirão Preto pela Série A. Rouba a bola, a equipe da Macaca vem ali pela intermediária. Dodô ficou de frente pro lance, prepara a batida pra fora do gol! Saída errada do Guarani. O Gé rolou pro Dodô, que enfiou pela cara na bola. Sai à esquerda de Vladimir, linha de fundo, só tiro de meta, Lupe. Vacilo do sistema defensivo do Bugre. Deixou a bola nos pés do Gé, que tocou pro Dodô, que tinha muito espaço. Ele bateu de fora da área, a bola passou muito perto, mas não era a melhor opção. Tinham vários jogadores livres da Ponte Preta no ataque. Tiro de meta pro goleiro Vladimir. Vem Macaca mais uma vez, a bola sobrou ali pelo meio, chega por baixo. Douglas Bacelar dá o bico na bola, sobe, desce, vai sobrando o Dodô, briga pela bola. Bola aqui no gramado, Dodô tenta o toque ali. Mais uma vez vem a zaga do Guarani, o Bispo tava ali pelo meio, briga pela bola, o Joilson comete falta. Rafael Pio, o jogo tá parado aqui, completa aí, Pio. Pela Série A, às 8 da noite, tem Juventude e Palmeiras. Superliga Masculina de Vôlei vai começar no ginásio do Taquaral. Primeira rodada
Vôlei Campinas e Goiás. Futebol Globo CBN. 11 minutos e meio, é o Bugrão no campo de ataque, lá pela direita, quem faz de domínio lá do lado direito para fazer, colocar o gramado, o Pacheco, devolve ali pela meia com o Matheus Bueno, ele toca na bola, fez o passe lá pela meia direita, quem chega por ali é o Luan Dias, rola a bola, renta lateral do campo, o Heitor tenta a tabelinha com o Luan Dias, ele devolve a bola pela meia, a Ponte Preta vai se apresentando por ali, o Jefferson tenta adiantar, antecipar a marcação ali, mais perto a bola, a Ponte Preta já recupera, a saída de bola lá pela esquerda, vem botando velocidade com o Gabriel Novaes, ele encara a marcação do Pacheco, ele puxa pela meia, faz o break, carrega na perna direita, fez o passe é feito ali pro Castro, Castro entrega de presente pro Guarani, que sai jogando, já responde, vem ali pela meia, tocando a bola, Luan Dias, recebe a falta, o jogo tá parado, é falta pro Guarani ali no ciclo central do campo. Pois não, Adriana? Um detalhe interessante é que a chuteira do Pacheco saiu. E aí nesse lance, o Guarani até estava com a bola dominada e ele só colocou assim, não toque para mim. Mas aí a Ponte roubou a bola e foi cair bem pro lado dele na marcação. E ele com a chuteira na mão e marcando ali, descalços. Agora o jogo para o Pacheco poder calçar as chuteiras. 12 minutos e 40. Primeiro você, Gabi Castro, e o jogo até aqui, como você está enxergando ele? Gostando do jogo, é um jogo equilibrado, mas o Guarani já está equilibrando essa ação da Ponte que entrou mais ligada. Ainda tem dificuldade para sair jogando, mas Caio Dantas está no jogo. O que precisa mais? Luan Dias aparecer para poder controlar o jogo e o João Vitor explorar essa velocidade. E a Ponte do outro lado com o Carlão de Freitas. Agora, Carlão, além da Ponte, eu queria até perguntar pro Carlão o seguinte: muito diferente esse derby do derby anterior, lá do primeiro turno, não é? É um derby diferente, um derby em que a necessidade impera, né? Não que naquele não tinha necessidade, mas a Ponte era um time um pouco mais tranquilo. Dessa vez não, a necessidade para as duas equipes. Olha, a falta de qualidade impera nesse meio campo da Ponte, né? Porque esse passe que o Castro dá errado e praticamente arma o contragolpe para o Guarani, a Ponte com a posse de bola na ação ofensiva, é um desperdício, né? Até aqui, um jogo bom, um jogo movimentado. Sinto o Guarani um pouquinho mais nervoso, a Ponte ligada, Dodô no jogo. Agora, evitar essas faltas, né, pro lado da Ponte, evitar essas faltas ali na proximidade da área. O Heitor bate bem na bola agora, o Wilton poderia ter dado uma falta ali que poderia originar um lance perigoso pro Guarani, mas um derby equilibrado até aqui. O Guarani um pouquinho mais acima do tom. E por enquanto o jogo dos centroavantes, né? Gé participativo, Caio Dantas também. E aí com isso, Gabriel Novaes ainda não apareceu e o João Vitor também não. Arremesso manual para o Guarani pela esquerda, o Jefferson está na cobrança, ele busca alguém para fazer o passe, quem se apresenta aqui pelo lado direito era o João Vitor, domina, faz a finta, toca mais atrás, devolve para o Jefferson, aí por baixo quem chega é o Joilson, ele bate de tornozelo na bola, joga para fora do campo, devolve o arremesso manual para o Guarani, ali pela esquerda, 14 minutos passados, é um primeiro tempo, tá 0-0 o placar do jogo, tá ali Jefferson buscando mais uma vez alguém para fazer o arremesso, joga lá no bico da grande área para o Caio Dantas, ele domina, coloca do gramado, tenta a finta, carrega, chega por baixo a marcação, Emerson, dá um bicão na bola, joga para o campo de ataque, lá para o Gabriel Novaes, lá pelo lado esquerdo, já bota velocidade na saída, encara a marcação do Pacheco, ele puxa pela meia, vem pelo ciclo central do gramado com o Dodô, que domina a bola na perna direita, rola a bola do lado com o Emerson, devolve no Dodô, toquinho curtinho do lado, Dodô vai programado, pé de falta, o árbitro que não foi nada, segue o jogo, ficam caídos ali dois jogadores, um do Guarani e um da Ponte, o Dodô era da Ponte e o Bispo do Guarani, o árbitro falou que não foi nada, segue o jogo, trabalha mais uma vez a equipe do Guarani na saída. O Luan Dias é quem fica reclamando de uma falta, o árbitro manda seguir, não dá falta coisa nenhuma, segue o jogo. 15 minutos, você está ouvindo o toque de CBN, 15 minutos deste primeiro tempo, está 0-0 o placar do jogo, bola recuada lá para o Joilson, tem um tapa da bola para o Nilson Júnior, o Caio Dantas vai para cima dele, lá perto da canhota, ele faz o lançamento ali pela meia, o Dodô dominou na boca, bate na boca, cai no gramado, sobra de bola mais uma vez com a equipe do Guarani, que tenta chegar no campo de ataque lá com Pacheco e Heitor, Heitor mais uma vez, faz o domínio, rola a bola pelo círculo central do campo, por ali com o Matheus Bueno, faz o break, escapa da marcação do Castro que foi para cima dele, preparou a batida de fora para fora do gol. Sai à direita do Luan Ribeiro, só tiro de meta para a equipe da Macaca, Adriano Almeida. O Matheus Bueno foi carregando essa bola, teve uma certa liberdade, preferiu ao invés de servir os companheiros, arriscar de longe, chute rasteiro no canto direito do Luan Ribeiro. Mais longe do gol é só tiro de meta e segue 0-0. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem derby. Unimed Campinas, a vida é sobre cuidado e de cuidado a gente entende como nenhuma outra. Eu volto a repetir, como é gostoso ver estádio de futebol lotado. Como é bom demais, você tá no estádio transmitindo e a casa lotada. Tiro de meta batido pelo Luan Ribeiro, despacha a bola para o campo de ataque. O Iago Dias toca na bola, vem brigando ali o Bacelar, joga com o Jefferson, briga por ela.
mas a bola vai para fora. O auxiliar tá dando a falta do Gé para cima do Jefferson. O Gé em cima do Gé. Reclama o Gé Ponte Pretano e o Gé do Guarani fica caído, viu, Lupe? E o Gé da Ponte Preta recebe cartão amarelo. Estava na lista dos pendurados, está fora do jogo contra o Brusque na próxima rodada, aqui mesmo no Moisés Lucarelli. A falta aconteceu, o assistente aqui demorou uma eternidade para marcar. Pois é, concordo plenamente contigo. Agora, em relação ao Gé, nós falávamos antes de começar a jornada que o Gé tem que baixar a bola, não pode vir com muita sede, com muita pilha pro jogo. Lance totalmente desnecessário. A Ponte, campo de ataque, lateral, próximo à área, para quem está nos acompanhando conseguir visualizar a bola indo para a lateral e o Gé dá um encontrão para cima do Jefferson, do lateral do Guarani, totalmente desnecessário. A falta, a reclamação com o auxiliar e fica pendurado. E o jogador do Guarani já sabe disso. O Gé já tem esse histórico. Precisa ter calma, precisa ter tranquilidade, o que não teve no lance e já fica pendurado. A gente perdeu o contato com o estádio Moisés Lucarelli, daqui a pouquinho de volta, direto do Majestoso, o derby 208, 0-0, 17 minutos da primeira etapa. Guarani e Ponte Preta disputando mais esse histórico clássico do interior. De volta, Carlos Cabela. Opa, Pio, 17 agora 18 minutos, eu continuo parado aqui ainda, porque o Jefferson tem que sair do campo ali pro atendimento. Ele foi atendido em gramado, tem que sair do campo, esperar a bola rolar pro árbitro chamar ele novamente. Muito jogador que não aprendeu que essa regra faz parte ali, né, do livro de regras. Não né? é nova, né? Faz muito tempo que tem já essa, né? Bola chega no campo de ataque do Guarani, chega por baixo, rasgando o dombico na bola. O Luiz Felipe já bota lá do outro lado, só que ele rasgou, a bola fica no sistema defensivo. Opa! Acabou furando lá o João Gabriel. Ele chega na bola, dá o bicão, vem no peito do Iago Dias. Domina, toca do lado, é pro Emerson. Emerson já encontra o Dodô. Aperto pela meia esquerda, bota a velocidade. A Macaca vem pra cima. Vai tentando apertar a equipe do Guarani. Toca na bola. Gabriel Novaes recebe na porta, ponta canhota. Tenta o cruzamento, bate na zaga. Volta ali pela zaga da equipe do Bugre. Pra sair jogando mais uma vez. O Luan Dias tenta a finta, acaba trombando com o jogador da Ponte Preta. O árbitro para o jogo. Anota a falta, a torcida não gosta, o Emerson reclama, mas a falta está anotada ali na defesa, no sistema defensivo da equipe do Guarani. É isso, né, Lupe? É isso, a falta do Emerson, ele teve que parar o contra-ataque, né? Por isso, derrubou ali o Luan Dias, camisa número 10 do Bugre, que tá caído, o árbitro tá ali pertinho para ver se tá tudo bem com o Luan. Tá se levantando, tá tudo bem com ele e a falta aconteceu. Ô Carlão, a gente pelo menos eu estou prestando atenção que o Guarani, ele quer jogar no contra-golpe. Então toda vez que ele rouba a bola ou que ele pega uma bola pelo meio campo, ele tenta sair rapidamente. Tenta sair rapidamente, pegando a defesa da Ponte aberta, né? Só que a Ponte também usa desse expediente, né? Pra sair na velocidade do Iago, tentar o Gé e o Gabriel Novaes. Mas a Ponte sem aquela lucidez no meio campo, né? Olha o Bugre. Olha a Guarani, a batida de fora da área. Teve desvio, foi nas mãos ali do Luan Ribeiro, sem perigo nenhum, né, Adriana? Sim, o Caio Dantas fez o pivô, o Heitor chegou de trás chutando essa bola. Ficou espanada na defesa da Ponte, tranquila para o goleiro que já repôs. Já bota a bola no campo de ataque, o lançamento é feito, chega a zaga do Guarani para fazer a roubada. Vladimir com ela, devolve lá pela direita, sai trabalhando com o Pacheco. Já bota a bola perto da direita, lançamento feito, busca o campo de ataque, vem Caio Dantas, chega também Nilson Júnior, faz o corte, ela sobra com o João Gabriel, dá um bico na bola, joga a bola lá para a grande área, sobe de cabeça o Bacelar, ajeita lá pela direita, o Pacheco vai lá para consertar, sai jogando errado, a Ponte fica na sobra, fica com a bola dominada, vem Dodô com ela, pico da grande área, lá na esquerda, vai na linha de fundo, pintou cruzamento, segunda trave, passa por todo mundo, vem Jefferson, rasga, dá um bico na bola, a bola sobe lá no 29º andar, o Joilson pelo meio campo, tava sozinho o Joilson, toca na bola ali pelo meio, deu certo, ainda fica com a Ponte Preta, João Gabriel recua, Nilson Júnior, de primeira, fez o passe de graça pro Guarani, que não sabe fazer o domínio, Pacheco devolve o presente, joga para fora, arremesso manual para a equipe da Macaca no campo de ataque, vamos girar, tempo e placar do jogo aqui no futebol da CBN Campinas. Passamos de 20 minutos e bola rolando no primeiro tempo de jogo, 32ª rodada, Série B do Campeonato Brasileiro. É derby! É o derby 208 que você acompanha aqui no futebol da CBN e o placar está assim, ó. Ponte Preta! 0 para Ponte. Guarani! 0 também para a equipe do Guarani, Pio. Central da bola. Superliga Masculina de Vôlei, primeiro set. Goiás tem alguns ex-campineiros. Everaldo e Amorim são dois deles. Vida difícil para Campinas e o Cabela 9-2 nesse momento no primeiro set. Futebol Globo CBN. Passamos de 20 minutos deste
Primeiro tempo, tá 0-0 o placar do jogo. Gabi Castro, a Ponte chega até na intermediária aqui da defesa do Guarani. Ponte vai bem. 21 minutos em que o Vladimir não fez uma defesa e que o Luan, goleiro da Ponte, também não fez. Então, assim, a gente não tem um domínio ainda na partida. 52% de posse de bola para a Ponte, próximo a 48% a equipe do Guarani. Como eu havia pensado e dito aqui, é um jogo com muitos lançamentos, não tem tanto contato ali, passe, jogada criada, e aí fica difícil para fazer essa finalização. A Ponte tenta agora. Vem com o Iago Dias, rola a bola com o Zé pela direita, devolve Iago Dias, pertinho da lateral do campo, mais atrás com o Luiz Felipe, toca do lado, Dodô, fez um passe errado, feio Dodô, só que quando ele recua, Joilson tenta consertar, briga pela bola Dodô, João Vitor com ela, devolve a bola, João Vitor pro Guarani, já faz o domínio, faz a finta, escapa da marcação, rola a bola pela meia, tenta a tabela com o Matheus Bueno, perde a bola, Emerson! Ele recebe a bola ali no presente. Quando o Matheus Bueno consegue o domínio, ele recebe, já olha, buscando o Gé. Quando ele faz o passe, sai muito forte, Lupe. Mas se fosse o Elvis ali, a situação era diferente, porque o Emerson deu um bote de Emerson. E o lançamento de Emerson também muito longo pro Gé. A bola se perdeu pela linha de fundo, tiro de meta já cobrado. Ô Carlão, melhoraria o Elvis nesse meio campo da Ponte neste momento? Melhoraria, né? Aliás, é um jogo com pouca lucidez, tanto do Guarani como pro lado da Ponte. Do Guarani tem o Luan Dias, ora Caio Dantas e da Ponte só o Dodô. Às vezes o Iago Dias com alguns lampejos. Do Guarani, Luan Dias, né? Mas um jogo tecnicamente abaixo, truncado, jogo de imposição, mas tecnicamente com poucos lances legais, lances claros de gol. Cara de derby, 23 minutos deste primeiro tempo, 0-0 placar do jogo, lançamento é feito lá pela ponta direita, vem Bugre pro campo de ataque, a bola espirrada, tem desvio, a bola para fora, último toque do jogador do Bugre. Só tiro de meta aí, Adriano Almeida. O Heitor tentava esse cruzamento, a hora que ele chutou, essa bola ia sair em escanteio sim, mas aí para azar dele, pegou perto do ombro do jogador do Guarani, só tiro de meta para Ponte. Já cobrado, Curtinho sai jogando o Guarani ali com Joilson e Luiz Felipe, faz o lançamento no meio do caminho, Jefferson responde, o Emerson bota no campo de ataque, vem Gé, bota a velocidade, vai para cima do jogador do Guarani, caiu no gramado, na área, ficou pedindo marcação de um pênalti, o Gé cai na área, à sua frente aí, Lupe. Ai. Eu acho que teve um toque ali nas costas do Gé, do Salustiano. Lance para VAR. O Wilton estava muito longe. O Gé tá caído, com certeza vai pro VAR. E o Vladimir já chama, ele próprio manda parar o jogo pro atendimento do Gé. O Gé tá no gramado ali, o Vladimir tá do lado do camisa 9 da Ponte Preta. Departamento médico tá ali atrás do gol, já esperando ser chamado para entrar em campo. E vamos ver se tem o VAR para você, Carlão. Cara, daqui, sinceramente, achei que o Gé deu uma mergulhada. Daqui, agora o VAR pode mostrar outra coisa. Pra você, Gabi Castro. Também tô com o Carlão, eu acho que ele ganha no jogo de corpo do jogador do Guarani, mas ele perde na passada. Ao contato, num primeiro momento, não vejo como pênalti, até porque ele puxa a camisa do jogador do Guarani também, então para mim teve um desequilíbrio do Gé. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem derby. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. Cabela. Oi. Olhando o replay do lance, aí o VAR teria que analisar duas situações. Primeiro, se o Gé não cometeu falta no zagueiro do Guarani, porque ele puxa a camisa do Salustiano, e depois tem um toque ali por baixo, mas não é suficiente para derrubar o atacante ponte-pretano, jogada normal. Mas o Wilton Pereira Sampaio já repõe a bola em jogo ali para a zaga do Guarani, sai jogando 25 minutos e meio. É o primeiro tempo, tá 0-0 o placar do jogo, trabalha, sai de bola a equipe do Bugre. Ali pelo meio, bola tocada, o Gé chega ali pertinho do Salustiano, quase que faz a roubada, o Guarani tenta chegar no campo de ataque, o Joilson dá um bicão no campo de ataque, vem mais uma vez a bola dominada ali, o Gé tenta fazer o domínio, o Salustiano vai para cima dele para fazer o corte, sobra de bola pela intermediária com o Matheus Bueno, ele tenta fazer a finta, vai para cima dele, o Castro na roubada de bola comete falta. É falta para o Guarani no sistema defensivo, 0-0 o placar do jogo. E essa briga do Gé com o Salustiano tem que tomar muito cuidado. O jogador da Macaca já tem amarelo. O Salustiano não é bobo nem nada, hein, Carlão? O Gé tem que tomar cuidado. Só que o Gé tem que tomar cuidado e o Salustiano também, mas eu digo na parte técnica, porque o Gé na velocidade, no corpo a corpo, ele é mais jogador que o Salustiano e está de frente, né? Então é perigoso deixar o Gé ali mano a mano com o Salustiano. Os volantes do Guarani precisam dar uma vigiada para não deixar o Salustiano tão exposto com o Gé. Nilson Júnior, como lhe é peculiar.
Ele chega com toda a delicadeza de Nilson Júnior, dá um bico na bola, joga lá para fora do campo. Só tiro de meta para a equipe do Guarani. 26:40, tá 0-0 o placar do jogo, sai jogando o Guarani mais uma vez. O Gabi gosta do scout. Posse de bola é maior do Guarani, da Ponte Preta? 52% da Ponte, 48% do Guarani. Trabalha o Guarani mais uma vez na saída, vem bola para o campo de ataque, lançamento é feito, Luiz Felipe chega, dá uma voadora na bola, bota a bola no campo de ataque, responde ali pelo meio, é o Emerson, fica Gabriel Novaes para fazer o domínio e colocar do gramado, a bola passa Dodô por ele deixa do lado curtinho com João Gabriel faz o break, puxa pela perna direita, devolve com o Emerson, pela intermediária, bateu de longe, a bola bateu em cima da marcação, o Gé estava ali pelo meio, brigou pela bola, girou, chega a zaga, faz o corte mais uma vez, vem Castro, briga por ela, sobra de bola, mais uma vez a saída, João Vitor, briga pela bola, vem Luiz Felipe, acima dele, último toque do jogador do Guarani, bola pra fora, arremexa manual pra Macaca, tá impressa, a bola chega pela direita mais uma vez com Castro faz o lançamento no meio do caminho, Salustiano faz o corte, joga pra fora do campo, é manual pra equipe da Macaca que chega no ataque, 27:40 deste primeiro tempo, tá 0-0, placar do jogo aqui no Moisés Lucarelli, é o Derby 208, você tá acompanhando, pode participar com a gente, mandando mensagem, trabalha mais uma vez o lançamento da grande área, Luiz Felipe arremessou, mas arremessou na cabeça do Matheus Coelho, que joga pra fora, é outro manual que favorece a equipe da Macaca. 991869070 é o nosso WhatsApp, 19 é o DDD. Você que está pelo YouTube, pode mandar o recado pelo YouTube também. Trabalha Luiz Felipe, cruzamento lá na grande área, Jé de cabeça, desviou para fora do gol. Estava um pouquinho mais alto que ele subiu ali, mas ele consegue tocar na bola, meio desengonçado, ela foi para fora, Lupe. O cruzamento veio muito alto, né, do Luiz Felipe, que acertou o cruzamento, diga-se de passagem, como já diria o outro, só que ela veio alto e o Gé fez o movimento certo, só que cabeceou por cima da meta do Vladimir, que vai para a cobrança do tiro de meta. E Cabelo, olha a importância do lateral chegar à linha de fundo, que é o Luiz Felipe, uma das raras aparições neste primeiro tempo, foi até a linha de fundo, fez o cruzamento e o Gé ganhou de cabeça. Trabalha Guarani, que vem para o campo de ataque, o Luan Dias faz a finta, carrega, protege, abre, faz a abertura pelo lado esquerdo, por ali com o João Vitor, devolve, Luan Dias vai na linha de fundo, tem marcação em cima dele, briga pela bola, leva melhor, carrega a linha de fundo, pinta o cruzamento. Passa por todo mundo, teve toque no braço do Luan Dias. É falta que favorece a Macaca no campo defensivo, Adriano Almeida. O Luan ainda reclama um pouco com o árbitro, mas na tentativa dele dominar, a bola acabou batendo no braço dele. E aí o Wilton Pereira Sampaio estava atento, já marcou a irregularidade. Vamos chegando a 30 minutos, já passamos de 29, vamos a 30 minutos deste primeiro tempo, tá 0-0 o placar do jogo, o tempo passa rápido, quando o jogo é corrido, o jogo é disputado, quando a gente chama que o jogo é bom, o tempo passa que a gente nem vê, quase meia hora de jogo, quase meia hora de derby, domina no peito, o Bispo ali pelo meio, dá um bico da bola, João Vitor vem brigando por ela, sobe, dá um toque na bola, quem responde é João Wilson, devolve no campo de ataque, vai trabalhando mais uma vez, a equipe da Macaca no campo de ataque, chega a zaga do Guarani, faz o corte, briga por ela, mais uma vez o Luiz Felipe chega na briga ali, toca na contramão, devolve lá atrás com o João Wilson, mas o árbitro pega uma falta em cima do João Vitor, o jogo tá parado, é falta para a equipe do Guarani, viu, Lupe? E a falta aconteceu, mais uma vez o Wilton, né, demorou um pouquinho para marcar, porque o Castro veio por trás do carrinho, bem na frente do banco do Alan Al, que fez um sinal de positivo com a marcação da falta. Trabalha a saída mais uma vez, a equipe do Guarani vem ali pela meia, cai no gramado o Caio Dantas, e aí o árbitro dá falta do Caio Dantas ali, favorecendo a equipe da Macaca, Adriano Almeida. Falta em cima do Dodô, ele foi tentar dominar, mas aí com muita força, a Ponte já coloca a bola em jogo. Trabalha pela direita na chegada do campo de ataque o Luiz Felipe, ele faz o lançamento pro Iago Dias, toca de cabeça, a bola vem pelo meio da grande área, Gabriel Novaes domina, gira o corpo, tenta fazer ali a preparação para a batida, quem chega por baixo é João Gabriel, rasgando na dividida. A sobra de bola lá com o goleiro Vladimir, mas sem perigo nenhum, né, Lupe? Nenhum. E o camisa número 33, o Bispo, ficou uma fera com o Wilton, que nem deu bola para ele. Trabalha a saída de bola, a equipe do Guarani errado ali pelo meio, quase que o Emerson faz a roubada. Nilson Júnior tenta dar o bote para cima do Caio Dantas, fez o passe lá pela direita, devolve ali pela meia, trabalha a chegada mais uma vez. Era o Bispo que tentava o passe, jogou no contrapé do Heitor, a bola vai para fora, arremesso manual que favorece a equipe da Macaca. Fala, Gabi.
Ponte está ganhando no meio campo, tá? Grata surpresa até agora. Emerson e Castro, os dois estão dominando. O Luan Dias não consegue jogar e Matheus Bueno também não consegue aparecer para o jogo. E vem para o campo de ataque o Guarani mais uma vez com o Luan Dias brigando pela bola. Tem marcação em cima dele. O Emerson faz a roubada. Deixa o Luan Dias falando sozinho. Já repõe a bola em campo. A equipe do Macaca bota no campo de ataque. O Iago Dias recebe pela ponta direita. Encara a marcação do Jefferson. Gingou de um lado, chacharicou de outro. Saiu pela linha de fundo. Pintou o cruzamento. Teve desvio no meio do caminho. A bola passa por toda a pequena área. Não tinha ninguém para tocar na bola. Ela sobra com o João Gabriel. Bateu de fora para longe do gol. Só tiro de meta que favorece a equipe do Bugrão, meu caro Antônio Lupe. Jogada boa da Ponte Preta, chegou com o Iago Dias, que fez o cruzamento do lado direito. A bola passou por todo mundo, ficou viva na esquerda. Gabriel Novaes rolou para João Gabriel, que aí não teve nada de bonito. Mandou um chute longe, bem longe da meta do Vladimir, que vai colocar a bola em jogo. Vamos girar, tempo e placar do jogo aqui no futebol da CBN Campinas. 32 minutos de bola rolando, primeiro tempo de jogo. Derby 208 para você que está acompanhando aqui o futebol da CBN Campinas. 32ª rodada, é reta final de Brasileiro da Série B e o placar da CBN tá assim, ó. Ponte Preta 0 para Macaca. Guarani 0 também para a equipe do Guarani, Rafael Pio. Central da bola. Empate que vai tirando momentaneamente a Ponte da zona da degola. 16ª colocação, 36 pontos, mas o Botafogo de Ribeirão, 17º, joga daqui a pouco contra o Sport. Guarani, lanterna, 20ª colocação, 29 pontos. Futebol Globo CBN. Passamos de 32 minutos, vem a Ponte tocando a bola no campo de ataque, mais uma vez é lá pela esquerda com o Gabriel Novaes, encara a marcação do Heitor, vai pra cima, ele faz a finta, vem programado, cai, pede falta, o torcedor também reclama, eu também achei que foi falta, o Lupe tá ali pertinho, e aí Lupe? Nada. Trabalha a Ponte, vem pro ataque, Iago Dias na frente da grande área, ali pertinho da meia-lua, rola a bola pela direita, Luiz Felipe chega primeiro de primeira, faz o cruzamento no meio do caminho, vem Bispo para fazer a roubada, ele faz de domínio, tenta sair de velocidade, toca errado, de graça pra equipe da Macaca, Luiz Felipe toca lá para começar de novo. Torcedor não gosta porque o árbitro manda parar o jogo para o atendimento do Caio Dantas ali, Lupe. Tá caído o Caio Dantas, coloca a mão no tornozelo esquerdo. O árbitro foi lá, conversou com ele e falou: levanta. E o Caio Dantas ficou bravo. Bola para Ponte Preta, que tinha posse antes da paralisação do jogo. Cabela, em um caminho para a Ponte, lado direito, lado defesa do Guarani, lado esquerdo. O Luiz Felipe fez aquela jogada que eu citei, agora foi o Iago Dias, cruzou, passou por todo mundo, é algo que a Ponte precisa explorar mais. E eu vi o Luan Ribeiro, goleiro da Ponte, Adriana, 2 vezes, já ele vai atrás do gol ali, conversa com alguém ali, tá perguntando o tempo, tá preocupado com alguma coisa? Não, Cabela, aparentemente ele vem aqui, vê a bola, pega da bola. Eu acho mais um sinal de tensão pelo jogo, mas ninguém do Guarani por aqui, pelo menos pra mim, não foi perguntar o tempo ainda não. 0-0 é o placar do jogo, 34 minutos, tem arremesso pra Macaca lá pela esquerda, daqui a pouquinho só mensagem, tá mandando aí, né? Trabalha a Macaca lá pelo lado direito, esquerdo com o João Gabriel, rola a bola com o Gabriel Novaes. Aí ele recua pro goleiro. Pode falar, viu, porque a bola voltou lá com o Luan Ribeiro. Muitas participações aqui, ó. O Carlos Borsoni, o Cezão do Jardim Nova Europa, o Ney, tá dizendo aqui boa noite, manda um abraço para os pontepretanos. Rapaziada, o Carlos Henrique dizendo que a Macaca tá mal no jogo, tá preocupado aqui. Marcos Vinícius tá lá em João Pessoa, na Paraíba, mandando mensagem pra gente também. E o Aquino tá lá no Hospital Boldrini. Um abraço pra rapaziada. Futebol Globo CBN. Pode tentar apertar, Guarani responde, mas também não consegue sair pro jogo. Carlão de Freitas. Falta a ultrapassagem dos laterais, né? Agora o Dodô ficou ali 30 segundos com a bola, não passou ninguém se apresentou. A Ponte está com a bola um pouco mais no campo ofensivo, consegue colocar o Guarani, acuar um pouco mais o Guarani, mas ela não aproveita, ela não exige do goleiro Vladimir. Ela fica com a bola, mas não cria uma chance. Trabalha mais uma vez a chegada da equipe da Ponte do campo de ataque. Tocou no braço ali do Jefferson. O árbitro estava dando a vantagem. Demorou para a marcação da falta, porque ele estava dando a vantagem. O torcedor reclama, né, Lupe? Porque não teve vantagem, né, Cabelo? A bola subiu e o Wilton ficou esperando. Será que eu dou o toque na mão? Será que não? Ah, vou dar, porque o toque aconteceu na mão do Jefferson, camisa número 17. Tem falta a Ponte Preta pelo lado direito.
13, quem que é o 13? Joilson, não, é o Dodô que vai pra bola. Eu até pensei que fosse o vôlei Renato, porque levantou o braço, tá fazendo um bloqueio assim na rede. E tá jogando, né? Vôlei Renata. Agora, a apatia do Guarani, tá? Nos últimos 20 minutos não chegou uma vez ao ataque, preocupa o torcedor. É falta pra Macaca aqui pela direita, Dodô tá na cobrança, todo mundo lá no meio da grande área, preocupado o Vladimir, Dodô na batida, perto da direita, corre pra bola, faz o levantamento lá na segunda trave, sobe a zaga do Bugre para fazer o corte. Nilson Júnior corre atrás da bola, só acompanha. Fala pra ele não correr muito, ele vai cansar aí desse jeito, viu, Lupe? Vai cansar porque o Brigatti, quando o Nilson Júnior chegou, falou que ele estava baixo fisicamente porque só comia arroz e carneiro. Acho que lá no Irã, onde ele estava. Isso não importa, porque a Ponte tem escanteio e o Dodô na bola. Mais o escanteio no jogo, é o quarto na partida, 2 para cada lado. Tá lá a Macaca para fazer a cobrança, vem bola para a grande área. Dodô vai fazer a batida de perto da direita. Corre para a bola, tá autorizado, vai para ela, preparou, levantamento, vem ali pelo meio, sobe a zaga do Guarani para fazer o corte, ela volta ali pela intermediária com Emerson. Aí ele achou que ele ia se consagrar, Lupe. Tá tendo uma disputa, né? Porque o João Gabriel mandou uma lá na torcida e agora foi a vez do nosso grande amigo Emerson, que acabou isolando a bola. Tiro de meta cobrado pelo, olha que coisa interessante, hein? Pelo Matheus Salustiano. Pois é. Acabou. Opa, fala, Pio. Acabou o primeiro set, Superliga Masculina de Vôlei. Foi difícil, viu, Cabela? 25-12 o Vôlei Campinas pra cima do Goiás. Trabalha agora ali na saída aqui pela esquerda com o Jefferson. Tem marcação do Iago Dias para cima dele. O Jefferson toca na bola. Lançamento é feito ali pela esquerda. Era pro João Vitor. Sai com bola e tudo. Arremesso manual que favorece a equipe da Macaca. Cabela, pois não, Lupe? Parece que a situação do Goiás vai além do campo, né? Desculpa. Foi uma porrada. Foi. Aliás, o Emerson, desse chute do Emerson, Carlão e Gabi Castro, percebi que ele olhou pro Nilson Júnior, não entendi o porquê. Então, muito menos. Eu tenho algumas jogadas que os jogadores profissionais, ele tudo bem, tá ali na hora do jogo, né? É muito cansaço mental. Mas... Vai que acerta. Então, mas pô, vai que acerta. De cada 100, uma, né? De repente acerta, mas a possibilidade de acertar... Vai que essa uma é hoje, né, ela é remota, né? Remotíssima em se tratando de alguns jogadores, né? Mas ali ele quis mais se livrar da bola do que acertar o gol. Toca a bola, Castro, joga a bola em direção a uma grande área, o Salustiano, de Cucuruco, joga pra fora ali, porque o Zé tava rodeando ali, jogou pra fora, escanteio pra Macaca, Lupe. E ele reclama porque ninguém avisou que ele tava sozinho. Agora ele conversa com Vladimir, orienta os companheiros porque a Ponte ganhou um escanteio de graça. Dodô vem pra bola. É pela direita, terceiro escanteio do jogo pra Macaca, Dodô tá na batida, vai fazer o levantamento, vem bola pra dentro da grande área, Dodô, perto da direita, faz o levantamento ali na marca do pênalti, sobe a zaga do Guarani, faz o quarto, Luiz Felipe devolve, Bispo, toca de cabeça, Nilson Júnior, bota a bola ali pelo meio da grande área, sobra de bola, batida, pra fora do gol! É o Joilson que tava ali, não, era o Zé que tava ali, se esticou todo, tava atrás do zagueiro e botou a perdona na frente ali pra fazer a batida, Lupe. Depois de um bate-rebate danado ali dentro da área do Guarani, a bola acabou sobrando pro Gé, que meio que de voleio no meio do Salustiano e também do Bacelar, acertou o chute, só que mandou a bola pela linha de fundo e tiro de meta. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem derby. Unimed Campinas, a vida é sobre cuidado e de cuidado a gente entende como nenhuma outra. Trabalha a saída de bola, a equipe da Macaca já bota no campo de ataque, o Castro faz o lançamento muito forte, vai lá Vladimir para ficar com ela. Para botar ordem na casa do Guarani, ali sem pressa nenhuma, agora ele pega a bola para ser jogando com Jefferson pela esquerda, 39,50, toca na bola ali para o João Vitor, ele tentou fazer o domínio, a bola subiu, ele consegue fazer o passe, buscava ali o Caio Dantas, recebe a carga do Joilson, uma falta que favorece a equipe do Guarani, Adriano Almeida. O Caio Dantas reclama bastante da marcação forte da Ponte Preta e ele tá voltando muito, né? Porque essa bola não chega aqui no setor ofensivo do Guarani. Agora voltou antes do meio-campo para tentar uma jogada, sofreu a falta, Matheus Bueno vai cobrar. Volta porque a única jogada do Guarani é bola para o Caio Dantas. João Vitor não ganhou uma do Luiz Felipe e o Heitor pelo lado direito também não aparece. Trabalha mais uma. Aliás, a gente falava, né, quando foi dada a escalação, que tinha Heitor e Pacheco junto, nós imaginávamos o Heitor do meio-campo, e isso não acontece, né, Gabi? Ele é de ponta, né? Ele é praticamente um ponta direito, só que o Guarani não consegue atacar pelo lado direito, explora muito o lado esquerdo com o João Vitor, que não tá ganhando esse 1 contra 1. Então o Guarani que ele não consegue ficar com a posse de bola, arma muito pouco. 40 minutos passados, é o primeiro tempo, sai jogando Jefferson.
Ele tenta o domínio, recebe empurrão ali do Iago Dias, a falta que favorece o Guarani. Girando, tempo e placar do jogo do futebol da CBN Campinas. Chegamos a 41 minutos de bola rolando. Primeiro tempo de jogo. Aqui, Moisés Lucarelli, é Derby 208. Placar da CBN. Tá assim, ó. Ponte Preta. 0. Guarani. Também 0. Pio. Central da Bola. Jogo que interessa diretamente a zona da degola. Daqui a pouco tem Sport Botafogo de Ribeirão, 19h30. Às 8 da noite tem Juventude Palmeiras pela Série A. Futebol Globo CBN. 41 minutos e meio, bola no campo de ataque, lançamento foi feito ali pelo goleiro Luan Ribeiro, bota no ataque, tem jogador da ponta que fica caído, bota a mão ali no rosto, o árbitro manda parar, já chama o departamento médico e parece que foi aquela famoso choque de cabeça ali, né, Lupe? Ele levou a pior, aparentemente é o Emerson, camisa número 18, que tá caído. Atendimento médico da Ponte já foi autorizado a entrar em campo para atender o jogador da Ponte Preta. Cabela. Oi, diga, Adri. Minutos finais aí desse primeiro tempo do derby, os jogadores reservas do Guarani entram em processo de aquecimento. Quando isso acontece, há uma grande chance do time voltar modificado no intervalo. Sem dúvida nenhuma. Agora, Carlão de Freitas, e esse jogo, Carlão? A Ponte tem um domínio, mas esse domínio ela não consegue transformar em bons momentos, né? Em boas chances, em chances claras, né? Gosto até da postura da Ponte, competitiva, competindo até mais que o Guarani, ganhando os duelos. Estava comentando aqui com o Gabs fora do ar, a Ponte na dividida ela tem levado vantagem. Agora falta o passe apurado, falta uma ultrapassagem, principalmente essa ultrapassagem pelo lado direito com o Luiz Felipe. Tá bom para jogar aqui, mas ele não tem esse caguete, né, para atacar o espaço, como a galera gosta de falar aí. O João Gabriel não é a dele ali do lado esquerdo, mas também muito tímido nas ultrapassagens. Então falta essa jogada pelos lados, até porque, Cabela, a Ponte tem dois jogadores que são fortes no jogo aéreo, né? O próprio Gabriel Novaes e principalmente o Gé. Então, por isso a importância de ter uma fluidez pelos lados do campo, e os laterais da Ponte não estão aproveitando. Muito bem, vai se levantando. Aliás, que era o Gabriel Novaes, é isso, né, Lupe? Era o Novaes, camisa número 35 da Ponte, que tá deixando o campo, mas aparentemente tá tudo bem com ele. Essa história de choque de cabeça está virando uma rotina, infelizmente, uma rotina em todos os jogos, né? Todos os jogos. O jogo do Corinthians e Flamengo foram duas. Dois jogadores do Corinthians acabaram o jogo com aquela toquinha de natação. E já eram 3 do Corinthians, né? Um já veio com a contusão do jogo contra o Atlético Paranaense, o zagueiro. Aí depois mais 2 ainda acabaram jogando a partida com aquela toquinha. A Ponte Preta chega no campo de ataque, lançamento foi feito lá pela esquerda, o Gé tenta o domínio, cai no gramado, pede falta, mas a bola vai para fora, é outro manual que favorece a equipe da Ponte, é lá pela esquerda, tá ali o João Gabriel para fazer a cobrança, ele busca alguém para fazer o passe, ninguém se apresenta, mais atrás tem o Jefferson, ele prefere, o Emerson, ele prefere o lance lá no ataque, Dodô fica com a sombra, domina, coloca no gramado, aí não, tentou dar uma lambreta ali na frente do torcedor. O torcedor não gostou muito não, porque a lambreta furaram os 2 pneus ali, viu, Lupe? E não tinha nem necessidade da jogada, né? Aí a gente vai entrar naquela discussão, inclusive lá em Itu, do Leozinho e tudo mais. Arremesso lateral para a Ponte. Já cobrado, Dodô fica com ela mais uma vez, a bola vai para fora de novo, o último toque do Guarani. É outro arremesso para a Ponte Preta, lá pela esquerda, mais uma vez João Gabriel faz o arremesso, joga ali na entrada, grande área, sobe vacilar de cabeça para fazer o corte, a sobra de bola pelo meio, sobrou com o Emerson, tocou, aliás, com o Castro, agora sim, toca na bola Luiz Felipe, lançamento foi feito, muito forte. Direto para fora, bateu na bandeirinha do escanteio, mas ela acaba saindo. Só tiro de meta para a equipe do Guarani, Lupe. Mas ela saiu por pouco, porque na tentativa do João Gabriel, ele fez o domínio, conseguiu evitar a linha lateral, ela bateu na bandeirinha, ficou viva, mas depois saiu toda pela linha de fundo, tiro de meta para o Vladimir. Mais 3. Opa, vamos a 48. Chegou o lanche aqui. Guardam pra mim aí. Vou guardar um pra você, Lupe. Muito obrigado. O Padre também tá com fome, tadinha. Muito Por bem. favor. Muito bem. Hoje... Se ela não quiser, eu como, não tem problema. É muito pidão, Lupe. Tá louco. Avisa que ela só entregou 3, senão ele vai vir aqui e vai dar problema depois. Pois é.
Olha lá, o Caio Dantas vem com ela dominada ali, o Luiz Felipe chega por baixo para fazer o corte. Eu já chamei o Luiz Felipe de Luiz Gabriel, de João Felipe, é Luiz Felipe. Ele bota a ponte no campo de ataque, lançamento feito, Zé, vem pra grande área, bota lá pela frente, pro Gabriel Novaes, rolou, Dodô, bateu pra fora! Pegou mal na bola, agora que era pra fazer bonito, não precisava de lambreta e nada, era para bater pro gol, Lupe. Essa jogada foi boa, a recuperação de bola do Gé, ele acionou o Gabriel Novaes, só que a bola passou um pouquinho, ele conseguiu evitar a saída da bola, rolou para trás pro chute fraco do Dodô, que foi totalmente sem direção, mas uma boa chance, inclusive o Emerson Volante aplaudiu a jogada do trio ofensivo da Macaca. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem derby. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. Bispo dá um bicão pro campo de ataque, o Joilson sobe desengonçado, toca na bola, ela sobra com o Luan Ribeiro, que repõe a bola do campo de ataque, vem a Macaca, lançamento feito, Bispo de cabeça, faz o corte, Luan Dias recebe, faz o domínio, coloca no gramado, puxa pela perna da canhota, escapa da marcação do Emerson, vai lá pelo lado direito, por ali com o Heitor, ele recebe, o Pacheco passou, o Heitor vem com ela, devolve do Luan Dias, a zaga da ponte, faz o corte, ela sobra ali mais uma vez com o Bispo, devolve, Pacheco, toca na bola, tenta a tabela, o Heitor não chega na bola, quem chega é o zagueiro da ponte, para fazer o corte, ela volta com o Dodô, tenta a finta, perde a bola, recupera o Guarani, vai trabalhando, chega Nilson, olha o Nilson Júnior, faz a finta com categoria, já bota lá no campo de ataque, fez o lançamento com o Gabriel Novaes, agora ele estragou o ataque ali, o contragolpe do Nilson Júnior no Gabriel Novaes, hein? 47-20, dá uma nota para esse primeiro tempo, Gabi, só nota. 5. Para você, Carlão. Eu vou no 5,5. 47,5 vai terminar o primeiro tempo aqui no Moisés Lucarelli. 0-0 placar do Derby 208 nessa primeira etapa. O torcedor já começa a acender lanterna do celular, começa a tentar agitar aqui o intervalo. Aqui no Moisés Lucarelli, o senhor Hilton Pereira Sampaio pede a bola, aponta o centro de campo. Fim de papo, fim de primeiro tempo aqui no Moisés Lucarelli. Ponte Preta. 0 para Macaca. Guarani. 0 também para o Bugrão. Cascavel. Opa! Já joga para o central da bola com o Rafael Pio. Central da bola. Apresentação: Rafael Pio. 7 da noite, 18 minutos, intervalo de jogo no Derby 208. Por enquanto, nada de gols. Oportunidades tivemos para os dois lados, mas balançar a rede que é bom, por enquanto, ninguém. Antônio Lupe, Adriana Almeida, saída do gramado, a gente não consegue ouvir os jogadores, mas uma coisa é certa, rapaziada fala e fala bastante, hein, Lupe, Dri? Fala bastante, acho que a gente pode trocar agora, Dri, porque eu tô pertinho do vestiário do Guarani, o Bacelar desceu rapidinho, os jogadores do Guarani não estão nem falando tanto, viu, Dri, aqui na descida do túnel pro visitante. E como é que tá a ponte aí? Tá mais falante ou não? O Matheus Silva aqui dando umas orientações pro Castro agora, conversando. Mas entre os titulares aqui Luiz Felipe e Castro conversando mais. O restante muito quietos, todos os outros jogadores. Nelsinho Batista também desceu sem manifestar nada, com o semblante fechado. E o detalhe é que os jogadores da ponte, diferentemente do Guarani, que o apito final já foram direto para o vestiário, os da ponte todo fizeram uma roda ali no meio do gramado, conversaram aquele momentinho ali de união, para depois virem juntos aqui. Todo mundo já nos vestiários do Majestoso, Pio. Ô, Pio, rapidinho. Oi, o Marcelo Cordeiro, que é auxiliar da comissão permanente, cochichou um negocinho no ouvido do Reinaldo. E aí ele foi um pouquinho mais rápido pro túnel. Não sei, às vezes não foi nada, ou às vezes foi tudo. Às vezes pode significar alguma coisa. Heitor e Gé foram os dois escolhidos pela equipe de TV, falaram rapidamente também e já desceram pro vestiário. Carlão de Freitas e Gabi Castro, um destaque para vocês dois desse primeiro tempo de até aqui. Ponte Guarani, o Derby 208, 0-0, Carlão. Olha, Pio, um jogo tecnicamente abaixo, mas isso é uma tônica, né, da Série B. Jogo brigado, também uma característica deste clássico, jogo de imposição.
Mas gostei da Ponte, da postura, entendendo o que significa o derby, brigando, ganhando os duelos. Agora, falta o talento. Falta essa bola chegar com clareza para o Gé, para o Gabriel Novaes, como já batemos na tecla, as ultrapassagens dos laterais não aconteceram. Ou seja, foi uma Ponte que teve um domínio, porém aquele domínio territorial, de meio campo, nada que pudesse exigir do goleiro Vladimir. Mas gostei da postura da Macaca nos primeiros 45 minutos. Ô Pio, a Ponte foi melhor, tá? Ela ganhou o meio campo no 1 contra 1, nas divididas. Castro foi melhor que o Lua Dias. A zaga acabou ganhando algumas também do Caio Dantas, mas a Ponte não finalizou. O Vladimir, ele não fez uma defesa, o goleiro do Guarani. E o Bugre, pelo outro lado, apático, para um derby, para quem tá na lanterna, para quem quer dar uma arrancada na competição, primeiro tempo do Guarani foi muito ruim. Tanto que o único destaque é o Caio Dantas. No resto, todo mundo abaixo do necessário para uma partida tão importante. Ô Gabi, essa conversa ao pé do ouvido com o Reinaldo pode significar alguma coisa pro Bugre? Ah, Pio, de verdade, eu acho que o Reinaldo pouco acrescentou até aqui. Eu acho que é a posição carente do Guarani. Eu critiquei no primeiro tempo onde está o Heitor, ele poderia entrar desse lado direito. Ele tem velocidade, ele ajuda bastante, mas ele peca muito na finalização e num possível cruzamento quando chega na linha de fundo. Falta qualidade, mas de fato o Heitor não correspondeu sendo um ponta direita. Então é um candidato forte sim para entrar no segundo tempo. Carlão, já que você disse que falta alguém habilidoso, falta alguém de qualidade para essa bola chegar, o Elvis já no início ou já pro início do segundo tempo seria uma opção? Ô Pio, é a pergunta que eu e Gabi estamos nos fazendo, né? É claro que o Elvis faz falta, é claro que o Elvis é um cara que tira o coelho da cartola, em um passe ele pode colocar o Gé na cara do gol, o próprio Gabriel Novaes, mas eu acredito que o Nelsinho ainda não vai colocar o camisa 10. Na visão do Nelsinho, acredito eu, né, no entendimento do Nelsinho, ele gostou do time da Ponte, principalmente essa boa postura dos marcadores do meio campo, e com a entrada, uma eventual entrada do Elvis, ele iria se abrir. Poderia perder esse meio campo, apesar de ganhar na parte técnica, na parte de qualidade. Então, neste intervalo, eu acredito que o Elvis permanece na reserva, mas lógico, é uma alternativa importante para a etapa complementar. Ô Pio, o problema é quem tirar para entrar o Elvis. Que o Elvis teria que estar nesse time para ter qualidade, acho que todo mundo concorda, o torcedor concorda. Mas se você não pode tirar os dois volantes da Ponte, aí você olha do meio para frente. O Dodô não tem como sair. Esse é a válvula de escape, é o jogador que dá toda a dinâmica. Aí sobra os três atacantes, entendeu? O Iago Dias é importante taticamente, o Gé é o destaque da Ponte e o Gabriel Novaes também é artilheiro. Então, certamente o Nelsinho tá com essa dúvida também. Quem vai sair para entrar no duelo? E se você tirasse o Iago Dias, colocasse o Dodô um pouquinho mais à frente e o Elvis na armação? Aí você perde um pouquinho da mobilidade do meio campo com o Elvis, né? Porque o Dodô é importante para dar essa movimentação no meio. Deslocando o Dodô para a direita, ele vai ter que começar a jogar mais pelas laterais. Pode ser também. Intervalo de jogo, rapaziada participando no youtube.com/CBN Campinas, o Fábio Bruno tá acreditando em 3-0 pro Guarani, que coisa, hein? O Bruno Bezerra tá dizendo que a Ponte vai ganhar 1-0, o César Augusto também tá dizendo aqui, ó, que a rapaziada vai fazer uma boquinha, foi só aparecer o lanche lá que o Lupe ficou todo alvoroçado, todo aceso. Vamos, meu Palmeiras, tem até palmeirense na transmissão. O rapaz lá do Paysandu, torcedor do Paysandu, que tá ligado, tá dizendo que o empate é o melhor resultado pro papão dele. Tá sintonizado, tá ligado aqui na CBN Campinas também. Segundo set de jogo na Superliga Masculina de Vôlei. O segundo set começou até um pouquinho mais equilibrado, só que agora Campinas já distanciou 12-6 no primeiro set, 25-12 para a equipe campineira. Rápido intervalo, daqui a pouquinho tem mais análises de Gabi Castro, de Carlão de Freitas e todo o segundo tempo de até aqui. Ponte 0, Guarani 0. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem derby. Futebol Globo CBN. Oferecimento Unimed Campinas, como nenhuma outra. Barbacoa, muito além da carne. Ponte Preta, Guarani. Futebol Globo CBN. Quando você pensa na palavra vida, o que vem na sua cabeça? Para a Unimed Campinas, a vida é sobre cuidado. Já reparou como tudo aqui está conectado?
Dos clientes aos médicos, do que passou ao que ainda está por vir. Vale muito. Vale ter uma história para contar. Vale até dizer, tá difícil comparar, né? Unimed Campinas, como nenhuma outra. Saborear um jantar no Barbacoa é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. No cardápio light se destacam opções como coração de picanha, a truta com amêndoas e muito mais. Só de falar já deu água na boca. Faça já sua reserva pelo telefone 3209-1641. Aberto ao público todos os dias no Parque Dom Pedro Shopping. Entrada das Águas em Campinas. Barbacoa, muito além da carne. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Ponte Preta, Guarani, Central da Bola. 19 horas mais 26 minutos, intervalo de jogo no Moisés Lucarelli, 0-0, Ponte e Guarani. O Gabi Castro, das opções que o técnico Nelsinho Batista tem no banco de reservas, a gente já falou da questão do Elvis, mas tirando o Elvis, tem alguém que poderia dar uma mexida, principalmente nesse meio-campo Ponte Pretano? Olha, Pio, pro meio-campo Ponte Pretano tem um Ramon Carvalho, mas daí ele perderia poder de marcação. Ele não vai tirar o Castro e não vai tirar o Emerson. O que eu teria feito já antes da partida começar? Meu lateral direito seria o Igor Inocêncio, meu lateral esquerdo seria o Gabriel Risso. Por quê? São jogadores da posição da origem e que ofensivamente eles conseguem agregar mais. Que é a chegada à linha de fundo, que é fazer um cruzamento. O Igor Inocêncio já marcou um golaço aqui mesmo no estádio Moisés Lucarelli num chute de rebote. Então são jogadores que têm um pouquinho mais de personalidade. O Luiz Felipe, quando ele pega a bola, a primeira coisa que ele faz, ele olha para trás para saber se ele tem um zagueiro para poder tocar. O João Gabriel tá jogando improvisado na esquerda, tem 19 anos. É um jogador que eu acho que tem potencial, vai ser lateral direito da Ponte, mas ele é lateral direito, ele tá improvisado na esquerda, então ele mal passa do meio campo, tá preocupado defensivamente. Se a Ponte vai jogar pela vitória no segundo tempo, ela precisa dos seus laterais. Então que o Nelsinho coloque o João Gabriel para chegar à linha de fundo e o Luiz Felipe para chegar na linha de fundo. Tem que correr um pouquinho mais de risco, mas tem que ter qualidade no ataque. Então, se fosse para falar de alteração, eu acho que ele não vai fazer, mas seriam nas duas laterais da Ponte. O Carlão de Freitas, e pelos lados do Guarani, olhando para o banco de reservas, e primeiro te pergunto, precisaria mexer ou o Guarani, com as peças que tem, ele conseguiria chegar a um segundo tempo um pouco melhor? Agora, se precisar mexer, tem alguém que possa mudar a história para o segundo tempo? Olha, Pio, eu acho pouco provável que o Alaal mexa no intervalo, mas poderia mexer, até porque os atacantes do Guarani, os de beirada, eles não funcionaram. E é um expediente que o Guarani vai precisar do contragolpe, né? O João Vitor muito mal no jogo, a bola espirrando, não conseguindo dominar. O próprio Heitor do lado direito também não funcionou, pelo menos ofensivamente. O Luan Dias sendo marcado, sendo bem vigiado pelo sistema de marcação da Ponte. O Caio Dantas tenta, né? Daquele jeitão dele, cava uma falta, tal, e é assim que o Guarani tentou chegar. Talvez jogadores, quando ele olha para o banco, realmente ele tem uma pobreza técnica. Mas os jogadores de beirada ele poderia, o Marlon Maranhão, o próprio Reinaldo, que são jogadores mais rápidos para entrar no lugar do Heitor. João Vitor acredito que não, mas no lugar do Heitor poderia ser uma alternativa. Mas, Pio, não acredito que o Alaal vai fazer essa alteração agora no intervalo. Vai esperar um pouquinho o comportamento do Guarani, a maneira como o Guarani volta para o segundo tempo, para ir pensar numa alternativa de mudança. Renato Barbosa está participando aqui no 991869070. Boa noite, está dizendo que vai ser 1-0 para o Guarani. Derivaldo Souza, grande Derivaldo, mandando mensagem. Boa noite, povo abençoado. Hoje já fiz meu treino de 21 quilômetros, agora tô em casa. Que é isso, pelo amor de Deus, 21 quilômetros, vou falar pra você. Acho que não teve ninguém, nem de Ponte, nem de Guarani, que correu metade disso. Até de carro cansa, né, Pio? 21 quilômetros. Não, você tá maluco, pelo amor de Deus. Só de escutar falar já cansa. Ah, não, você nem... só Antônio Lupe. Antônio Lupe, ele gosta de fazer essas coisas. Marcos Vinícius mandando mensagem pra gente, tá dizendo que a Macaca vai vencer, vai fazer 2-0 no segundo tempo. Ô, Cabela, você falou antes do início do jogo que o torcedor
empurrava, né, o narrador, empurrou o time ou, diante desse 0-0 em um determinado momento, o torcedor pontepretano também baixou um pouquinho aquele ímpeto que mostrava antes da bola rolar, em Cabelinha? Baixou sim, Pio. No começo do jogo, até os 20, 25 minutos, estava mais empolgado o torcedor aqui no Moisés Lucarelli. Depois acabou baixando o nível. A Ponte até cresceu dali pra frente, né? Mas a gente vê que o time da Ponte em campo, ele tá diferente dos jogos anteriores aqui. Se é o torcedor que está fazendo isso, ou se é a história do derby que está fazendo com que os jogadores se sintam um pouquinho mais à vontade em campo, jogando um pouco mais, porque nós vimos jogos da Ponte Preta aqui contra o Ituano, contra a Chapecoense, contra o Operário, que foram jogos terríveis, né, da Ponte Preta, que não conseguia acertar passe, não conseguia fazer um lançamento, uma jogada de ataque, uma jogada mais aguda. Hoje não, hoje a gente vê a Ponte fazendo um pouquinho mais assim. Não conseguiu arrematar em gol ainda. Até falei agora há pouco com o Carlão e com o Gabi aqui. Tem que chutar pro gol, não do jeito que estão chutando, né? Tem que chegar mais próximo da área e aproveitar, quem sabe. Mas o torcedor ajuda bastante. Eu acho que o jogador dentro do campo, quando vê o estádio com uma torcida como está hoje aqui, com certeza pesa muito nas costas do atleta dentro de campo, positivamente. Ó, Carlão e Gabi acertaram, porque a gente tem imagens aqui do túnel, né, do time pontepretano, que tá voltando e o Elvis tá com o colete ainda, então não teremos o camisa 10 pelo menos para esse início de segundo tempo. Dando uma passada rápida na classificação da Série B do Campeonato Brasileiro, Santos líder, 56 pontos ganhos, o Sport começou há 3 minutos. O jogo contra o Botafogo de Ribeirão, 0-0, o Sport com esse empate indo a 54 na vice-liderança. Novo Horizontino terceiro, 54, Mirassol é o quarto, 53 pontos ganhos. Próximo do G4, Ceará é o quinto, 51. Na zona da degola, ou pelo menos próximo a ela, o CRB, 16º, 36 pontos ganhos. A Ponte abrindo a zona de rebaixamento, 17ª colocação, 36, o Brusque, 18º, 33, o Ituano, 19º, 31 e o Guarani, ao lanterna, com esse empate está indo a 29 pontos ganhos. Antônio Lupe e Adriana Almeida, as duas equipes estão retornando para o gramado nesse momento. Vocês observam alguma movimentação para mudanças? No Guarani, eu acredito que não. Aparentemente aqui, os 11 que começaram devem reiniciar o jogo. E na Ponte não tem nenhuma mudança. É a mesma que terminou o primeiro tempo. Só um detalhe, vamos torcer bastante para que o serviço logre êxito, porque o mosaico foi bonito, mas uma rede caiu em cima da fiação. Nesse momento, profissionais da Companhia Paulista de Força e Luz estão retirando o mosaico do fio. Se der algum BO... Não vai dar. Aí eu espero que não dê. Não vai dar tudo certo, Antônio Lupe. Vamos pro segundo tempo, as duas equipes já no gramado, Ponte é a mesma, Guarani é o mesmo para todo o segundo tempo. Vem chegando ele. Vai, Cabela! Se o jogo começar mal nessa segunda etapa, eu narro o rapaz lá da companhia de energia lá tirando a rede que tá em cima da lâmpada lá, olha lá. Que beleza, hein? Apita o árbitro! Bola tá rolando, segundo tempo de jogo, segundo tempo do Derby 208. Ponte Preta, Guarani. Futebol, vamos CBN. Agora tem um detalhe também, viu, Lupe? O cara tá num local privilegiado pra ver o jogo, viu? Ah, ele tá num local da hora pra ver o jogo, mas se ele cortar o fio vermelho, aí já era. Olha, a Macaca chega no campo de ataque, o lançamento é feito lá pela direita, tem cobertura ali do Salustiano, brigando pela bola, o Gé, a bola vai pra fora, só tiro de meta que favorece a equipe da Macaca, aliás, do Guarani nesse comecinho de segundo tempo. Comecinho de segunda etapa do derby, estamos com 40 segundos já, tá ali o Vladimir, sai jogando com o Pacheco. Aqui pela direita, Pacheco toca na bola de cabeça, ela vem pela intermediária, Luan Dias tenta fazer o domínio, pede uma falta, o árbitro para, anota a falta, é falta que favorece a equipe do Guarani. Ali pela intermediária, ainda do sistema defensivo, tá lá o Luan Dias para fazer a cobrança, tem Pacheco pela direita, mais atrás quem tá chegando ali é o Bispo, para a cobrança, joga, devolve ele com o Luan Dias,
Bispo deu um tapa na bola pro Pacheco. Na direita, bota no campo de ataque, o lançamento é feito em profundidade. Ali pro Nilson Júnior, tava sozinho, dá um toque na bola, joga para fora do campo. Arremesso é manual para o Guarani, que vai chegando nesse comecinho de segundo tempo do campo de ataque. Pacheco tá lá na cobrança. No manual pela direita, faz o arremesso, joga lá pertinho na linha de fundo. Com o Heitor, domina na coxa, coloca no gramado. Os jogadores encostam na cobertura. Chega o Gabriel Novaes para acabar com a brincadeira e dá o escanteio de graça ali para a equipe do Guarani, viu, Adriano Almeida? É o primeiro do segundo tempo, pelo lado direito do ataque do Guarani. É o Heitor que vai cobrar e tem pressa alguma para fazer o levantamento para a área. Sexto escanteio no jogo, terceiro para a equipe do Guarani. Vai lá o Heitor, sem muita pressa para fazer a cobrança. Perto da direita, vai subir. O árbitro manda esperar. Tem conversa ali no meio da área. Tá ali o Gé conversando ali com o Joilson, Salustiano e o Bacelar. Tem um papo bom ali. Cuidado, hein, Gé? Cuidado, hein, Gé? Vem bola pra área, correu o Heitor na cobrança, levantamento é feito na marca penal, sobe a zaga da ponte para fazer o corte, ela vai sobrando com o Gabriel Novaes, que bota velocidade, levanta a cabeça buscando alguém para fazer o passe, chega ali, marcação para cima dele, o Matheus Bueno. O árbitro manda seguir, só dá um arremesso manual que favorece a equipe da Macaca pela esquerda. O Gabriel Novaes, quando nos primeiros jogos da contusão do Gé, ele entrou bem, fez 2 ou 3 jogos legais, era gostoso. Tecnicamente é diferente. Aí caiu muito também, não é? No jogo não consegue mais fazer aquele... Fisicamente ele sente muito também, né? Muitas partidas, cansaço, às vezes com lesão. Então é um jogador que precisa de sequência, mas tecnicamente é o melhor do ataque da ponte. Ô, Cabela. Oi. Bota a cabeça pra fora da cabine aí, porque essa bola que foi pra arquibancada parece que atingiu um ambulante. Caiu todos os produtos dele ali. Vai lá, Naldo, pega lá um saquinho de pipoca pra nós lá. Olô. Saiu. Saiu o quê, Adriana? A rede que sustentava o gorilão e que estava presa num poste de iluminação aqui pro lado de fora do Majestoso. O funcionário da companhia, a luz do poste até apagou aqui, mas ainda bem não interferiu no restante da iluminação do estádio. E agora vocês podem ver já o funcionário já se movendo ali dentro da caixinha de segurança. Tudo certo agora, mas acho que a gente não vai mais ter gorilão no guindaste, não. Eu assustei a hora que ela falou, saiu a rede. Falei, ih, acabou a energia. Pois é, olha lá. Tá tudo certo. Lá já não tá mais pendurada lá no poste de iluminação. O funcionário já tá recolhendo lá o guindaste que o levanta. Tá tudo certo lá. Só não sabe se vai ter o gorilão de novo. Eu acho que não vai ter mais não, como já relatou aí a Adriana. João Gabriel, toca na bola de perto, direita, bota no campo de ataque, lançamento lá na frente pro Gé, sobe de cabeça o Bacelar, só vem pelo meio, o Castro fica na roubada de bola, rola a bola rapidamente ali com o Iago Dias, faz o domínio, vem no sistema defensivo, dá um tapa na bola pro Luiz Felipe, lá pela direita, encara a marcação do João Vitor, protege, recua, como o Gabi já salientou, ele pega a bola, ele gira, ele olha se tem o zagueiro atrás, tem zagueiro ele toca, é mais fácil onde não tem ninguém ele acertar o passe, que tentar acertar o passe onde tem alguém. 4 minutos e 20 deste segundo tempo. Continua 0-0 o placar do jogo. Vem Macaca para o campo de ataque ali pela intermediária. Chegava no campo de ataque, quem faz a roubada é o Heitor. Bota na frente ali com o Caio Dantas. O árbitro para o jogo, anota uma falta pro Guarani em cima do Caio Dantas. É mais uma, viu, Adriana? É mais uma vez. O Caio Dantas ia tentar sair na velocidade. Foi pego pelo Joilson. O Joilson fez a falta, reclamou, mas a falta tá marcada. O Guarani, naquele compasso, sem muita pressa, não tô entendendo muito bem essa estratégia do Lanterna da Série B, viu, Cabela? Pois é. Será que o Guarani já aceitou a situação? Porque jogar num momento como esse, Carlão, desse jeito? Não, inadmissível aceitar essa situação. A gente Pois sabe que a fuga do rebaixamento ela é muito complicada, mas no jogo diante da Ponte ele não pode aceitar jamais um eventual rebaixamento. Sem pressa nenhuma para jogar ali a equipe do Guarani. Toca no campo de ataque, a Ponte já recupera. Vem por baixo ali o Joilson, rasga no bico da bola, joga em direção ao campo de ataque no meio do caminho. Ela sobra com o Bispo, toca na bola, faz a tabelinha com o Matheus Bueno. O Heitor tenta dar um tapa na bola, toca errado. Quem tenta consertar é o Dodô para a equipe da Ponte. Joga a bola com o João Gabriel pelo lado esquerdo, já rola a bola com o... Quem chega ali é o Gabriel Novaes, vai trabalhando, Novaes faz o domínio, ajeita na perna direita, o Heitor acompanha, ele recua para começar de novo com o Nilson Júnior, que recua mais uma vez lá com o Lon Ribeiro. Domina o goleiro da meia-lua da grande área para sair jogando para a equipe da Macaca. Ele faz o lançamento lá na frente, ali para o Iago Dias. Tem junto dele ali o Bacelar. De cabeça o zagueiro leva melhor, toca na bola no meio-campo. O Castro sai, faz a abertura com o Novaes. Devolve no João Gabriel, toca a bola pelo meio. Emerson para o Nilson Júnior.
Ele toca lá com o Joilson, vai pra cima dele o Caio Dantas, e o Joilson recua de novo. Aí o torcedor não gosta, né, Gabi Castro? Aí o torcedor não gosta, né? Mais uma vez, bola recuada. A Ponte não consegue encontrar um espaço da frente, recua pro goleiro. Falta confiança, né? A jogada de segurança que quer. Se eu jogar pra frente e errar, a torcida vem pressionar. Então, faço o mais simples, jogo pra trás pra acertar este passo. Falta um pouquinho de confiança, de ousadia. Arremesso manual mal cobrado. Sobe de cabeça o Pacheco para fazer o corte ali no meio. Castro não consegue tocar na bola. Vem Caio Dantas. Quem se estica tudo para fazer o corte foi o Joilson. Repõe a Ponte Preta no campo de ataque. O Pacheco faz o corte. O Heitor fica com ela. Domina, coloca no gramado. Rola a bola ali pela meia. Tem a marcação do Emerson para cima do Luan Dias. O árbitro para o jogo. Anota uma falta. É falta que favorece a equipe do Guarani no sistema defensivo. Vamos chegando a 7 minutos deste segundo tempo. Tá 0-0 o placar do jogo. Trabalha mais uma vez a equipe do Guarani na saída de bola lá com o Salustiano. O zagueirão faz o domínio, já vai para cima dele, ele faz o lançamento. Lá na ponta canhota, lançamento é feito em profundidade lá para o João Vitor. Ele faz o domínio, tem marcação para cima dele do Luiz Felipe, a bola acaba saindo, arremesso é manual para o Macaca. Já tem pressa na cobrança, Joilson tenta o lançamento. O Caio Dantas faz o corte ali à frente, toma uma bolada no rosto e cai no gramado. E a torcida pega no pé. Tomou uma bolada, caiu, foi à sua frente aí, né, Adriana? Ele foi tentar combater aqui uma bola, roubar ali na surpresa, na defesa. E aí quando o Joilson chutou, essa bola bateu meio na orelha, perto do ombro e num canto da cabeça do Caio Dantas. E aí ele já logo levantou a mão, pediu um atendimento, o Wilton pede para esperar, ele vai continuar, não vai precisar de atendimento. Acabou. Opa! Superliga Masculina de Vôlei, segundo set no ginásio do Taquaral. Campinas abre 2-0. Segundo set um pouco mais equilibrado, 25-20 para o time campineiro. 8 passados deste segundo tempo, 0-0 placar do jogo. Vai lá na reposição de bola, Luan Ribeiro. E a torcida pede Elvis. A torcida já faz o coro aqui no Moisés Lucarelli, pedindo a entrada do maestro Elvis em campo. Tá precisando, né, Gabi? Para trazer mais qualidade, para trazer mais técnica, criação de jogada. A Ponte não finalizou, o Vladimir não jogou as últimas 3 rodadas, a gente não sabe se ele tá bem ou se ele tá mal, não fez uma defesa. Trabalha mais uma vez no campo de ataque, a equipe do Guarani vem lá pela esquerda com o João Vitor, encara a marcação do Luiz Felipe, botou para dançar, sassaricou de um lado, de outro, vem cruzamento, Caio Dantas recebeu na área, a bola toca no braço do Heitor. Bateu no braço do Heitor ali com o braço escancarado. O árbitro para, nota falta, é falta para Ponte Preta no meio da área. Deu para ver daqui de cima, estava escancarado o braço, Adriana. O Caio Dantas tentou primeiro dominar essa bola e ela passou por ele. Na hora que chegou no Heitor, foi meio no susto. Ela bateu no chão, quicou, subiu, bateu no braço. A Ponte vai cobrar. O coro aumentou, hein? O coro tá aumentando, tá tomando quase que conta do estádio já, viu, Lupe? Todo mundo pedindo o Elvis. Tem alguma movimentação no banco? Tá no banco em aquecimento. Na verdade, está atrás do gol. Defendido pelo Luan Ribeiro, em aquecimento, camisa 10 da Ponte. Ponte toca a bola na campo de ataque, lado esquerdo ali com o Dodô, ele faz o domínio, tem marcação do Heitor pra cima dele, recua com o Nilson Júnior, tem 2 jogadores da marcação, ele rola a bola pelo meio, ali com o Emerson faz a abertura com o Joilson lá pela direita, trabalha a Macaca chegando no campo de ataque, vem descendo, Luiz Felipe recebe, encara a marcação do João Vitor, já bota na frente, lançamento ali de fundo, lá pro Iago Dias, tentou cruzamento, bateu em cima do zagueiro, foi pra fora, escanteio que favorece a equipe da Macaca, lá pela direita, Lupe. É méritos pro Iago Dias, porque o passe do Luiz Felipe veio muito forte. Ele conseguiu chutar em cima das pernas do Salustiano e ganha o escanteio. Pelo lado direito, Dodô, beijo na bola, camisa 7 da Ponte na cobrança. Uma beijoca na bola para fazer o levantamento, que vem bola para dentro da grande área, tá todo mundo lá pelo meio, autoriza o árbitro, Dodô na cobrança do quarto escanteio para Macaca em todo o jogo, vai para a bola na perna direita, faz o levantamento, marca penal, sobe a zaga do Guarani, faz o corte no primeiro lance, briga por ela, ali na entrada grande área o próprio Luiz Felipe, só que a zaga do Guarani dá o bico na bola, joga para o campo de ataque, o Heitor sai carregando lá pelo lado esquerdo, evita a saída, faz o break, levanta a cabeça, bota a bola ali pelo meio, tentava uma finta, perde a bola. Recupera a Macaca já com o João Gabriel mais uma vez ali no sistema defensivo. E a torcida começa a ficar impaciente aqui no Moisés Lucarelli, né, Carlão? A torcida quer alguma coisa diferente da Ponte. Porque tá muito trivial, né? A Ponte, ela telegrafa muito o que vai fazer. Fica fácil para a marcação do Guarani. Ponte vem para o campo de ataque, o Gabriel Novaes tentou uma enfiada de bola, era para o Iago Dias, a zaga cortou, a bola vai para fora.
É manual para ponte, lado esquerdo, João Gabriel na cobrança. Já faz a cobrança ali com o Novaes. Ele vem pela meia, tem a jogada em cima dele, a marcação forte para cima dele, cai no gramado, reclama de uma falta, o árbitro que não foi nada. Ela sobra com o Luan Dias, já dá um tapa na bola lá pelo lado esquerdo com o Jefferson, bota a velocidade, Guarani chega no campo de ataque, lado esquerdo, fez a abertura, João Vitor recebeu o bico da grande área, Sacharicou, carregou, buscou linha de fundo, preparou o cruzamento, vem por baixo a marcação, Ponte Pretana com o Joilson, dá um bico na bola, tira o perigo da grande área, bota para fora. Chegou bem o Guarani pela esquerda, Adriano Almeida. Na tentativa do João Vitor, e aí ele perdeu a passada, cruzou muito fraco, a marcação ficou tranquila com a Ponte. Guarani com muitas dificuldades de organizar uma jogada de ataque. Vamos girar tempo e placar do jogo aqui no futebol da CBN Campinas. 11 minutos e 40 de bola rolando. Segundo tempo de jogo, 32ª rodada. É a rodada do Derby 208 para você acompanhar aqui no futebol da CBN Campinas. O placar está assim, ó. Ponte Preta. 0 para Ponte. Guarani. 0 também para a equipe do Guarani. Pio. Central da Bola. Série B do Campeonato Brasileiro, 17 minutos na Ilha do Retiro. Sport e Botafogo de Ribeirão vão empatando por 0-0. Daqui a pouquinho, às 8 da noite, em 14 minutos, Série A tem Juventude Palmeiras. Futebol Globo CBN. Passamos de 12 minutos, este segundo tempo, trabalha a bola, saída mais uma vez o Guarani com o Bacelar, torcida se levanta, começa a cantar para ver se acorda o time da Ponte, bota lançamento feito para o campo de ataque, a bola quica no gramado, sobe ali de cabeça, quem dá um tapa na bola é o Bispo, ela vem com o João Gabriel que responde, o lançamento foi feito ali pela esquerda, o Gabriel Novaes não chega na bola, quem chega para ficar com ela é o Bacelar. Bacelar recua lá com o Vladimir, goleiro, fica lá no meio da área, tranquilo, pisa na bola, olha de um lado, olha do outro e faz o lançamento pro Pacheco. Faz o domínio, coloca no gramado, tem marcação do Novaes pra cima dele. Novaes fica caído, pica a mão no rosto ali. O Pacheco vem pra cima, rola a bola lá pelo lado esquerdo, domina. João Vitor fez a abertura, lado esquerdo, quem chega é Iago Dias da cobertura. Pra fazer o corte, dá um bico na bola, joga pro campo de ataque. Sobra de bola mais uma vez, só que ela vai pra fora. Revestiu manual para a equipe do Guarani no campo de ataque. Fala, Gabi. Agora faltou confiança pro João Vitor, né? Porque ele fingiu que ia dar pro lateral que estava passando, que era o Jefferson, abriu, finaliza, tenta, não. Ele foi lá e deu pro lateral, só que o Jefferson não passou. Oportunidade desperdiçada pelo Guarani. 13 minutos e meio, Guarani vem para o campo de ataque, vem com o Luan Dias, fez o toque na bola, tabelou, recebeu de volta na grande área de cavadinho, tapa, chega o goleiro para fazer uma defesaça, Luan Ribeiro. Guarani aperta, vem com o Luan Dias mais uma vez para o domínio, bico da grande área, recua com o Matheus Bueno, protege a bola, Dodô encosta, ele xingou de um lado, de outro, saiu do lance, tenta um tapa na bola, Luan Dias vem na tabela feita, bola enfiada na área, chega Joilson por baixo para fazer o corte, defesaça do Luan Ribeiro, Adriano Almeida. Melhor jogada de ataque do Guarani em todo o derby até agora. Ele fez uma tabela com Caio Dantas, recebeu na frente. Ficou na cara do Luan Dias, tentou por cima, um toquinho por cima. Mas aí o Luan Ribeiro levantou os braços e evitou que seria o gol do Guarani. Carlão de Freitas, que defesaça do goleiro da Ponte, hein? Defesaça do Luan, melhor momento do Guarani no jogo, uma tabela, uma infiltração do Luan Dias. Tava comentando com o Gabs aqui, tá bom pro Guarani jogar ali do lado esquerdo de ataque. Luiz Felipe tá sentindo muito, o Guarani fazendo o famoso 1-2, né, a tabelinha e conseguindo entrar na defesa da Ponte. A melhor jogada do jogo até aqui. 14 minutos e meio, Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem derby. Unimed Campinas. A vida é sobre cuidado. E de cuidado a gente entende como nenhuma outra. Rouba a bola, equipe da Ponte com Gela pela direita. Briga pela bola com o Salustiano. Bola para fora. Remexe manual que favorece a equipe do Guarani. O Gé recebeu um presentaço aí, Lupe, não soube aproveitar, hein? Aí depois ele deu o presente de volta pro Salustiano. Ele não gostou muito do presente, devolveu pro Salustiano. O Gé tocou por último na bola. Arremesso lateral. O Jefferson vai colocar a bola em jogo. Voltou aquela história, ou não chegou a parar de pode só aquecer 6 de cada vez, é isso? É, olha lá, trocou na Ponte, ó. Foi uma outra galera lá aquecer. 6 por vez. Mas quem permanece é o Elvis, viu? Ele não sai de lá, não. É, o Elvis não sai de lá, ele continua aquecendo. Ele deve estar bravo, não quer ficar no banco, não. Nem na hora do aquecimento. Cai no gramado, o Zé pedindo uma falta, a torcida reclama, o árbitro disse que não foi nada. Segue o Guarani que vem pro ataque, vem com o Luan Dias, bota na frente, lá na ponta canhota, João Vitor, carrega, vem Luiz Felipe na cobertura. Guarani. Ele faz o break, na frente do Luiz Felipe, vem na linha de fundo, pinta o cruzamento, vem rasteirinho, vem Joilson.
Pegou na orelha da bola, ela sobe, desce, cai ainda no ataque do Guarani, que vem trabalhando a bola esticada lá na ponta canhota. Vai lá Luan Dias pra cima do Luiz Felipe, que gira, joga pra fora do campo, arremesso manual pro Guarani no campo de ataque lá pela esquerda. Bola recuada ali no Joilson ali pelo meio, bola rasteira. Tem que tomar cuidado ali a zaga da Ponte. Como também tem que tomar cuidado na zaga do Guarani, que tá dando umas pichotadas ali, pode favorecer o ataque de cada um dos lados aí daqui a pouquinho, hein? 16 minutos, é o segundo tempo, tá 0-0 o placar do jogo. Luan Dias com ela, faz a tabelinha, rola a bola com o João Vitor, devolve lá na linha de fundo. Luan Dias com ela, atrapalha, Saricou de um lado de outro, bola rolada, chegou pra batida, caiu Dantas, explode em cima da zaga da Ponte, ela volta com o Luan Dias, o Guarani aperta, vem pra cima, espreme a Ponte nesse momento, pintou o cruzamento, rasteiro por baixo, chega Joilson. Joga pra fora, escanteio, aperta o Guarani, espreme a Ponte. Adriana. Guarani melhora e sempre explorando o lado esquerdo do ataque. Agora, mais uma vez, uma tentativa de cruzamento. Essa bola resvalada pela defesa Ponte Pretana sai em escanteio. O Luan Dias por ali, mas tem jogador da Ponte. Eu acho que é o Nilson Júnior quem tá caído aqui com bastante dor. Que é o Luiz Felipe, não, é o Emerson. Emerson. Pode falar, Adri. É o Emerson. Sentindo bastante, eu não sei não se vai dar para ele, porque eu vi alguns jogadores fazendo sinal, aquele sinalzinho de substituição com o dedo, no momento em que a torcida da Ponte intensifica os gritos por Elvis. 17 minutos e 20. Carlão, o Guarani vive o melhor momento do Guarani no jogo. Vive o melhor momento de confiança, os jogadores soltos, as jogadas pelo lado de esquerdo de ataque do Guarani, elas estão saindo, o Caio Dantas já chegou para finalizar. É um Guarani confiante, Cabelo, para dizer que está próximo do primeiro gol. É um Guarani que vive o melhor momento da partida, criou a principal oportunidade com o Luan Dias, o Elvis está chegando aí, mas atualmente estamos com 17 minutos, até aqui o Guarani joga melhor que a Ponte. Já foi lá, o Elvis é chamado, acho que deve ser justamente no lugar do Emerson, né, Gabi? Tem outro, acho que é o Hudson também tá ali com o Nelson. Eu acho que não, o Hudson deve ser no lugar do Emerson, ele não vai abrir mão dos dois volantes, deve sair ou o Iago Dias ou o Gabriel Novaes. Muito bem, então os dois jogadores ali na lateral do campo, vem aí daqui a pouquinho Elvis e Hudson na equipe da Ponte. O Edson não, só o Hudson, né? É. O Edson Elvis. Não tá nem no banco, né, Otávio? Eu falei Edson, Elvis. Então entenda Elvis. Ah, então tá bom. Elvis e Hudson. E Hudson, isso. Elvis e Hudson. É quase igual. Vamos lá, a plaqueta vai subir, só tá aguardando a saída ali autorização do árbitro para autorizar as duas trocas na Ponte Preta. Sai o 35, entra o 10, sai o Novaes. Sai Novaes, entra Elvis na Ponte Preta, é a primeira mudança. E a outra é o Hudson, né, que tá entrando no jogo, camisa número 80, na vaga do Kim. É o Castro? Não. Acho que é o Emerson, não é? Emerson. Ah, muito obrigado, Emerson. Camisa número 18, o Emerson tá fora, o Hudson com 80 tá no jogo. Muito bem. E tem informação de Rafael Pio. Fale, Pio. Gol do Sport, 19 minutos do primeiro tempo lá na ilha. Fabrício Domingues abre o marcador, 1-0 para o Sport, resultado que faz com que o time pernambucano empate em número de pontos com o Santos, mas no saldo de gols o Peixe ainda é o líder. Escanteio para o Guarani, levantamento feito na grande área, sobe a zaga para fazer o corte, o Elvis dá um tapa na bola para sair dali com o Iago Dias, a devolução é com o Elvis, lá pela direita, tá fresquinho no jogo, vem com vontade para o campo de ataque, o lançamento é feito lá para o Jeff na ponta direita, que chega Jefferson por baixo, para fazer o corte, joga a bola para fora, arremesso é manual, que favorece a equipe da Macaca, é lá pelo lado direito de ataque, tem jogador do Guarani que ficou aí, parece que é o Jefferson, é isso, o Lupe? Jefferson tá caído, mas o árbitro manda voltar o arremesso lateral. O Jefferson tá com a mão direita no tornozelo direito. Muito bem. Começar por você, Gabi Castro, substituições da Macaca. Emerson por questão de lesão, entra o Hudson, que tem uma característica parecida de mais marcação, por isso ele não opta pelo Ramon Carvalho, que poderia dar uma dinâmica maior para este meio campo, e depois esperado a saída de um atacante, falei Iago Dias ou Gabriel Novaes, partida ruim do Gabriel Novaes, não deu uma finalização no gol, pouco contribuiu, entra o Elvis então no meio campo centralizado e o Dodô cai para a esquerda.
Trabalha a Macaca no campo de ataque. Dodô recebe já do lado esquerdo para fazer o domínio. A marcação encosta para cima dele. Deu um tapa na bola ali pela meia. Que chega a vacilar para fazer o corte. O Elvis briga pelo lance. Sobe de cabeça para fazer o corte. O Castro volta no Luan Dias. Dá uma fintaça ali entre as canetas do Castro. Mais uma vez, agora faz a finta. O Castro fica sentado. Quem vem para consertar ali é o João Gabriel, que sente o choque. Tá caído. O camisa número 20 da Macaca. Trabalha no campo de ataque mais uma vez o Guarani. Chega lá pela esquerda. Jefferson domina. Recua para começar de novo com o Matheus Bueno. Toca na bola, faz a abertura. Jefferson rola, linha de fundo, trabalha mais uma vez. Agora sim, Luan Dias toca na bola, entrada grande área. Matheus Bueno recebeu, brecou, olhou, tocou na linha de fundo. Bola boa, vem pelo meio, bola rolada para trás, chegou por baixo. Caio Dantas tentava o toque quando ele gira o corpo, a zaga na ponta e faz o corte. Chega bem a zaga da Macaca na boa descida da equipe do Guarani, hein, Adriana? Mais uma vez pelo lado esquerdo, agora o cruzamento rasteiro, né? Normalmente ele vem rasteiro quando procura o Caio Dantas, mas o Caio Dantas tá muito marcado, principalmente pelo Joilson. Se o Caio Dantas for tomar uma água ou for fazer alguma coisa no vestiário, o Joilson da Ponte vai junto. Tá caído mais uma vez. O Jefferson pede atendimento médico, jogador do Guarani lá do outro lado para você. Oi, pois não, fala, Pio. Me permite só um detalhe. Lupe, desculpa. Sou eu. O Gé, ele precisa colocar a cabecinha no lugar, porque senão ele vai terminar o jogo. O árbitro não marcou nenhuma falta em cima dele e todas as que ele vai tropeçando na bola, junto com o adversário, ele tá marcando a falta do atacante que tá reclamando bastante. E o Elvis recebe cartão amarelo agora. Por pouco eu achei que fosse o Gé, mas não é. Também. É o Elvis que recebe cartão amarelo por reclamação. Então só um detalhe, em relação ao Gé, que tá marcado pelo árbitro. Carlão de Freitas, e para você a substituição na Ponte? Olha, é claro que o Elvis, ele robusteça o time da Ponte, deixa um time mais qualificado, cria alternativas, faz com que o Dodô jogue mais, o próprio Gé também. Agora, ela pode perder esse meio campo, né? Porque o Elvis é o cara só da criação, ele não é o cara do contato, não é o cara da imposição física. Mas, de qualquer maneira, a Ponte precisa sair lá de trás, porque o Guarani estava dominando. Já passamos de 22 minutos deste segundo tempo. Vem Guarani para o campo de ataque pela direita. Pacheco recebe, faz o domínio ali na frente do Dodô. Toca na bola, o Heitor recebe, rende a lateral do campo, tenta a devolução. João Gabriel faz o corte e joga para fora em manual, que favorece a equipe do Guarani. Campo de ataque pela direita, vai chegando o Bugre. Vamos chegando a 23 minutos deste segundo tempo. Fica ali o Caio Dantas, faz a finta de corpo, invade a grande área, faz o break, prepara o toque, a batida feita, sobe a zaga, faz o corte ali pelo meio. Hudson de cabeça, tira o perigo da grande área. Dodô domina do peito, coloca no gramado, carrega na contramão, faz o passe errado. Matheus Bueno agradece o presente, fica com ela, já devolve aqui pela direita. O Hudson vem que nem um trator pra cima do Matheus Bueno. Vem Pacheco, domina, devolve. Matheus Bueno ginga de um lado, carrega do outro, toca no Pacheco, tenta a fita, tenta o toque por baixo. João Gabriel faz a roubada, mas fez o passe errado. O Bispo já repõe Guarani no campo de ataque. Pacheco vai trabalhando a bola como quer a equipe do Guarani no campo de ataque. Na tabelinha vem Matheus Bueno na frente da grande área, carregou a bola, preparou, bateu, Ziriguido! Guarani! Guarani é do Bugrão! Matheus Bueno, eu dizia, vem como quer o Guarani pro campo de ataque. Tabelinha feita, Matheus Bueno recebeu na frente da grande área, carregou, escapou da marcação de perto da canhota. Canto esquerdo do Luan Ribeiro, rasteirinha. Bota pro fundo do gol, deu Ziriguido. Para o Bugrão, Matheus Bueno. Nada pra Macaca, Adriano Almeida. No momento em que o Guarani era melhor no derby, ele é coroado com um gol, depois da troca de passes. Apesar do lado esquerdo tá funcionando muito bem, o gol veio e começou do lado direito do ataque do Bugre. Uma boa troca de passes, o Matheus Bueno pegou essa bola com confiança. Carregou do lado direito, ele foi trazendo para o centro. E aí quando teve espaço, um chute rasteiro no canto esquerdo do Luan Ribeiro, que até esticou todo o braço, sem chances. Silencia o majestoso Matheus Bueno para fazer Guarani 1-0. Tá na frente o Bugrão, Matheus Bueno marca 23 minutos deste segundo tempo. Meu caro Gabi Castro, a gente dizia, o Guarani tá em cima, é o melhor momento do Guarani no jogo.
Méritos do Alan Al, né? Mudou a postura do Guarani no segundo tempo. É um Guarani que veio pro derby. Eu citei a apatia, né, do Guarani no primeiro tempo. O segundo tempo foi diferente. Ele foi gostando do jogo, até porque ele viu na Ponte Preta nenhuma finalização até agora. 25 minutos de jogo. E aí o seu adversário anima. O Guarani começou a tocar bola, explorando muito o lado esquerdo. O gol saiu pelo lado direito. Então era um Guarani que era melhor. Deu espaço para o Matheus Bueno. 1-0 no segundo tempo, com merecimento para o Bugre. E a Ponte Preta não consegue esboçar um momento melhor desse segundo tempo, né, Carlão? Em nenhum momento, né? Ela não conseguiu exigir do goleiro Vladimir, aliás, durante todo o jogo, apesar de ter feito um primeiro tempo melhor, mas nas brigas, na imposição, mas agora tecnicamente ela não exigiu do sistema defensivo do Guarani, ao contrário do Bugre, que no segundo tempo veio para jogar, jogou, vai construindo aí uma vitória super importante. E a Ponte está agora assustada, né? Vamos ver como que a Macaca vai reagir depois desse golpe. Vem Ponte para o campo de ataque, lançamento feito, Zé briga pela bola, chega a marcação para cima dele, a bola sobra com o Bispo já carrega a bola, bota no campo de ataque, chega Caio Dantas, em cima da linha de desarme do campo, toca ali para o Luan Dias tenta ali um chapelaço para cima do Hudson, recebe o toque, a falta está anotada e o jogo está parado aí, viu, Lupe? Tá parado porque o Hudson acabou tomando um drible, empurrou o Luan Dias, né? Colocou a mão no rosto, ele não ouviu o apito, tentou fazer o desarme, aí gerou uma confusão, mas todo mundo já tá ali em paz, só que o Luan Dias tá caído, com a mão no rosto, camisa 10 do Guarani. Agora, Gabi Castro, Hudson entrou para fortalecer a marcação, como estava fazendo o Emerson. Só que a qualidade é muito diferente e agora a Ponte vai precisar mexer de novo porque vai precisar de um cara para empurrar um pouquinho mais a Ponte para frente. E não conseguiu até agora, né? O Hudson não fez o papel do Emerson, que estava fechando o meio-campo. A dupla deu muito certo. Castro e Emerson, o Hudson está deixando espaço, mas tem uma questão também. No segundo tempo, o Luan Dias está jogando muito melhor em relação ao primeiro tempo. 27 minutos, Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. É falta para o Guarani, lá pelo lado esquerdo, vai se ajeitando ali. Tem dois jogadores da marcação, a Adriana Almeida. É o Heitor e o Luan Dias, eles que geralmente são os homens da bola parada do Bugre. Heitor e Luan Dias. O Heitor no primeiro tempo jogou uma bola ali, uma cobrança de falta quase que dessa posição, assustou todo mundo. Heitor na bola, faz o levantamento direto pro gol, sai Luan Ribeiro, dá um soco na bola, tira o perigo, sobra de bola na saída para a equipe da Macaca, o Iago Dias, coloca no gramado, bota a velocidade, chega por baixo para fazer a roubada. Mais uma vez é do Dias pro Dias, quem ficou com ela foi o Luan Dias, já vem no ataque, vem descendo, vem carregando, breca, ajeita a perna canhota, busca alguém para fazer o passe, a Guarani aperta, vence o jogo, 1-0, bola rolada ali pela meia, com o Matheus Bueno, devolve, Pacheco, toca do lado, quem vem é o Heitor, vem para o campo de ataque com Pacheco e Heitor, Pacheco devolve, mais uma vez o Matheus Bueno pro domínio, ali à frente da grande área, deixou curtinho do lado com o Luan Dias, a marcação é do Castro para cima dele, ele protege a bola, gira o corpo de um lado de outro, toca mais atrás com o Bispo, faz abertura pela direita, vem o Pacheco, toca na bola, Guarani vai tocando a bola, vai botando a Ponte Preta para correr atrás do prejuízo. Rafael Pio, a informação, Pio. 28 minutos do segundo tempo na ilha, é gol do Sport. Christian Barleta marca o segundo pro Sport, aliás, do primeiro tempo. Agora Sport 2, Botafogo 0. Com esses resultados, Cabela, o Guarani tá subindo para 31 pontos, mesma pontuação do Ituano, mas ainda é o lanterna e a Ponte volta pro Z4. 17ª colocação, 35 pontos ganhos. Passamos de 29 minutos, é o segundo tempo. Jamerson Manuel cobrado, Zé tenta fazer o domínio, cai no gramado, pede falta, o árbitro que não foi nada, segue o jogo. Ele dá falta, na verdade, para a equipe do Guarani e dá um arremesso manual para a equipe do Guarani ali pelo lado direito e o Zé de novo. Quase que ele se enrosca ali com o Heitor, né, Lupe? É o Pacheco que tá por ali, 28. Era ele que estava se enroscando ali com o Zé, que chutou em direção ali ao jogador do Guarani. Por sorte a bola não atingiu o Pacheco, porque senão a confusão ia ser armada aqui no estádio Moisés Lucarelli. Agora, Carlão, tem que alguém encostar no Zé e falar, calma aí, meu filho, senão daqui a pouco a gente fica com 10 em campo. Não pode, tem que ter cabeça no lugar, tem muito jogo pela frente, apesar de que o Guarani, mesmo com a abertura do placar, permanece melhor que a Ponte, permanece jogando no campo da Ponte. Olha a Macaca aí, não vai dar em nada. Não. Vai lá, Carlão. E o Gé precisa tomar cuidado. Agora vem Matheus Regis aí, o Nelson vai ter que abrir mão de um volante, tirar o time lá de trás para tentar. Vai se expor, é bem verdade, é o jogo que o Guarani gosta, mas não tem outra alternativa. Sai Matheus Regis, tira o atacante, Iago Dias, 11.
Entra Matheus Regis com a 77 na ponte. Muito bem, tá aí, portanto, mais uma troca do Nelsinho Batista, Matheus Regis. Poderia pensar num volante, abrir mão de um volante, né? Porque É. a ponte, na verdade, taticamente não muda nada a saída do Iago Dias, só muda o nome. Passamos em 30, toque CBN marcou, passamos em 30, vem bola pro ataque da equipe da Macaca, quem chega por baixo é São Luciano, dá um bico na bola, ela sobra pela intermediária, mais uma vez vai trabalhando de João Vitor, faz abertura, Caio Dantas vem buscar o jogo, aqui pela direita, dá um tapa na bola pela ponta direita, o Nilson Júnior chega já com jeito que todo mundo conhece, rasgando, dando um bico na bola, ela vai para fora do campo. Só arremesso manual que favorece a equipe do Guarani, é pela direita. Pio. Começou lá no Alfredo Jaconi, Cabela. 1 minuto de bola rolando. Juventude Palmeiras 0-0. Bom número de torcedores do Verdão lá no Jaconi. Sobra de bola com o Elvis, ali pela intermediária, dá um tapa na bola pro Castro, pelo meio campo, já fez o passe errado, lá do outro lado o Landia chega, agradece, aliás era o João Vitor que chegava ali, toca na bola, sobra com o Matheus Bueno de calcanhar, rola do lado com Jefferson que faz a abertura lá pelo lado esquerdo, corre para evitar a saída do João Vitor, quem chega por baixo é Luiz Felipe, rasgando, dá um bico na bola, joga para fora do campo em arremesso manual que favorece o Bugrão. A Ponte sentiu muito o gol, ela tomou aos 23, nós estamos chegando com 31 e 40, quase 32 minutos, são 9 minutos que ela não conseguiu fazer absolutamente nada do meio para frente. O jogo é totalmente dominado pelo Guarani no momento. Mas já estava assim antes do gol. O Guarani já estava dominando e a apatia, o problema agora é a apatia, porque antes a Ponte tentava e errava, agora ela está apática. Vem pro campo de ataque o Guarani, sai ali Luan Ribeiro, faz a defesa ali à frente do Caio Dantas. Luan Ribeiro tenta a reposição rápida de bola, despacha para o campo de ataque, faz o lançamento, buscando o Matheus Regis, aqui pela ponta esquerda, tem Pacheco em cima dele, Matheus Regis briga pela bola, o Pacheco leva melhor, coloca no gramado, sai jogando rápido ali com o Bispo faz abertura com o Heitor, vai na tabelinha, Pacheco tenta a devolução, a bola vai para fora, é arremesso manual que favorece a equipe da Macaca. João Gabriel chega na cobrança ali, ele faz o arremesso para o Elvis, domina no peito, coloca no gramado, tenta a devolução, 2 jogadores em cima dele, na bola travada, o Elvis cai no gramado, pede falta, segue o jogo, com o Guarani no ataque de novo, lá pelo lado esquerdo, mais uma vez por ali com o João Vitor, rola a bola pelo ciclo central do gramado com o Matheus Bueno, o autor do gol, até aqui 1-0, o Guarani tá ganhando o derby, 32, vamos girar, tempo e placar do jogo no futebol da CBN Campinas, 32 minutos e 40, segundo tempo de jogo, é o derby 208, placar CBN tá assim, ó. Ponte Preta. Vem Guarani pro ataque mais uma vez com o Luan Dias, bola rolada, Caio Dantas recebeu a entrada da grande área de calcanhar, devolveu, Luan Dias brecou, preparou, batida colocada, pega Luan Ribeiro. O placar da CBN tá assim, ó. Ponte Preta. 0 pra Macaca. Guarani. 1 pra equipe do Guarani, Pio. Central da bola. Série B, Ilha do Retiro, o Sport vai batendo o Botafogo de Ribeirão por 2-0. Na Série A, no Alfredo Jaconi, Juventude e Palmeiras, 4 do primeiro tempo, 0-0. David de Jandira tá dizendo o seguinte: estou vendo o jogo pela TV, mas ainda não vi a cor do Guarani. Ainda bem que estou ouvindo pela CBN, só assim para esse jogo ter emoção. Essa não é a minha Macaca. Futebol Globo CBN. Vem Ponte pra cima, lançamento feito, entrada grande área lá pela direita, Dodô escorregou, não fez a batida. Pra mim aqui ele escorregou, ele tentou alguma coisa de efeito aí, Lupe. Escorregou, Cabela. 33h50, Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Unimed Campinas, a vida é sobre cuidado e de cuidado a gente entende como nenhuma outra. O Grão no ataque, mais uma vez o Heitor tenta a finta ali pra cima do Nilson Júnior. O zagueirão faz o corte, gira o corpo, dá um tapa na bola, faz a abertura com o Matheus Regis. Encara a marcação do Bispo, vem por baixo o Bispo, rola a bola pra fora, arremesso manual pra equipe da Macaca, campo defensivo. Gabi Castro, você mudaria alguma coisa na Ponte Preta nesse momento? Postura, eu acho que a Ponte precisa ter uma postura mais aguerrida, precisa colocar, o Elvis entrou em campo, precisa chamar a responsabilidade, o Elvis também, ele tá prendendo muitas jogadas e aí a Ponte não tem velocidade, então precisa colocar o Dodô no jogo, o Dodô precisa recuar um pouquinho, faz tabela com o Elvis, qualifica um pouquinho mais para poder chegar no campo de ataque e finalizar. Vladimir não fez uma defesa até agora, 35 do segundo tempo. Tem jogador da beirada do campo ali, para entrar é o 77 que vem aí, viu, Adriano Almeida? É, o Marlon Maranhão, muito provavelmente no lugar do Heitor, é isso mesmo, Cabela, o Guarani fazendo a primeira alteração dele no jogo. Vai embora o camisa 2, Heitor, para a entrada do 77, Marlon Maranhão. Tá aí, portanto, a troca do Heitor deixando o campo e entrando o Marlon Maranhão em campo, pois não? E parece
Everton Brito conversando com o Nelsinho Batista. Trabalha a série de bola mais uma vez, a equipe do Bugre tá aperrado na bola, sobra com o Castro, devolve pro Dodô, assim não, né? Aí o Castro deu uma sapatada na bola, foi lá com o Vladimir que bota a ordem na casa, agradece, bom pro Guarani que já sai jogando lá pelo lado esquerdo com o Jefferson. Ele vem carregando a bola, tem João Vitor, ele fez o passe lá pela direita, mais pela esquerda mais uma vez. O João Vitor já pega a bola, faz a velocidade, lado esquerdo, bota na frente, lançamento foi feito, chega por baixo para fazer o corte. Chegava por baixo ali o Luiz Felipe, o corte feito, a bola foi para fora, só tiro de meta e tá dando escanteio. Tá dando tiro de meta, favorece a equipe da Macaca e vai ter troca na ponte, Lupe. Troca na ponte, tá indo embora o camisa número 7, o Dodô, entra o Everton Brito. Dodô tá fora com a 7, Everton Brito tem a camisa número 29, vem pro jogo. E a torcida não gosta não, viu? O torcedor não gostou nem um pouquinho dessa saída do Dodô. Daqui a pouquinho o Carlão fala. Escanteio. É pro Guarani, é lá pelo lado esquerdo, vem bola pra grande área, 1-0, Guarani tá ganhando o jogo. 36 minutos deste segundo tempo. 1-0, o Bugrão tá na frente, vem pra cobrança do escanteio. A equipe do Guarani vem bola pra grande área, todo mundo lá no meio. Pintou levantamento da grande área, Caio Dantas subiu de cabeça, sobra de bola, batida, explode na zaga da ponte. Carlão de Freitas, e você alteraria mais alguém ou essa entrada do Everton Brito pode surtir algum efeito? Ele vai colocar um jogador de ataque para tentar, né, alguma coisa, para tentar até o improvável nesse sentido, né? E eu comentava com o Gabs aqui, ele vai morrer com 2 volantes, né? E os 2 laterais, que o Luiz Felipe, no meu modo de entender, até comprometeu, né? O Guarani no segundo tempo, ele foi foi fervoroso ali pelo lado esquerdo, lado direito de defesa da ponte. Vai no abafa, apesar do Guarani estar melhor. Guarani bem consistente, mesmo com a vantagem, não recuou. Marlon Maranhão chega aqui pela direita, dá um tapa na bola, teve o desvio no meio do caminho do João Gabriel, escanteio. É pro Guarani, é pela direita, Adriana. É mais um escanteio, o Guarani vai ganhando tempo, segundos preciosos agora. Com o Majestoso quase silenciado, é o Luan Dias quem se prepara para a cobrança. E tem torcedor deixando já o Moisés Lucarelli, tem torcedor indo embora, já com 37 minutos desse segundo tempo, tá 1-0 pro Guarani. Vai se ajeitando ali para a cobrança. A equipe do Bugre, vem bola para a grande área, batida fechadinha, primeiro pau, sobe a zaga da Macaca para fazer o corte, volta a bola pelo meio, briga por ela. O Marlon Maranhão dá um bicão na bola, deu certo, ela volta com o Luan Dias, sobe a bandeira. Impedimento marcado no ataque do Bugre. Posse bola para a equipe do Guarani. 1-0. O Bugrão tá ganhando o derby 208. Ruim para Ponte Preta, que entrou na zona de rebaixamento nessa rodada com a vitória do CRB. E com essa derrota ela se mantém ali dentro da zona de rebaixamento. Troca-troca da equipe do Guarani mais uma vez, Adriana. O Luan Dias saiu com a 10 para a entrada do 47, Pierre. E agora é o João Vitor, que dá aquela enrolada básica para sair de campo. João Vitor com a 19 vai deixar o gramado para a entrada do 20, Reinaldo. Muito bem, tá mexendo aí a equipe do Guarani, Reinaldo. Tá entrando, tá saindo o João Vitor. Gabi Castro. Troca, mexe o Alan Al. Não faria essa troca do Alan Al. Luan Dias, para mim, um dos principais jogadores do Guarani. Até pensando se eu dou o meu craque do jogo para ele. Comandou o segundo tempo, teve personalidade, estava puxando o contra-ataque, rodando a bola aqui para a equipe do Guarani. Tira e coloca um volante. Isso pode chamar um pouquinho a ponte, né? Porque ele coloca um volante e depois a outra troca é apenas um atacante por outro. Então eu não tiraria o Luan Dias. Zaga do Guarani dá um bicão na bola, joga para fora do campo, arremesso é manual para Ponte. Campo defensivo tem pressa, Ponte Preta aperta o jogo. 39 minutos passados deste segundo tempo, 1-0, o Bugrão tá ganhando. O arremesso manual, vai chegando lá o Luiz Felipe para fazer a cobrança. O Joilson deixou ali para a cobrança do Luiz Felipe. Cobrança feita, Luiz Felipe tenta escapar da marcação, o corte é feito, a bola vai para fora. É outro manual que favorece a equipe da Ponte Preta. Luiz Felipe foi lá na frente para fazer o arremesso de novo, né? Ele foi lá uns 5 metros à frente, pelo menos. Sobe de cabeça o Jefferson. Volta a bola com a equipe da Macaca.
Bola vem pelo meio. Elvis tenta fazer o toque. Quem chega é o Bispo. Dão bicão na bola, joga pro campo de ataque. Ela sobra pelo lado esquerdo com o João Gabriel. Rola a bola com o Matheus Regis. Ele carrega só que na contramão. Ele busca alguém pro passe. Encontra lá pela direita o Joilson. É o zagueiro. 40 minutos. O toque CBN tá marcando. Reta final de derby aqui no Moisés Lucarelli. Sombra mais uma vez a ponte que tenta chegar do campo de ataque. Luiz Felipe fez a tabelinha. Bola enfiada lá pela ponta direita. Chega a Macaca no campo de ataque. A devolução é feita na grande área. Bateu o rasteiro. Chega por baixo a zaga do Guarani para fazer o quarto. Era o Gé que chegava no meio da pequena área e Lupe. Era o Gé, mas o Bacelar comemora como se fosse um gol. Esse desarme que fez antes da bola chegar no camisa 9 da Ponte Preta, depois de uma bela jogada entre Castro e Luiz Felipe. Informa o público e renda no Moisés Lucarelli, público total, 16.762 torcedores. 16.762 para uma renda de R$234.460. Já passamos de 40, vem Guarani para o campo de ataque, lançamento é feito. Joilson entregou de graça a bola para a batida. Era o Reinaldo que chegava ali. E uma espanada no taco ali do Joilson, Adriano Almeida. No pé do Reinaldo a bola veio. E aí o Reinaldo mais uma vez não soube aproveitar. Chutou mascado nos pés do Joilson. Boa chance de desperdício Bugre. Vem Bugre para o campo de ataque, Matheus Bueno tenta a fita. A falta nele, é falta que favorece a equipe do Guarani lá pela esquerda. Vai levar perigo ali para Métulo Ribeiro, viu, Adriana? Vai sim, o Matheus Bueno cheio de confiança e ele prende bem essa bola, né? É isso que ele estava fazendo quando sofreu a falta pelo lado esquerdo. Agora é o Reinaldo quem está ali na bola, que deve lançar essa bola para a área. Falta para o Bugrão, é lá pela esquerda, Matheus Bueno está na cobrança. Ele deve cobrar curtinho ali, chega próximo dele o Pierre, ele prefere o recuo com o Jefferson, rola a bola com o Bispo, devolve no Jefferson, lá pela esquerda, o Jefferson toca na bola, vai lá na linha funda, a bola é boa, Matheus Bueno recebeu, pintou cruzamento, passa por todo mundo, vai sobrando pelo lado direito com o Marlon Maranhão, ele faz o domínio, dá uma pedalada ali à frente do João Gabriel, tenta o toque na bola, a bola vem em direção a uma grande área, vem Nilson Júnior, Marlon Maranhão chega no lance, a bola volta com o Pacheco do lado da grande área, vem com o Pierre, domina, devolve, mais atrás com o Bispo, vai tocando a bola a equipe do Bugre, Pierre domina a bola, Bispo fez o passe já no campo de ataque, no meio do caminho João Gabriel estava lá para fazer o corte, ele já encontra ali o Everton Brito, ligação direta no campo de ataque lá na ponta canhota para Matheus Regis, ele faz o domínio, encara a marcação do Bispo, sassaricou de um lado e outro, puxou na perna direita, fez o passe ali pelo meio, buscava o Elvis antes dele, quem chega para fazer o corte é a zaga do Bugre. Acabou. O corte é feito, a bola bateu no árbitro, no Wilton Pereira Sampaio, a posse de bola para a equipe do Guarani, pois não, Pio? Primeira rodada da Superliga Masculina de Vôlei deu o Campinas 3-0 no último set, 25-18 para a equipe campineira. 42-50. Tem mensagem chegando aí, Pio? Tem mensagem de torcedor pontepretano que mandou áudio, tá bravo com o goleirão. Boa noite, aqui do CBN. Ó, é uma vergonha, hein? O goleirão falhou, caiu devagar, tá jogando mal, né? Desculpa, mas o goleirão também falhou, hein? Obrigado. Será, Cabelinho? Não achei. Eu também não achei, não. Vem a Ponte Preta, bola jogada para a grande área. Espirrou o taco ali da equipe do Guarani. Marlon Maranhão estava lá para fazer o quarto, joga a bola para fora, é arremesso manual. João Gabriel chega da cobrança, mantém a Ponte Preta no campo de ataque. O Woodson com ela recua com o Nilson Júnior. Esse daquele famoso bicão para o campo de ataque. A bola sobe, desce, sobrou com o Gé, bateu de fora da área, explodiu na zaga, volta com o Elvis. Já faz a abertura lá pelo lado direito, chega por baixo a marcação do Jefferson para cima. Lá do lado direito que chegava era o Castro brigando pela bola. A bola volta com o Elvis, já faz a abertura, Luiz Felipe faz o domínio, carrega, já está caído da meia da grande área, cruzamento é feito, vem bola para a área, sobe mais uma vez a zaga do Guarani para fazer o corte, a bola vai para fora, manda esperar o árbitro porque o Gé está caído, o Luiz Felipe tá bravo, manda parar, o jogo tá parado aí, Lupe. O Gé tá caído, depois de uma dividida, ele levou a pior, o atacante, camisa número 9, artilheiro da Ponte na temporada. A Ponte tinha pressa, mas o Wilton Pereira Sampaio pediu para esperar o atendimento médico para o Gé, que aparentemente está tudo bem com ele. Ô Carlão, e a gente falava, né, de Ituano, Chapecoense e Operários. 3 jogos que a Ponte acabou perdendo aqui no Moisés Lucarelli nesse segundo turno. E agora a gente inclui o Guarani, que está vencendo. Não venceu ainda, mas está vencendo. E mais uma vez a Ponte
no nível que é jogos para a Ponte Preta no campeonato, acaba desperdiçando mais uma vez, né? E num momento perigoso da competição, né, Cabelo? Ela consegue perder para não só o rival, mas um rival direto também na fuga para o rebaixamento. E o que mais preocupa até aqui é a falta de atitude, né? A Ponte ela não conseguiu em nenhum minuto no segundo tempo se impor, fazer com que a torcida participasse, exigir da defesa do Guarani, fazer com que o Vladimir trabalhasse. Isso não aconteceu. Jogadas pelas laterais não aconteceram, ultrapassagens dos laterais também em nenhum momento, mesmo no primeiro tempo, quando ela teve um certo domínio, isso não aconteceu. Então, preocupante o momento em que a Ponte se enrola dentro do campeonato. A Ponte é a lanterna do retorno, do segundo turno. Nos últimos 10 jogos, 7 pontos. Nos últimos 10 jogos, o Guarani fez 10 pontos. Então, é o pior momento da Ponte na competição e vai perdendo um derby em casa. Bola mal recuada, chega lá na frente, Matheus Regis por baixo, Vladimir dá um bico na bola, ô Lupe! Que lance quase complica aí o Guarani, o Vladimir e a zaga. Quase o Matheus Regis faz o desarme e coloca a bola no fundo da rede. Mais 6 minutos. Vamos a 51, já passamos de 45. Trabalha João Gabriel na série, bola recua com o Nilson Júnior. Na perna da canhota, ele fez o passe para o Matheus Regis, aqui pelo lado esquerdo. Já bota para o campo de ataque, ele vem escapando da marcação do primeiro, não passa no segundo, que é o Pacheco. Pacheco faz a roubada, já faz a ligação com o Pierre. Pierre domina, breca, gira o corpo, vai gastando tempo, vai tocando a bola ali. O Pierre chega no lance. O jogo tá parado, o Hudson vai tomar cartão porque ele deixou o braço ali pra cima do Pierre. É falta pro Guarani, Adriana. Falta que o Guarani não tem pressa alguma para cobrar, né? No momento em que Bruno Mendes conversa com Alan Al e Lohan, vão ser as novidades aí nesses acréscimos. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem derby. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. Falta cobrada, lançamento feito no ataque, direto para fora. Só tiro de meta que favorece a equipe da Macaca, 46 minutos e 50. Reta final de jogo tá dando bugrão. No derby 208, o Guarani tá ganhando aqui no Moisés Lucarelli. Pois não, Adriana? Eu lembro que se o Guarani confirmar essa vitória, tá quebrando um jejum de 15 anos sem vencer aqui no Majestoso. A última vez foi em 2009, também 1-0. Gol de Kaique e o técnico do Bugre era o saudoso Oswaldo Alvarez. Trabalha o Guarani do campo de ataque, lançamento feito ali, o Pierre tenta uma jogada de letra. O Nilson Júnior faz a roubada, recua com o Luan Ribeiro, dá na perna da canhota, dá um bico nela, tira lá na grande área, joga para o campo de ataque, no meio do caminho vem o Bispo, domina mal, Matheus Regis fica com ela, tenta o toque do lado, briga pela bola, o árbitro não dá a falta, o Matheus Regis vai lá mostrar a meia que rasgou lá para o árbitro, vai tocando a bola a equipe do Guarani, sobra de bola com o Jefferson. Tá livre de marcação, ele recua um pouquinho mais atrás ali com o Salustiano. Daqui a pouquinho tem as duas últimas trocas do Alan Al. Nelson Batista trocou só 4. Já mexeu, parou 3 vezes, não pode parar de novo. Trabalha mais uma vez o Guarani, vem pro ataque, lançamento é feito. O Joilson comete a falta. É falta que favorece a equipe do Guarani, pintou cartão amarelo ali pro Joilson, Adriano Almeida. Pela falta em cima do Gabriel Bispo, que ia avançando em velocidade. No momento em que o Guarani vai mexer de novo, é o Lucas Araújo quem está pronto ali, camisa 21, para entrar. O vermelho dessa placa hoje está judiando do meu olhar, viu, Cabela? Mas é Matheus Bueno, me parece que se encaminha ali, né, para sair. Parece que é ele. Ixi, o Matheus Bueno está indo embora, está entrando o Lucas Araújo, 21. Muito bem. Isso, 21, Lucas Araújo no lugar do autor do gol, Matheus Bueno, 18. E a outra mudança, sai 99, Caio Dantas, para a entrada do camisa 9, Bruno Mendes. Tá aí, portanto, as mexidas, as últimas do técnico Alan Al. Já passamos de 48, estamos chegando a 49, o jogo está parado para substituições aqui no Guarani. Em campo, Bruno Mendes com a camisa número 9, é falta para o Guarani lá pela esquerda. 49, o toque CBN está marcando. Vem bola para a grande área. No trabalho feito pelo Guarani, o Pierre chegou, fez a cobrança para começar com o Lucas Araújo, tocou no Jefferson, devolve no Pierre, antes dele quem faz o corte é o Castro, sobra de bola lá pela direita, vem Everton Brito, vem carregando, encontrou o Hudson, ali pela meia, o Hudson não consegue domínio,
Sobra de bola com o Marlon Maranhão, que bota a velocidade e bota o Guarani no campo de ataque mais uma vez com o Bruno Mendes. Ele tenta a finta, sobra a bola espirrada com o Reinaldo. Ele carrega, dá um tapa nela, faz abertura pelo lado direito com o Pierre. Devolve pela meia, trabalha Lucas Araújo. Marlon Maranhão, lado direito, faz o recebimento. João Gabriel faz o corte, fica com ela, bota no gramado, sai trabalhando. Everton Brito, tá aqui pelo lado esquerdo agora, tenta o lançamento. No meio do caminho, ela vai nos pés ali do Bacelar. Bola passa por todo mundo, vai sobrando a zaga da Ponte, que fica com ela. Momento muito delicado da Ponte Preta no Campeonato Brasileiro da Série B. Trabalha mais uma vez de cabeça o Bacelar. Jefferson, toca nela. Reinaldo, faz o domínio. Aliás, Carlão e Gabi. Delicado para as duas equipes nesse momento, porque o Guarani não sai da lanterna e segura a Ponte Preta na zona de rebaixamento, Carlão. O Guarani ele já está convivendo, né, com este fantasma. E de repente hoje pode ser um pontapé inicial, uma improvável recuperação, mas ganhar um derby sempre deixa, né, aumenta demais a confiança. Mas a Ponte ela é muito mais preocupante pelo segundo turno que ela faz, a maneira como ela tem perdido os jogos. Por exemplo, ela tem o Brusque no meio de semana. Como será a recuperação desses atletas após perder para o maior rival? Ou seja, a Ponte se encontra num momento muito delicado, poucas perspectivas. A gente percebe jogadores determinantes, jogadores qualificados meio que arrefecendo, né? O Elvis não pegou na bola nesse segundo tempo, o próprio Jé foi muito mal. Ou seja, é uma Ponte que, ela vai ter que ter muita força para tentar sair desse momento. Ela cai no campeonato ou ela entra no Z4 numa situação assim complicada. Enquanto os outros estão vencendo, enquanto os outros estão reagindo, como o próprio Guarani, a Ponte tá caindo naquele verdadeiro parafuso. Sobe ali, mais um decréscimo. E no jogo parece uma areia movediça. Quanto mais a Ponte tenta, mais no buraco ela entra, né? Não acerta nada. O Elvis dá um passe de 1 metro, o Luiz Felipe agora não conseguiu dominar. Então tem muitos problemas agora a Ponte no campeonato até aqui, porque ela vira uma forte candidata ao rebaixamento. Bola sobra lá com o Salustiano, ele dá um bico na bola, quase que acerta lá o guindaste que estava segurando o gurilão lá. Vem para ataque mais uma vez a equipe da Macaca Woodson. Bola pelo lado esquerdo, trabalha ali com o João Gabriel. É o último giro do ponteiro, vai terminar o derby 208. Matheus Regis domina a bola, lado esquerdo, vem carregando, busca ali pela meia. Deu um tapa lá pro Joilson, lá do outro lado. O torcedor aqui à frente fala, recua pro goleiro. Recua pro goleiro. Bola na grande área, lançamento feito, sobe a zaga do Bugre para fazer o corte, dá um bico na bola, o Bispo tira o perigo da grande área. Corre para ficar com ela o Nilson Júnior, quando apita o árbitro. Fim de papo, fim de derby com vitória do Guarani. 0 para Macaca. Guarani. 1 para o Guarani. Matheus Bueno marcou a 23 do segundo tempo. Muito bem, no gramado o Lupe tá do lado da Ponte, a Adriana tá do lado do Guarani. Lupe. Teve alguém que foi expulso da Ponte, Matheus Regis, recebeu cartão vermelho por reclamação. Castro tá aqui, deixa eu ver se ele vai falar, volante da Ponte. Da Ponte Preta no Majestoso. A gente correu, a gente brigou, até o final lutou. Felizmente na falha ali a gente tomou um gol ali. Mas esse momento é falar pouco e trabalhar mais, tirar o time dessa situação. Esse é o Castro, tem alguém do Guarani aí, Dri? Pode ir, jogadores do Guarani ainda festejam. Aqui eu acho que ninguém vai falar. Novaes não quer falar também, Nelsinho Batista está saindo aqui ao lado do Nenê Santana. E o Gé também está saindo, é o último jogador da Ponte. Tem o Matheus Regis também. Ô Gé, quer falar a respeito da derrota da Ponte? Não quer falar, foi embora. Acredito que ninguém vai falar, viu, Dri? Se você receber alguém aí, algum entrevistado do Guarani, pode ficar bem à vontade, porque o Castro parou aqui para falar. Falou poucas coisas, agora tá tendo um tumulto ali entre torcedores da Ponte e a Polícia Militar. Balançaram ali um portão que dá acesso ao gramado, por isso a polícia chega para reforçar ali a saída dos torcedores que estão deixando o estádio Moisés Lucarelli após essa derrota. Eu acredito que ninguém mais aqui vai falar, viu, Dri? Se você tiver condições aí para conversar com alguém do Guarani, pode ficar à vontade, porque aqui, por enquanto, a única movimentação é da Polícia Militar para controlar a saída dos torcedores da Ponte Preta, Dri. Tá legal, Lupe. Os jogadores do Guarani ficaram todos esses instantes aí após o apito final comemorando muito no centro do gramado, se abraçando, fazendo a festa. Agora só que eles se encaminham aqui para o vestiário visitante.
O pessoal do staff do Guarani Dri. aqui no túnel, fazendo muita festa aqui pro lado de dentro do túnel. E os jogadores do Guarani, agora, daqui a pouquinho, já aqui pra gente poder conversar com eles. Uma certa provocação também com a torcida da Ponte. João! Dri. Não, o João Vitor não quer falar, deixa eu falar com o Heitor aqui. O que falar pra torcida bugrina, Heitor? Eu acho que antes do jogo foi criado um clima que eles iam rebaixar a gente. Eu acho que tem que ter um pouquinho de respeito. Eu acho que clássico, independente da situação do rival, tem que respeitar. Porque independente da situação que a gente tá, a gente tem que... o Guarani é muito grande, a gente tem que honrar essa camisa e é isso que a gente veio fazer aqui. Não desrespeitamos, a gente jogou futebol, em nenhum momento a gente partiu pra pancadaria. E acho que tem que parabenizar todo mundo pela vitória do jogo de hoje. Caio, deixa eu falar com o Caio Dantas. O que foi determinante para essa vitória hoje, Caio? Acho que a vontade da equipe, a vontade do grupo. A gente veio se fechando cada vez mais para sair dessa situação. Não tinha vitória melhor para sair daqui. E vamos buscar esse gás aí pra gente sair dessa situação. Dá um fôlego a mais para buscar agora? Claro, com certeza. Acho que a gente tá buscando isso desde o começo do campeonato. Claro que as vitórias não vieram, mas enfim. Agora a gente tá nessa sequência final aí, vamos com tudo para tentar sair dessa situação. Tá legal. Caio Dantas, muita festa aqui na entrada do vestiário. Deixa eu ouvir o Vladimir, goleiro. Rebaixamento desde o início do campeonato, né, mas a gente sabe sim que é uma luta muito grande. Mas enquanto a gente estiver aqui, a gente vai procurar honrar a camisa do Guarani, fazer de tudo para sair dessa situação, nem que seja na última rodada, mas a gente vai sair. Esse Vladimir, goleiro do Guarani. O Caio Dantas ainda aqui no gramado, deixa eu ver se eu consigo ouvir mais uma palavrinha, que é o único ainda por aqui. Uma situação ali que o Matheus acabou revelando, a situação que ele estava vivendo para vocês, só na hora do jogo. E emocionou muita gente. Hoje, vê-lo fazer o gol, o que vocês sentem como um grupo assim? Cara, perder alguém da nossa família assim próximo é muito difícil. Em 2020 eu perdi minha mãe, senti um pouquinho o que ele estava sentindo naquele momento. Mas enfim, é o guerreiro, né? A gente sabe como é difícil isso. Merece tudo de bom aí e que possa dar um gás aí mais pra gente sair dessa situação. Obrigado. Tá aí então esse é o Caio Dantas, o último aqui falando, né, do Matheus Bueno, que teve uma situação difícil na família e hoje conseguiu fazer esse único gol no derby 208. Só o Vladimir aqui atendendo a uma última questão da equipe da televisão por enquanto. Eu vou devolver para Rafael Pio. Ô Pio, deixa eu entrar rapidinho aqui, porque o clima não tá nada bom aqui entre Polícia Militar e torcedores. Tá tendo muita confusão, muitas pessoas, alguns torcedores estão jogando objetos em direção à polícia, ela responde com cacetetes. Então, assim, existe um momento de tensão muito forte aqui no estádio Moisés Lucarelli entre torcedores e a Polícia Militar na saída aqui no estádio. É isso que a gente pede para que o torcedor tenha calma, né, Dri? Exatamente. Aqui no lado visitante, onde hoje tinha torcedores pontepretanos, uma saída ordeira por enquanto, tudo tranquilo, também era uma quantidade menor de torcedores que estavam por aqui. E eu volto porque o Matheus Bueno atendia a equipe da televisão, né, da transmissão do jogo, e agora já vai passar por aqui, certamente vai conversar com nós aqui, com a imprensa, a respeito desse gol e dessa vitória importantíssima para o Guarani nesse derby, ouvindo o Matheus Bueno. Clássico desse tamanho aqui em Campinas. Boa noite, Bueno. Ele abraça agora o Rodrigo Pastana, o pessoal de futebol aqui, agradecendo muito. Matheus Bueno. Cara, muito feliz pelo gol, mais importante ainda pela vitória. A gente quebrou um tabu de 15 anos, mas mesmo assim é independente, a gente ganhou, mas a gente ainda não saiu da situação que a gente quer. A gente vai trabalhar mais ainda para sair dessa situação. Matheus, dá um fôlego agora a mais, essa segunda vitória no campeonato e ainda mais do jeito que foi. E para você em especial, marcar esse gol hoje? Eu não falo fôlego porque ainda a gente não saiu da nossa colocação e a gente vai trabalhar, como eu disse, trabalhar para a gente sair dessa situação. E muito feliz pelo gol. Matheus, não tem como não falar da situação que você acabou vivendo, né, no último jogo contra o CRB. Queria que você falasse sobre o sentimento, o que você sentiu ao fazer esse gol, na comemoração, principalmente dos dias difíceis que você viveu, os últimos. Cara, foi como eu falei ali na entrevista, foi um momento difícil, é até difícil falar ainda, uma perda que eu tive, mas assim, cara, a gente vai continuar trabalhando,
Nesse momento é difícil falar ainda sobre o sentimento, eu sei que ainda não consigo encontrar palavras, é meio difícil mesmo. E, assim, muito feliz pela vitória, como eu falei lá, dedicar essa vitória, esse gol ao meu irmão, que essas 2 semanas, desde o jogo do CRB, um jogo antes, eu joguei e eu não falei pra ninguém, não queria falar, mas mesmo assim todo mundo depois ali me acolheu, depois que soube da situação. E é por isso que eu acredito aí que a gente vai sair dessa situação, pela união do grupo, por todo mundo não deixar de trabalhar em nenhum momento. A gente está um longo tempo na última colocação, mas a gente em nenhum momento deixou de trabalhar. Cara, eu acredito sim que a gente vai sair dessa situação. Obrigada ao Matheus Bueno, então ele revelando aqui, né, que perdeu um irmão recentemente e toda essa situação, e mesmo assim com todo o profissionalismo. Agora eu estou ouvindo muitas bombas aqui do outro lado, eu vou devolver para o Lupe para dizer da situação aí, Lupe. Ó, o clima não tá nada bom, tá? A polícia acabou indo para cima dos torcedores, tem muita família indo embora. Então a situação ela é bem tensa, spray de pimenta, bombas jogadas do lado de fora. Os portões foram fechados, tem muita gente do lado de dentro também. Então existe uma preocupação muito forte com a saída dos torcedores da ponte aqui do Moisés Lucarelli. O clima não é nada bom, é muito tenso aqui no Majestoso. Tem muita gente aqui do lado de fora, só que a polícia fechou os portões do estádio. Então o clima ainda é muito tenso aqui. Pio, Dri, Cabela, quem quiser falar aqui, eu tô bem recuado porque a situação, ela não é legal. A polícia militar tá tentando tirar alguns torcedores, só que tem muita gente do lado de dentro, os portões foram fechados. Olha só a situação que a gente chegou. Esses torcedores, então, que ficaram do lado de dentro, eles em nada têm a ver com a confusão. Não. Ele é até por segurança. Uhum. Porque é muita bomba e rojão do lado de fora. Então a polícia agora tem spray de pimenta vindo até aqui na nossa direção. Então essa situação é que preocupa a segurança dos torcedores que estavam aqui deixando o Majestoso. Mas esses torcedores que estão aqui dentro, é claro que o cheiro de spray já começa a chegar aqui do lado de dentro. Mas por enquanto aqui tá tranquilo. Mas lá do lado de fora a situação é muito tensa. A gente sabe, Lupe, que existe uma porta que dá acesso ali ao vestiário da ponte, muito próxima do portão principal. Também um dos motivos da confusão, torcedores chegaram muito próximos a essa porta, a esse corredor? Eles chegaram, não, eles estavam aqui perto do monumento do Moisés Lucarelli, tem um outro também, monumento da Ponte Preta, era ali um momento de muita tensão. A polícia, ela fazia um cordão para tirar esses torcedores, e aí começou toda a confusão na saída do Moisés Lucarelli. Agora o spray de pimenta já está chegando aqui, muita correria, muita situação tensa, mas daqui do lado de dentro, tirando o spray, tá ok. Do lado de fora não é nada legal. Bom, microfone aberto para você, Antônio Lupe, a qualquer momento que você conseguir observar um pouco mais sobre essa situação. Agora, Dri, do outro lado, claro que precisa existir uma preocupação e também o Guarani sabe de toda a necessidade dessa segurança, para saída. Imagino que imediatamente a delegação do Guarani deva deixar o Moisés Lucarelli e descer para o Brinco de Ouro. Não imagino que tenha programado algo ainda no gramado, ou tem, Dri? Olha, Pio, em princípio a gente tem a informação de que o técnico Alan Al volta para conceder a entrevista coletiva aqui no gramado muito rapidamente antes da delegação deixar o estádio. Estamos aguardando se esse panorama se mantém e eu mantenho vocês informados porque a gente ainda quer ouvir, obviamente, o técnico vencedor da noite. Bom, Carlão de Freitas, Gabi Castro, começo com o Carlão. Antes da gente falar sobre o jogo em si, é muito triste a gente falar dessa situação, mas é uma atitude que acaba sendo tomada por alguns poucos torcedores e aí envolve muitos outros, muita gente, famílias, crianças que às vezes estão saindo do estádio porque esses mais exaltados não conseguem acreditar que a Ponte chega a uma situação como essa, perde o derby e está na zona do rebaixamento, Carlão. É verdade, Pio. O que a gente lamenta, principalmente em função das famílias, né? Tem muitas crianças, mulheres, idosos, né? Muita gente que veio acompanhar o jogo.
faz parte, né? É apenas futebol, né? É a coisa mais importante dentre as menos importantes. É claro que o torcedor da Ponte queria a vitória, gostaria de sair do Z4, celebrar uma possível queda do rival, mas não deu certo. Hoje quem faz a festa é o Guarani, só que sempre tem alguns, né? Tem pessoas que absorvem melhor um tropeço, um resultado negativo, outras pessoas já partem para um outro lado que não tem a menor razão de partir, né? E aí falta equilíbrio ao torcedor, falta equilíbrio à polícia, falta equilíbrio para todo mundo, e aí a gente se depara com essa situação, essa briga generalizada com gás de pimenta, a gente está ouvindo aqui, né, tiros de bala de borracha, e a gente fica preocupado porque temos conhecidos, temos muita gente ali no meio dos torcedores da Ponte. A gente pede aí muita calma para os dois lados, para o torcedor da Ponte e também para os policiais. Ô Pio. Oi, Lupe. Só para informar que agora o portão principal do estádio está fechado. Ninguém entra e ninguém sai. Mas eles estão retirando, a Polícia Militar, a forma de segurança aqui, né? Os responsáveis pela segurança, eles estão orientando a saída dos torcedores pelo portão aqui do sócio torcedor, que fica ao lado. Então, aos poucos, o pessoal está saindo, claro que vai demorar, porque é um portão bem pequeno em relação ao portão principal, mas essa é a orientação dos responsáveis pela segurança. A saída dos torcedores que estão dentro do estádio pela saída do sócio, o TC10. É bem pequeno, tem muita gente ainda dentro do estádio, então com certeza tem muita gente que não se sente seguro para sair por esse portão. Então, aqui do lado de dentro ainda tem muita gente e ainda vai demorar bastante para que os torcedores que ficaram no estádio deixem o Majestoso. Dá para ouvir, ver, sentir, até porque tem spray de pimenta também, algo de confusão ainda ou aparentemente as coisas um pouco mais calmas, Lupe? Tem muita polícia do lado de dentro, lá de fora eu tive que recuar por conta do spray, estava muito forte, então eu não tenho visão do que está acontecendo ali na frente do portão principal, mas aparentemente tranquilizou um pouco, mas ainda é uma situação tensa, viu, Pio? Ô Gabi Castro, é uma situação muito triste, que a Sim. gente lamenta demais, não quer ver e não é justificável, nada se justifica, né? Essa atitude de alguns torcedores, mas mais ou menos na linha que eu conversava com o Carlão. Isso é reflexo de um campeonato que, cara, vou ser sincero pra você, inacreditável até, pelo que a Ponte já chegou a apresentar dentro do campeonato, estar mostrando o que está mostrando e estar na situação que está hoje. A Ponte, ela começa a flertar muito fortemente com o rebaixamento. É isso, né? É uma queda no segundo turno. Ó, Pio, só atualizando, tá do mais lado de duas fora, bombas. confusão. Então, quem tá no estádio Moisés Lucarelli, quem está nos acompanhando, quem tá na rua ou que ia sair de casa, tem que se afastar aqui do estádio Moisés Lucarelli. Quem tá no estádio, permaneça na arquibancada e espere, porque a situação com certeza está muito ruim do lado de fora. Pio, falando um pouquinho de bola rolando, né? Por conta das cenas lamentáveis que estão acontecendo do lado de fora. A Ponte, eu tinha citado aqui durante a transmissão, é a pior equipe do segundo turno. A Ponte é a lanterna do segundo turno. A Ponte tem apenas 7 pontos. É uma queda, assim, vertiginosa em relação ao primeiro turno. A chegada do técnico Nelsinho Batista, que deu aquele up nos jogos que nós tivemos contra o próprio Novo Horizontino. A Ponte chegou a vencer o Novo Horizontino aqui no estádio Moisés Lucarelli. O CRB, enfim, apresentando um bom futebol. E ela foi se perdendo ao longo do caminho. Acho que a gente vai ter tempo de dizer o porquê que a Ponte se perdeu ao longo do caminho. Mascarou muitas situações. Tem a limitação do seu elenco, a limitação também da formação titular, um técnico Nelsinho Batista completamente perdido também, improvisando quando não precisa, quando tem jogador da posição no banco de reservas. Então, eu coloco hoje a Ponte como uma forte candidata ao rebaixamento, tá? Eu acho que essa derrota no derby hoje aqui no estádio Moisés Lucarelli coloca a Ponte Preta muito próxima ali, não sei se do Guarani, porque a situação do Guarani ainda é dramática, mesmo com essa vitória no derby. Eu citava antes da transmissão que o Guarani estava dando a última cartada, e foi uma última cartada certeira. Deu um suspiro o Guarani na competição, ele é uma situação muito difícil, ele ainda precisa de 4 vitórias, tem uma sequência muito complicada com o Sport, com o Goiás, com o próprio Novo Horizontino que eu citei há pouco. Então a situação do Guarani é complicada, e ela praticamente puxa a Ponte. Por quê? Eu não sei se a Ponte tem força para sair dessa situação
situação. Ela não tá demonstrando neste segundo turno que ela vai conseguir reagir. Ela não tem conseguido reagir no estádio Moisés Lucarelli. E se você quer fugir do rebaixamento, você precisa ser forte dentro de casa. Pelo menos vencer em casa. E nem isso a Ponte tem conseguido. A última vitória nas últimas rodadas foi contra o CRB lá em Alagoas. Foi fora de casa no último minuto também ali na Bacia das Almas. Dentro do campo da Ponte, quando ela precisa propor o jogo, quando ela precisa pro ataque, ela não consegue. E certamente depois dessa derrota pro derby, você não vai ter mais muito o apoio do torcedor. O próximo jogo contra o Brusque aqui, poucos torcedores estarão, tenho certeza disso. O torcedor tá muito magoado. O torcedor tá muito chateado. Então, é uma situação que a Ponte precisa tomar muito cuidado, a diretoria se reunir com essa comissão técnica. Se for permanecer até o final, precisa reunir, porque a Ponte precisa mobilizar nessa reta final, senão ela corre sérios riscos de ser rebaixada, viu, Pio? Ô, Pio. Oi, Lupe. Só pra, se tem alguém no estádio, claro que tem aqui o pessoal ouvindo a CBN, tô com a impressão que também abriram uma saída de emergência ali no setor da arquibancada, na arquibancada geral. Então também é uma possibilidade de saída, mas eu tô vendo que tem muita gente voltando para trás, então eu não sei se a situação ali é tranquila também. Então liberaram ali, tem poucos torcedores saindo, mas a situação do lado de fora também é muito tensa ainda. Os barulhos pararam por enquanto, mas tem muita gente sentada na arquibancada aqui para esperar o clima ficar um pouco melhor para deixar o Moisés Lucarelli. E dá receio também da hora que esses atletas, que a delegação da Ponte for deixar, né, o estádio Moisés Lucarelli. Então, gente, muito cuidado nessa saída. Vamos fazer o seguinte, já vamos adiantando o nosso expediente, porque vai ter muita coisa pra gente informar, discutir nesse pós-jogo do derby do Guarani, hein? O Bugre venceu o derby 208, 1-0. O Bugre se mantém na zona da degola, mas diminuiu nesse momento para 5 pontos a diferença em relação ao Botafogo, que está perdendo por 2-0 para o Sport. Rapidinho, deixa eu só informar também, porque muita coisa aconteceu. O Juventude e Palmeiras vão empatando por 1-1. O Estevão abriu pro Palmeiras 1-0, depois o Juventude com o Bosa empatou 1-1, 40 minutos do primeiro tempo. E agora, quem é que foi o craque do derby 208? O craque do jogo! A Adriana Almeida. Sim. Pra você, quem foi o craque, Dri? Olha, eu podia votar no Matheus Bueno. Gostei da organização dele no meio-campo. É talvez o jogador mais sólido aí no meio-campo do Guarani. Mas o Luan Dias cresceu muito no segundo tempo e ele foi fundamental, principalmente para segurar essa bola no ataque. Então, para mim, o Luan Dias, camisa 10 do Guarani, hoje o craque do jogo. Para Adriana Almeida, Luan Dias, o craque do derby 208. E para você, hein, Lupe? Eu voto em Matheus Bueno, o autor do gol, o melhor da partida. Matheus Bueno e Luan Dias, um voto para cada um. Carlos Cabela, que narrou o gol de Matheus Bueno, que foi pro Ziriguidum com o Matheus Bueno. Para você, quem foi o craque do jogo, Cabelinha? Matheus Bueno também. A jogada do gol, toda aquilo que a Adriana disse, que ele foi bem no meio campo, mais a jogada do gol, ele fez uma bela de uma jogada do gol e achou um lugar para tocar a bola com maestria. Para mim, Matheus Bueno. 2 votos pro Matheus Bueno, 1 pro Luan Dias. E aí, Carlão de Freitas, o seu voto, Carlão? Olha, são 2 candidatos fortíssimos, né? 2 jogadores que tiveram personalidade, tiveram talento hoje, né? O Luan Dias proporcionou lances bonitos, né? Em algum momento no segundo tempo deu um chapéu no jogador da Ponte, foi muito bonito. E o Matheus Bueno, ele inicia a jogada aqui pelo lado direito e conclui, né? E conclui com maestria, com muita qualidade. Queria fazer a famosa menção honrosa do meu parceiro Gabi Castro para Caio Dantas, cara. Que gigante esse camisa 9 ou 99 que o Guarani contratou, um personagem especial também desse derby, cavando, catimbando, foi importante também, mas eu fico com o Matheus Bueno pelo conjunto da obra, né? Não só por ter feito gol, por ter sido decisivo e por tudo que ele tem passado e tem superado, né? Eu não imagino nem a dor que ele está sentindo. Nossa Senhora. Mas ele tem superado e com muita qualidade técnica. O meu craque é Matheus Bueno, o herói bugrino. É emocionante a entrevista do Matheus Bueno. Palmeiras marca o segundo gol com Rafael Veiga, uma dificuldade para bater na bola, 2-1 pro Palmeiras. Ô Gabi Castro, o Matheus Bueno já levou, Ok. mas o mais importante de toda a votação não é nem o craque.
São as... Deixa eu ver, hoje 4, 7, 9, 16, umas 17 menções honrosas hoje, mais ou menos, né? Hoje tem bastante, Rafael Pio. Mas pelo lado do Guarani, né? Pelo lado do Guarani. Da Ponte eu não consegui puxar ninguém. O primeiro tempo foi bem, mas no segundo não. Nem acertou o gol no segundo tempo, né? E nem no primeiro. Então o ataque da Ponte fica ruim. A zaga estava conseguindo controlar, mas muitos erros também. Então as menções honrosas vão ficar pro lado do Guarani. E já começa pelo goleiro, viu, Rafael Pio? Porque entrou numa enrascada o Vladimir. Porque o Pegorari, quando volta, muitos torcedores comemoraram. E aí eu imagino a perda de moral do Vladimir. Fala, poxa, eu era o titular, perdi a vaga. E aí na semana do derby, o Pegorari lesiona novamente e o Vladimir ganha a oportunidade. Imagina, você é titular, perde a vaga e aí você ganha a titularidade num derby fora de casa na situação que tá o Guarani. E a Ponte não chuta uma vez no gol. Então o Vladimir, acho que ele tem muito mérito, porque ou a Ponte ficou com muito medo do goleiro do Guarani, queria chutar de longe, sei que ele não fez uma defesa. E o goleiro tem mérito também. Então já começo por aí, pelo Vladimir. No sistema defensivo do Guarani, o Gabriel Bispo melhorou muito no segundo tempo. Rapaz, que é uma barbaridade. Mas no setor de marcação, a Ponte não conseguiu fazer absolutamente nada na etapa final. Tem mérito o Gabriel Bispo. E menção rosa também para o Caio Dantas, atacante do Guarani, aí nos dois tempos. No primeiro foi o único que salvou do Guarani e no segundo ele apareceu, sofreu falta. É aquele jogador que sabe fazer a parede, mas finaliza, incomoda o zagueiro, cria muitas jogadas. E aí, Rafael Pio, eu fiquei em dúvida entre Luan Dias e Matheus Bueno. Eu vou explicar meu voto. O melhor em campo foi o Luan Dias, mas o meu voto vai para o Matheus Bueno, porque pela personalidade que ele teve no gol. Foi criando um espaço e durante o jogo a gente viu muitas vezes o jogador tocando para o lado, fazia uma outra leitura do jogo. E ele teve a ousadia de ir caminhando em direção ao gol e finalizando de perna esquerda, que não é a melhor dele. Então, quem tem atitude de chutar o gol, de acertar o gol e de fazer o único da partida, tem um peso muito grande. Então, nos 90 minutos, o Luan Dias conseguiu controlar o jogo, fez jogada, deu chapéu, deu caneta, pintou o bordô. Mas o gol tem esse peso muito importante pela personalidade de aos 23 minutos ele caminhar e finalizar. Por isso, meu voto também vai para Matheus Bueno. Matheus Bueno, autor do gol do Guarani, autor do gol da vitória no Derby 208, eleito o craque do jogo. Antes de votarmos naquele que pisou na bola, alguma novidade, Antônio Lupe? As coisas mais calmas? Ô Pio, eu ouço rojões, mas bem longe aqui do Majestoso, tá? Então, não sei se aqui perto tem ainda uma galera aqui dentro. A polícia vai escoltando os torcedores que ficaram aqui dentro do estádio Moisés Lucarelli, mas, mais um foguete. Mas a princípio tá um pouco mais calmo. Agora eu perdi minha carteirinha, rapaz, aqui da CESP. Agora eu tô procurando. Mas tudo bem, faz parte. Agora complicou. Adriana Almeida, confirmado que o Alan Al vai conceder a entrevista coletiva aí no Majestoso, Adri? Sim, Pio. O pessoal da assessoria de imprensa do Guarani agora já monta, né, aquele banner com as propagandas. Em alguns instantes eu imagino que Alan Al já deva estar por aqui, até porque a delegação, a gente já está bem acostumadas, né, em derby, a delegação visitante não costuma demorar muito no estádio do rival. É aquela coisa muito rápida, banho, até por conta de escolta, saída em tranquilidade. Então o Alan Al em alguns instantes já deve estar aí. E aí agora a gente recebe também uma informação da Ponte. Lupe, não sei se você está em condições, mas Paulo Santana, assessor da Ponte, coloca que estão sem condições para realizar a entrevista coletiva. Obrigada pela compreensão de todos. Então, essa informação aqui, não devemos ter coletiva da Ponte, pelo menos verdade. essa informação. Obrigado, Dri, verdade. Vê agora a informação, Carlos, estamos sem condições para realizar a entrevista coletiva. Obrigado pela compreensão de todos. Então, pelo que tudo indica, não teremos a coletiva do Nelsinho Batista. Ô, Antônio Lupe, e talvez não tenhamos mais entrevista de Nelsinho Batista no comando da Ponte? Só se ele chegar para a presidência e falar, não tenho mais condições. Tá. Só isso. Tá. Bom, felizmente, né? Acho que muito mais por uma questão de segurança, a diretoria da Ponte toma
esse tipo de atitude. Não imagino que seja falta de condições Ô, Pio. psicológicas, né? Oi, posso interromper? Deve. Ainda mais que você chegou sorrindo. E posso cometer a ousadia de discordar de você, meu grande amigo? Deve. É psicológico, Carlão? Não, eu acho que isso só mostra o retrato que vive a Ponte hoje. Tá. Com todo respeito aos acontecimentos fora de campo, e a gente realmente tem que ter a empatia, mas eu acho que a torcida da Ponte, ela merece uma satisfação, ela merece o porquê que a equipe está no atual estágio da Série B na zona de rebaixamento. Ela merece uma explicação por ter perdido um jogo tão importante, talvez o jogo da vida para o torcedor pontepretano, assim como é para o torcedor bugrino. Então eu acho que essa é uma medida covarde, Eu acho que agora tem que enfrentar, tem que encarar, tem que saber da responsabilidade. O campeonato não acaba aqui, o campeonato não acaba hoje. A Ponte Preta tem muitas batalhas pela frente, talvez mais importantes do que o jogo hoje contra o Guarani. E eu acho que, no mínimo, o torcedor pontepretano hoje, ele merecia uma explicação, não só por parte do Nelsinho, talvez até do presidente Marco Antônio Berlim, mas eu acho que essa atitude de não falar, de não dar a cara a tapa, de não chegar e explanar para o torcedor pontepretano todos os problemas que estão acontecendo aqui hoje no estádio Moisés Lucarelli, eu digo hoje atualmente dentro da competição, eu acho que tudo isso só mostra o cenário atual que vive a Associação Atlética Ponte Preta, uma medida, no meu modo de entender, covarde. Eu acho que a Ponte, os mandatários da Ponte, seja o Nelsinho, seja o presidente, eu acho que neste momento eles deveriam conversar com a torcida e explicar o porquê a Ponte está nesta situação. Não digo nem a derrota no derby, que isso faz parte, é um clássico e tal, mas o porquê a Ponte hoje, ela abre a zona do rebaixamento e, como disse Gabi Castro, com poucas perspectivas de melhora. Até Ô, porque... Carlão, ô, Pio, e só Lu. pra gente lembrar, o último que passou, né, o Brigatti também perdeu um Itu, não deu entrevista, né? Lembra? E outra... Achei! Achou? Bênção. Oh, meu Deus do céu. Esse era um dos problemas. Pelo menos um já tá resolvido. Até porque ela tá em... a Ponte tá em casa, né, Carlão? Não dá pra dizer, por exemplo, que não existe segurança pra ir pra uma entrevista coletiva, por exemplo. Eu acho, o Pio, e é puro achismo mesmo, né? Talvez até pelo medo de encarar, de falar, de encarar a realidade, né? E talvez como cortina de fumaça, esses acontecimentos lamentáveis que estão ocorrendo até agora no Moisés Lucarelli sirvam como desculpa, mas eu não vejo assim. Eu acho que neste momento, o verdadeiro torcedor pontepretano que está ferido, que está com o coração partido, no mínimo, ele merece uma explicação. Ou viu, Pio, Carlão, deixa eu entrar na conversa aqui, ou o Nelsinho Batista já tenha dito aquilo que o Lupe falou. Não quero mais, tá aqui a chave da minha sala. Mas eu acho que é muito fácil, Mas mesmo em termos de demissão do Nelsinho, acho que é muito fácil não falar. Então, Aparece alguém para falar. Então, se o Nelsinho está saindo, que o presidente Marco Antônio Berlim assuma a responsabilidade e fale. Porque o torcedor da Ponte hoje, mais do que nunca hoje, ele merece, sem dúvida alguma, uma explicação. No mínimo, por que da Ponte abrir a zona do rebaixamento, por que degringolou tanto assim na competição. E claro, né, perdeu um derby que há 15 anos não perdia dentro do Majestoso. O Fernando César Dearo, Carlos Silva, o Manda Sabela, o Cláudio Fruc, rapaz, é Edmilson Nogueira, tá todo mundo comemorando a vitória do Guarani no derby 1-0 pra cima da Macaca. E quem pisou na bola no derby 208, hein? O pior em campo. Ô Antônio Lupe, aquele lá que você não chamaria pra jogar no campeonato da SEC, que aliás fiquei sabendo que o senhor Antônio Augusto foi o craque da derrota do jogo de hoje, mas meus parabéns porque dizem que você ainda salvou. Ah, mas ali brilhar na derrota não tem jeito, né? É a mesma coisa que a gente elegeu um craque do jogo da Ponte hoje. Então não tem condição. Eu briguei, tentei, me esforcei. Fez gol. Fiz um gol, perdi mais 2. Me ralei todo, cacei uma confusão com o rapaz lá, mas assim... Mas tá tudo bem. Tá, bem não tá, né? Mas amanhã eu mostro por quê. Porque o ralado que eu tô no braço, eu só fui ver depois que eu tomei banho. Mas vamos lá. Cara, ele entrou no segundo tempo, mas... ele derrubou o time da Ponte. Eu voto no Hudson como pior em campo. Hudson é o voto de Antônio Lupe. E aí, Adriana Almeida?
Bom, eu não gostei do Luiz Felipe na lateral direita. Na marcação, o Guarani teve muito espaço, principalmente no segundo tempo. E não conseguiu apoiar, né? Não vi uma jogada aguda do Luiz Felipe. Para mim, ele o pior em campo hoje. Hudson e Luiz Felipe, os dois votados por enquanto como piores do derby. E aí, Carlos Cabela? Eu vou eximir o Castro, o Emerson enquanto esteve em campo e até o João Gabriel, que por estar improvisado, para mim, não comprometeu a ponto. Tá. Esses três, beleza. No mais, Jesus Cristo. Os dois zagueiros, Nilson Júnior e Joilson, pelo amor de Deus. O Nilson Júnior, ele não sabe... Gente, o que é aquilo? Ele não consegue tocar uma bola, o negócio dele dá bico. Onde tá virado é bico. Não consegue um domínio. O Joilson deu duas ou três pichotadas, uma no segundo tempo aqui, que ele só não entregou porque sobrou pro Reinaldo. Se sobrasse para qualquer um outro, teria feito o gol. Né? O Gé só sabe reclamar. O Gabriel Novaes, hoje não foi legal. O Dodô, que era para resolver no primeiro tempo, não conseguiu fazer nada. O Iago Dias a mesma coisa, não conseguiu jogar no primeiro tempo. E olha que no primeiro tempo a Ponte foi melhor. Então, para mim, todos os outros, tirando esses três, tirando o Castro, Emerson e o João Gabriel, no mais, todos eles, para mim, pisaram na bola. Boa, Carlos Cabela, não teve 3, mas o que teve, você foi brilhante mais uma vez. Bom descanso, boa viagem para Americana, até a próxima, Cabelinha. Obrigado, já posso sair já, ô Lupe? Já posso sair? Um abraço para todos. Eu acho que pro seu lado aí você pode, mas cuidado, hein? Cuidado, vou com calma, com cuidado. Abraço a todos, até a próxima. Valeu, Carlos Cabela. Gabi Castro, quantas menções desonrosas nós teremos e o pior em campo, Gabi? 8. Rapaz do céu. A coisa foi feia, Pio. Nossa senhora. Ó, o Luan Ribeiro, ele defendeu uma cara a cara, defesaça. Mas a bola era defensável do Matheus Bueno, tá? Não é frango, não é falha, mas é bola defensável. E goleiro que joga pela Ponte, num derby, bola defensável tem que pegar. Então, Luan Ribeiro fica com uma menção. Luiz Felipe, mais uma partida horrorosa, eu não entendo. Por isso que eu queria ter a coletiva, eu não entendo por que é titular. Ele não consegue contribuir ofensivamente e só defensivamente, para mim, não cola. Porque não é um exímio defensor, ele não é um zagueiro. Então eu não entendo essa titularidade dele. Joilson e Nilson Júnior muito mal, falta tranquilidade para os dois, além da técnica, obviamente, mas hoje tranquilidade, então dando pichotada na bola, erro de passe, erro de posicionamento. Caio Dantas em muitos momentos ganhou a posição e aí acabou sofrendo a falta, então os dois também muito mal. É o João Gabriel, coitado, tem 19 anos, é jovem, joga improvisado numa posição, mas também não contribui, não chega no ataque, não produz, entendeu? Para ser lateral esquerdo da Ponte falta muito ainda. Iago Dias, atacante, absolutamente nada. Ele tem de bom a velocidade. Hoje nem isso a gente viu do Iago Dias, muito mal. Tecnicamente a gente elogia o Gabriel Novaes, mas quando tem uma partida decisiva desaparece, ficou isolado na ponta. Então tecnicamente você precisa contar com esse jogador e hoje ele não apareceu. Nelsinho Batista, pra mim, escalou mal, mexeu mal, não abriu a equipe, 6 por meia dúzia, fez o simples, fez o básico e no intervalo conseguiu piorar a equipe, porque o segundo tempo da Ponte foi apático. Eu não entendo você treinar durante uma semana e não dar um chute no gol, você não acertou o gol. Então o que foi feito durante a semana? O que foi treinado durante a semana que os atletas não conseguiram reproduzir em campo? E não tem conseguido reproduzir em campo. O Nelsinho tem essa ciência? Ele tá entendendo o que tá acontecendo? A pior equipe do segundo turno? Será que o Nelsinho sabe? Tá assistindo a partida? Às vezes eu me questiono. Porque o Nelsinho, ele 6 por meia dúzia, às vezes não dá pra entender. Elvis, nossa, a torcida pediu camisa 10, solicitou, o Nelsinho não queria, demorou, colocou o Elvis, não fez nada em campo. A postura do Elvis em campo hoje foi um horror. A gente às vezes defende o Elvis, que tecnicamente é diferenciado, elogia. Em campo hoje, nada. Andava em campo, se escondia. Nem chamar a responsabilidade o Elvis chamou. Um horror o Elvis hoje. E aí vai o meu pior em campo, né? O Hudson, meu Deus, um horror. Ele não conseguia ficar muitas vezes, não sabia onde ele estava em campo. Então
Então a queda do Emerson para a entrada do Hudson foi muito ruim para a Ponte, porque daí o meio-campo da Ponte acabou perdendo o poder de marcação, não entrou bem o Hudson, o Guarani tomou conta do jogo. Então, por conta dessa mexida, tudo bem que ele ficou pouco tempo, né? Ele entrou e 2, 3 minutos saiu o gol, mas depois ele não conseguiu. O Guarani dominou o meio-campo e o Hudson não conseguiu. E aí o Castro também acabou caindo junto com ele. Então, assim, tem muitos candidatos, mas eu vou ficar com o Hudson por causa disso. Eu acho que a queda do Emerson pro Hudson, eu acho que foi muito grande, Pio. E aí, por isso, então, ele fica como pior em campo, mas tem muitos candidatos, tá? Carlão de Freitas, o Alan vai começar a falar, mas fechamos no Hudson? Fechamos no Hudson, acho que não tem muito o complementar, o Gabs foi cirúrgico aqui, a Ponte Preta foi terrível, principalmente na etapa complementar. Em entrevista coletiva com o técnico vencedor do Derby 208, Alan Al. Pois não, Pio, Alan Al aqui já pode começar, gente? Vamos lá então. Alan, o primeiro tempo, ao meu ver, foi da Ponte. A Ponte teve mais oportunidades, criou, e o Guarani no segundo tempo voltou com uma postura diferente, tanto é que conseguiu o gol. E depois do gol continuou melhor no jogo. O que você mexeu? Sem trocar jogador, mas conversando ali no intervalo para essa postura ser diferente e ser superior. Boa noite. Respeito a tua opinião, mas não concordo. Eu vejo que o primeiro tempo foi muito truncado, né? Sem muitas oportunidades para as duas equipes. É natural de um clássico. Conversamos que nós precisávamos atacar um pouquinho mais o espaço vazio que a Ponte Preta nos proporcionava, principalmente nas costas dos laterais. Tivemos um pouquinho mais de calma também, né? Ter o controle do jogo, que é a nossa característica. Vejo que foi uma vitória merecida, tivemos o controle do jogo praticamente que total. Talvez tenha sido uma das partidas que nós menos sofremos situações de gol do adversário. E isso demonstra que nós estamos no caminho certo. É um caminho ainda difícil de se percorrer, mas a gente tem que valorizar o que foi feito hoje, porque, se não me engano, faziam 15 anos que não se ganhava aqui dentro. É um presente para nós, pela dedicação de todos, para a torcida, e a gente sabe que a nossa situação ainda, ela não é fácil, mas a gente vai se fortalecendo a cada momento, e essa conversa que nós tivemos no vestiário foi justamente por isso. Além das alternâncias táticas que nós tivemos durante a partida, a questão da atitude era fundamental para a gente conseguir o resultado, né? Diante de 15, 17 mil torcedores, e nós conseguimos manter o nosso padrão de jogo, manter a nossa postura, buscando o resultado, e eu acho que isso foi fundamental. Alan, boa noite, Caio Almeida, Jovem Pan e os Campinas. Fala um pouco do esquema tático, você surpreendeu muita gente colocando o Heitor fazendo aquela dobradinha com o Pacheco. Falasse dessa mudança em específico e também do gol. Pegorari vinha sendo titular, machucou durante a semana e você colocou o Vladimir. Obrigado. Boa noite. Exato, né? O Pegorari teve uma lesão dias antes aí da nossa partida, infelizmente não conseguiu recuperar, e nós estamos muito bem servidos de goleiros, né? O Vladimir, independente de iniciar a partida ou não, é um líder que nós temos dentro do elenco, um profissional que estou tendo o prazer de trabalhar com ele a primeira vez e dispensa elogios. Em relação ao Heitor, o Heitor é um jogador que vem entrando muito bem nessa função, é um jogador que teria a possibilidade de nos dar uma profundidade maior, uma velocidade maior pelo lado do campo, um lado do campo que nós poderíamos e nós sabíamos que poderíamos aproveitar da melhor maneira possível, analisando, né, a equipe da Ponte Preta, e também pela situação da lesão do Leite, a gente acaba tendo que tomar algumas decisões que, graças a Deus, elas vêm dando certo. Eu acho que o importante é valorizar o grupo, né, independente daquele que vem entrando ou não, são jogadores que vêm se entregando. Ainda cometemos alguns erros que eu vejo que a gente pode corrigir, principalmente no último terço ofensivo. Poderíamos ter definido melhor algumas situações, aproveitado alguns contra-ataques que a Ponte Preta nos proporcionou, mas fico feliz pela entrega, pela postura e pela coragem de se jogar um clássico. Alan, mais um time Guarani jogou bem agora, vai ter mais algumas decisões para frente. Como preparar o emocional do time para conseguir as vitórias necessárias para escapar da zona de rebaixamento? Eu vejo que a melhor preparação emocional é você ganhar, né? Você sai com moral, você sai sabendo que vai ter que se sacrificar para conseguir a vitória. Vai ser um jogo muito difícil mais uma vez, de um estádio todo contra nós, como foi aqui, diante do Sport, uma equipe que briga pelo acesso, mas independente do adversário nós temos que buscar a vitória, se respeitando, sabendo das dificuldades, e acho que o maior ponto positivo vem sendo esse equilíbrio emocional que a gente vem tendo. Nós saímos atrás do jogo do CRB
conseguimos manter a tranquilidade, manter a postura, revertemos uma situação e essa confiança ela tem que aumentar com os resultados e com o trabalho durante a semana, que eu falei na outra entrevista. Esse nosso grupo, ele pode ter todos os defeitos, mas o único que não tem é deixar de trabalhar e de acreditar. Alan, falar um pouco sobre o autor do gol do Guarani. Matheus Bueno acabou perdendo um irmão há 2 semanas, foi titular da equipe no jogo contra o CRB e hoje, após o jogo, visivelmente emocionado, falando sobre o resultado, sobre o gol que ele marcou para ajudar o Guarani. Queria perguntar para você se você conversou com ele, se ele teve um trabalho a mais psicologicamente falando, por conta de ter perdido o irmão há 2 semanas e foi titular em 2 partidas tão importantes, ajudando o Guarani a sair com resultado positivo. Boa noite. Nós conversamos com ele, né? Nesse lado... nesse momento tem que pesar o lado do ser humano e ele se pôs à disposição de jogar, tanto na primeira partida como hoje. É um líder técnico, é um jogador que, na minha opinião, na minha humilde opinião, é diferenciado para uma Série B, que tem um potencial enorme, vem melhorando no quesito competitivo, que era uma das coisas que nós cobrávamos, todos nós, eu acredito, né? De ser participativo no momento defensivo, e hoje ele vem dando um equilíbrio defensivo muito grande para nós. É um jogador que no dia a dia ele nunca deixa de trabalhar, nós todos sentimos a perda dele e não é da boca para fora, porque é um jogador que todos nós temos um carinho muito grande, foi abraçado pelo grupo, se sentiu confortável em jogar e graças a Deus foi recompensado. As coisas na vida elas não acontecem por acaso, pelo menos eu penso assim. Hoje ele pôde dar um presente para o irmão dele, e isso não só para o irmão, mas para a família que sofre muito nesse momento. E a gente abraçou ele, acreditou, e eu tenho convicção de que ele pode continuar fazendo a diferença e chegar aonde ele sonhar. Alan, boa noite. Havia uma expectativa hoje pela volta, pelo menos no banco de reservas, do Marlon Douglas e do Ayrton. Como é que estão esses jogadores fisicamente? Você já conta com eles para o duelo contra o Sport? Boa noite. São jogadores ainda que não entraram nem na fase de transição. A gente contava ainda com a possibilidade do Ayrton, mas ele acabou sentindo um desconforto nesse momento de transição e teve que dar um passinho para trás na recuperação. O Marlon a gente ainda está observando e amanhã vai ter um outro tipo de exame para ver como é que está essa cicatrização, mas ainda são incógnitas e a gente não tem uma previsão imediata para que eles possam retornar. A gente espera que retorne, porque nesse momento todo que é tipo de força, ele é fundamental e são jogadores que nos dão a possibilidade de mudar um sistema, de mudar uma partida, até pelo momento que eles iam vivendo. Alan, boa noite. Gostaria que você comentasse um pouco a respeito do Luan Dias, que pelo menos para mim ditou o segundo tempo do Guarani, foi o jogador que segurou um pouco a bola mais à frente no meio de campo nesse segundo tempo. Boa noite. O Luan também, e não é um comentário em cima de vitória, né? O que eu falei do Bueno, eu falo do Luan, na minha opinião também é um jogador diferenciado, não só para a Série B, mas para o futebol. É um jogador que vem amadurecendo muito taticamente, era uma coisa que a gente cobrava muito dele, né? Essa leitura, esse entendimento, né, de não querer só estar perto da bola, buscar a bola no pé do volante, mas sim ter esse jogo entre linhas, ter uma liberdade para encostar no Caio. E é um jogador que recuperou de lesão, se sacrificou juntamente com o nosso departamento médico para poder estar 100%. E é um jogador que, na minha opinião, não só no decorrer do jogo, mas nas bolas paradas, na presença, acaba fazendo a diferença a nosso favor. Deu uma cobrada dele no intervalo, porque estava prendendo demais a bola. E a partir do momento que ele começa a ditar o ritmo, o nosso time, ele tem uma grande evolução no quesito técnico e no quesito ofensivo. Então é um jogador que, na minha opinião, pode fazer a diferença como vem fazendo nos momentos mais importantes para nós. Alan, boa noite. Você acha que essa vitória num clássico, né, quebrando esse tabu de 15 anos, ela consegue dar aquela resposta que vocês tanto almejavam para dar para o torcedor, né, naqueles momentos que o time oscilou, até quando foi bem em casa, mas não conseguiu convencer tanto? Você acha que hoje avança para outro patamar a relação do time com a torcida? Boa noite. Contar com o apoio do torcedor vai ser fundamental nessa reta final. Nós estamos aí chegando na parte decisiva, né, da competição. E eu acho que a resposta maior para o torcedor vai ser alcançar o objetivo. Como eu sempre venho falando, o nosso torcedor está magoado, está machucado desde o começo do ano. É natural que a cobrança exista e em alguns momentos isso é positivo também para nós. Esse tipo de cobrança dentro de uma, né, sem violência, sem exagerar, sem passar do limite, né, do ponto torcedor, profissionais que trabalham no futebol. E isso serve de motivação para nós, né? Como eu falei, hoje é um presente para nós, para o torcedor, e a gente espera que esse tipo de sentimento ele seja alimentado por nós, né, dentro de campo.
O torcedor ele vai ser o reflexo daquilo que a gente faz dentro de campo. E mesmo oscilando em alguns momentos, como você falou, eu vejo que o torcedor nunca deixou de perceber a nossa entrega, a nossa postura, a nossa vibração, em que em muitos momentos nós conseguimos algumas vitórias através não só da qualidade técnica, mas também dessa entrega que todos vêm tendo no dia a dia. Então acho que é fundamental. E é claro, contar com o apoio do torcedor, eu acredito que vai ser fundamental nessa busca, né, nessa busca incessante aí até a última rodada da gente conseguir sair dessa situação, e a gente espera, não sei se vai ser fácil ou não, é óbvio que não, mas eu acredito que a gente espera que a gente possa conseguir o quanto antes a gente sair dessa zona. Tá aí, o técnico Alan Alpio falou, né, a respeito principalmente do jogo, de alguns jogadores em particular. Agora ele continua aqui atendendo, mas a gente começa a perceber que as perguntas vão meio que se repetindo, por isso eu devolvo para você, meu grande amigo Rafael Pio. Valeu, Adriano Almeida, já aproveitando, Dri, seu destaque final desse Guarani, que quem diria, há 2 rodadas, né, o torcedor, até aquele torcedor que é bem confiante, já estava dizendo, já foi. Não que a situação seja boa, mas ela já começa a apresentar uma melhora. O Botafogo segue perdendo para o Sport, 3-1 lá na Ilha do Retiro. O Guarani provavelmente vai terminar a noite do domingo com uma diferença de 5 pontos, diferença que já foi de 8, já foi de 9, enfim, agora caindo para 5 pontos. Seu destaque final, Dri? Bom, Pio, os jogadores do Guarani agora curtem, né, essa noite de domingo, descansam, amanhã aquele treino leve, regenerativo, serão 2 dias de trabalho em campo intensos, né, para preparação para o jogo contra o Sport. O derby acabou aquela tensão, mas agora vai pegar um time que está lá em cima, até quem sabe brigando pela ponta da tabela, então tarefa dificílima de novo para o Guarani. O Bugre, que hoje não pôde contar com o goleiro Pegorari e também com o volante Anderson Leite entregues ao departamento médico. Não acredito pelas lesões dos jogadores, não acredito no retorno deles para este jogo em Recife. O Guarani não teve problemas por cartão, inclusive hoje não tomou cartão, então um bom sinal disciplinar também para esse time do Guarani. E deve manter essa base de hoje do derby. A gente ouviu também o Alan Al falando do Ayrton, que ainda não está pronto, existia essa expectativa até para qualificar mais esse ataque. O Bruno Mendes vai começando a ser inserido, pode ser uma nova opção. O Guarani vai ganhando aí algumas peças interessantes para quem sabe, né, conseguir ainda escapar. Eu lembro no jogo contra o CRB, a gente falava antes do jogo faltavam 8 jogos, 6 vitórias em 8 jogos. Aí venceu o CRB, venceu o Ponte. Faltam 6 jogos, precisa de 4 vitórias em 6 jogos. Vamos dizer, a conta tá ficando um pouquinho mais baixa aí pro Bugre. Eu ainda acredito, viu, Rafael Pio? Tá difícil, mas se deixar, o Guarani chega. Essa é a esperança, sem dúvida nenhuma, do torcedor, nossa, porque Deus me livre Série C, sai zica de Série C pra Ponte, pra Guarani. Pros dois, então, pelo amor de Deus, a gente não quer nem sonhar com algo dessa forma. Dri, parabéns pelo trabalho, até a próxima. Obrigada, Pio. Sempre um grande prazer e na quinta-feira estarei na transmissão Esporte Guarani às 9h30 da noite. Bom, Adriana Almeida trouxe todas as informações do Guarani, o vencedor do Derby 208. Daqui a pouquinho mesmo, a gente já vai pro Alfredo Jaconi, porque o jogo lá tá pegando fogo, gente. Começou 2-1 no segundo tempo. Estamos com 5 minutos do segundo tempo e tá 3-2. O Juventude empatou a 1 minuto, o Palmeiras deu a saída e fez o terceiro gol, 3-2 de novo. O Rafael Veiga foi pras redes. Hugo Lago, dá pra subir o som do gol do Verdão aí, ô Marcelão? A medida para Rafael Veiga, que se joga e faz o terceiro do Verdão. Achei que o Hugo ainda tava na narração, mas o Rafael Veiga fez o terceiro gol, 3-2. Daqui a alguns minutinhos a gente já vai pra rede CBN com o Hugo Lago para esse jogão que está no segundo tempo. Antônio Lupe, acho que as coisas já mais calmas, nenhuma informação, né, em relação a Nelson Batista ou qualquer coisa assim. Não, Pio, nenhuma informação. Inclusive eu saí aqui vou tentar fazer alguma coisa, depois até você me orienta até que hora nós vamos, né?
para ajudar a Adri, para tentar ver se a gente consegue ouvir alguns jogadores do Guarani na saída do ônibus, tá? Então, se tiver condição, eu já informo você já que não tivemos a entrevista coletiva do Nelsinho Batista. Opa, não, vamos lá, gente. Se não tivesse conteúdo, a gente daqui a pouquinho ia pro Palmeiras, mas se tiver condições aí, vamos juntos. O Gabi Castro, sim, o Alan Al fala sobre, claro, uma confiança, né, que ressurge para esse elenco do Guarani. Sim. São 2 vitórias importantíssimas contra 2 concorrentes diretos. Tem o Sport agora, que vai estar com a mesma pontuação do Santos na liderança na próxima rodada. É uma confiança que faz sentido ter voltado, Gabi? Tem que fazer sentido, Pio. E achei a coletiva muito boa do Alan Al, viu? Achei ele muito consciente, muito pé no chão. Ele valorizou o jogo de hoje. Não é fácil jogar derby, ainda mais no primeiro tempo ruim do Guarani. E aí no segundo tempo ele conseguiu, né? Melhorou a equipe, recuou um pouquinho o Lua Dias para poder controlar esse jogo, qualificando essa bola. Posicionou de uma maneira diferente o Matheus Bueno, e por isso que ele marcou o gol aqui pela ponta direita, um pouquinho mais avançado. Foi inteligente quando ele falou que a Ponte não teve oportunidades. Ele tem que valorizar esse sistema defensivo do Guarani, que tem uma das piores defesas da competição. E essa atitude no segundo tempo acho que tem que ser valorizada. Então, essa confiança, o jogo de hoje, eu acho que tem que passar. A torcida, a comissão técnica, Pio, eu acho que tem que estar animada, porque são 2 vitórias consecutivas, reta final, aquela história. Cresceu na hora certa, a gente vai saber já. Mas essa confiança tem que passar. Eu ainda tô com o pé atrás, sabe por quê, Pio? A tabela do Guarani é muito inglória. Você pega o Sport fora de casa, você pega o Novo Horizontino aqui no Brinco de Ouro, mas brigando por uma liderança e por um acesso, e você sai para jogar contra o Goiás, que também tá nessa luta pelo acesso. Os 3 próximos jogos do Guarani são contra adversários que brigam pelo G4, que estão qualificados, que têm dinheiro, e é muito complicado, porque o Guarani tá numa situação que ele não pode perder nenhum em casa, e mais do que isso, ele precisa vencer fora de casa. Dos 6 jogos, o Guarani ele precisa vencer 4, porque ele chegou a 31, e aí mais 12 pontos. 12 é bastante, né? 41, 44. Mas o Guarani vai precisar de mais 13 pontos. Então é isso, mais 4 vitórias. 4, 8, 12. Então, de 6 jogos, o Guarani precisa vencer 4. Então ele precisa vencer os 3 em casa, ele precisa vencer o Novo Horizontino, ele precisa vencer o Amazonas e na última rodada o Ceará, e faz um confronto direto contra o Brusque fora de casa. E aí descartaria, teoricamente, uma partida. Então acho que assim, a situação do Guarani ainda é muito complicada, mas hoje é dia de festa, hoje tem que se apegar, quebra de tabu durante 15 anos, fez um ótimo segundo tempo, teve personalidade o Luan Dias, foi muito bem o Matheus Bueno, Caio Dantas mais uma vez é participativo, então é isso, eu acho que a equipe precisa crescer de rendimento, precisa continuar esta melhora e passa muito por essa confiança, então é pegar este segundo tempo e levar para o restante da competição. Alan Al precisa sim se apegar a essa confiança, fortalecer o seu sistema defensivo, dar moral para o Vladimir, dar moral para os seus 2 zagueiros, porque o primeiro tempo foi ruim, foi assustadora a apatia do Guarani, mas daí no segundo tempo se encontrou e é a partir daqui que o Guarani precisa nessa reta final de Série B. Ô Carlão, eu me lembro de pelo menos umas 3 oportunidades em que a gente conversava ali na redação e você falou, cara, mas é engraçado, o Guarani não vence, mas ele jogou bem, ele melhorou, ele teve uma evolução, você citou isso em algumas oportunidades. Dá pra dizer que a gente vive, falando nos times de Campinas, num momento diferente, distinto entre os dois? O Guarani, embora seja o lanterna, e pelo amor de Deus, não tô querendo dizer aqui que tá jogando um bolão, não, longe disso. Mas o Guarani tá num momento de crescente, ao contrário da Ponte, que tá num momento na descendente. E aí, por que essa colocação? Porque a preocupação é que realmente, no final do Campeonato Brasileiro da Série B, os 2 estejam rebaixados. Porque o Guarani talvez tenha acordado um pouco tarde, e a Ponte, ela dormiu cedo. Guarani acorda tarde e a Ponte dorme cedo. E aí vem essa preocupação cada vez mais forte de que os 2 possam estar no Z4 quando o campeonato terminar, Carlão? Olha, Pio, a situação dos 2, ela é inacreditável a partir do momento que a gente faz um histórico, né, de toda a Série B.
O primeiro turno que o Guarani fez não se faz, né? Por isso que compromete demais a campanha de escapulida do Guarani. Pode acontecer, claro que pode, a gente percebe sim o Guarani criando forças, mas a gente não sabe se tenha sido tarde demais. Espero que não. Espero que essa vitória sobre a Ponte, a última vitória sobre o CRB, ela possa ter sido aí um pontapé inicial, uma continuidade de reação. E a Ponte, o segundo turno que ela faz, né? Ela conseguiu perder para todos os concorrentes diretos, praticamente em casa. Ela perde para o Operário, que tudo bem, está na parte de cima da tabela, mas naquele instante era um concorrente. Ela perde para o Ituano de goleada, perde para a Chapecoense e agora perde para o Guarani. Ou seja, é um time que despencou, é um time que desmoralizou nesta segunda etapa do campeonato. E num momento perigoso, né? Porque a gente fala, o Guarani, ele pode ter reagido tarde demais, mas ele está nessa crescente, ele está brigando, ele está lutando para sair. E a gente percebe a Ponte caindo a cada rodada e sem forças de reação. Falava com o Gabs aqui, imagine quarta-feira como que vai estar esse estádio Moisés Lucarelli. Como que o torcedor vai reagir, como que o Nelsinho vai conseguir extrair forças dessa rapaziada para trabalhar para quarta-feira num jogo ultra decisivo. Talvez mais decisivo do que o jogo que foi agora há pouco contra o Guarani. Então é um momento muito perigoso que vive a Ponte, a gente não tem perspectiva de crescimento, não tem perspectiva de evolução. Parece que o time está aceitando a queda a cada rodada. O segundo tempo hoje contra o Guarani foi uma vergonha realmente. Em nenhum momento a gente percebeu um Guarani sendo confrontado pela Ponte. Até no momento de desvantagem, a Ponte sequer exigiu do goleiro Vladimir. Então é algo muito perigoso. Então o primeiro turno do Guarani, que foi uma vergonha, compromete a permanência dele na Série B. E o segundo turno da Ponte, terrível, que também compromete. Ou seja, a possibilidade de termos os dois na Série C ano que vem, infelizmente ela é grande. O Guarani, pela dificuldade, né, de pontuação, a 5 pontos da equipe que escapa, uma tabela complicadíssima pela frente. E a Ponte, porque ela está caindo, e a gente não vê um momento sequer de reação. E a gota d'água foi hoje. Então eu estou na expectativa de quarta-feira, como que vai ser aqui o ambiente do estádio Moisés Lucarelli para um jogo em que a Ponte ela precisa demonstrar a reação mais do que nunca, né? Porque caso contrário, eu acho que a Série C, infelizmente, algo que nós não imaginaríamos para a Ponte esse ano, é logo ali. E, Carlão, você acredita em mudança? Em termos de... Cara, eu acho que depois desse ato de covardia, né, de não se explicar para a torcida da Ponte, eu acho que a gente pode esperar de tudo, né? Desde a permanência do Nelsinho, não sei como que ele vai conseguir extrair algo positivo deste grupo, até a saída. Né, o Lupe até mencionou o caso de Tu, que o Brigatti não deu entrevista tal, e foi demitido. Não sei, acredito talvez que o Nelsinho não tenha forças mais para tirar algo desse time, para tirar algo desses jogadores. O próprio Marquinhos já disse, o Nelsinho só sai se quiser. A gente tem algumas informações que na outra oportunidade o Nelsinho chegou até a pedir para sair, o Marquinhos conseguiu contornar a situação. Mas eu acho que depois de um derby, a Ponte dando mostras de que vai passar sufoco para permanecer, sem perspectiva qualquer de recuperação, eu acho que a gente pode pensar sim numa possível saída do técnico Nelsinho Batista. Carlão. Opa, diga. Deixa eu falar aqui com o Gustavo, que é preparador de goleiros do Guarani. A gente está aqui na saída do Moisés Lucarelli, mas alguns membros da comissão técnica estão por aqui. Primeiro, agradecer a sua atenção, que acho que não deve ter sido fácil, né? Porque a rotatividade no gol do Guarani tem sido muito intensa. E a gente recebeu a informação antes do jogo do Pegorari e a volta do Vladimir, que estava sendo meio criticado pela torcida. Como é que funciona o teu trabalho para deixar o cara preparado, não só em campo, mas também emocionalmente? Boa noite. Boa noite. Não, na verdade o trabalho é integrado, né? Todos os goleiros trabalham da mesma maneira. E fica mais fácil dessa maneira, né? Então você acaba deixando todos de maneira iguais, e se caso precisar eles já estão preparados, né? O Vladimir é um grande goleiro, um goleiro bem experiente e acostumado com jogos, né? Dessa magnitude, então sem problema nenhum, trabalhamos na semana, o Pegorari sentiu na semana de trabalho lá em Itu e logo em seguida nós já conversei com o Vladimir, já preparando ele, já deixando ele apto para a importância do jogo que foi hoje e graças a Deus deu tudo certo.
Gustavo, a gente viu que o Pegorari ele foi um dos primeiros a entrar em campo ali, fazer o reconhecimento do gramado, mesmo não jogando. Qual que foi o papel dele no vestiário para animar esses jogadores para um clássico como esse, já que a gente tem essa visão dele de líder, de ser um cara que geralmente chama a responsabilidade dentro do elenco? Realmente, Pegorari, inclusive nós entramos praticamente juntos no gramado, fomos dar uma olhada, como é que sempre faço isso, dar uma olhada no gramado, no gol. E ele é muito importante, é uma figura, é um líder, né? É um dos líderes, né? Não é o líder, mas um dos líderes que nós temos hoje no elenco. E importante, ele se lesionou, mas pediu a ficar, concentrou, ficou toda hora junto com o elenco, participou de todas as atividades e veio ao jogo e deu uma força gigantesca, muito positivo dentro do vestiário. Eu só tenho a agradecer o Gustavo, porque o rapaz do táxi está sinalizando, porque senão ele vai cobrar a bandeira 2. Aí o bicho vai pro táxi. Eu que agradeço vocês, uma boa noite e obrigado por tudo aí, viu? Valeu, até mais. Parabéns pela vitória. Tá aí, portanto, o Gustavo Scalesi, que é o preparador de goleiros da equipe do Guarani. Acho que... Oi, diga. Alguém chamou? Acho que não. O Carlão e Gabi, uma mudança na semana, quando a gente fala em termos de goleiro, né, ela, claro, é complicada. Só que o Guarani deu sorte, eu vou usar esse termo, mas é claro que é competência na hora de contratação, que tem um goleiro muito experiente, né, e aí é aquele cara que não sente o jogo. Claro que a Ponte não chutou também, mas é um tipo de jogador que não sente essa pressão, né? Não sente, o Guarani tem 2 goleiros, é claro que o Pegorari ele é instável principalmente emocionalmente, né? É um cara que ele é sujeito a chuvas e trovoadas e às vezes fala demais e acaba até conturbando o ambiente. Agora o Vladimir ele já viveu muita coisa, né, Pio? O Vladimir ele é cria do Santos, ele viveu glórias no Santos nos tempos de Neymar, já viveu rebaixamento no Santos, já jogou no Avaí, ou seja, é um cara cascudo e mesmo com a ausência do Pegorari, num jogo pesado como esse contra a Ponte, num derby aqui no Majestoso, ele não sentiu e não iria sentir. Poderia até falhar, algo que faz parte da vida de um goleiro, mas não iria sentir, assim. O cara sentir a pressão de um jogo desse, Vladimir, o próprio Pegorari, que é um maluquinho aí, né, no melhor dos sentidos, mas também não iria sentir, porque são 2 jogadores experimentados, 2 jogadores experientes, e quanto a isso, o Guarani, com altos e baixos dos 2, é bem verdade, mas podemos dizer que são 2 goleiros ali, 6,5, 7. Boa, Antônio Lupe, teremos mais alguém ou podemos ir para os finalmente, Lupe? Eu acho que nós não teremos mais ninguém, já foi todo mundo embora, então o pessoal está deixando aqui da comissão técnica, a gente veio aqui, mas pelo menos garantimos aí a entrevista com o preparador de goleiros para explicar essa situação aí envolvendo a troca por um jogo tão importante, né, a lesão do Pegorari e a volta do Vladimir. Pio. Boa, seu destaque final, Lupe. Bom, a Ponte volta a jogar contra a equipe do Brusque na próxima quarta-feira aqui no estádio Moisés Lucarelli, 7 horas da noite. Os barulhos aparentemente já sumiram, né? A gente ouve fogos, mas lá embaixo, perto do estádio do Guarani. Mas é isso, a Ponte fica no Z4 e vai para um duelo direto contra o time catarinense na próxima rodada. Pio. Valeu, Lupe. Até amanhã no CBN Esportes. Valeu, até. Valeu, Antônio Lupe. Carlão de Freitas. Valeu, Carlão. Amanhã no CBN Esportes, aquela resenha para falar um pouco mais sobre essa vitória do Bugre e a situação. Eu não vejo a hora de chegar no complexo, dar aquele abraço em você. Vai ser sensacional, Rafael Pio. Não vejo a hora. Estou sedento por esse momento. Já contando os minutos. Se eu pudesse, eu já iria nesse momento aí, te abraçar, tomar aquele café que você paga diariamente. Eu não vejo a hora, sabe, de passar pelo aquele estúdio, te olhar, te dar bom dia. Que maravilha. Mas vamos lá. Valeu, gente. Brincadeiras à parte. Eu vou falar pra você, Carlão. Eu não sei o que eu tô sentindo hoje, não. Eu sei. Fica tranquilo, eu sei o que você está sentindo. Queria sentir o que você está sentindo. Mas valeu, gente. Valeu pelo trabalho. Valeu aí pela transpiração de toda a equipe. Hoje foi muito legal. O derby para nós é a Copa do Mundo e a gente fica sempre muito orgulhoso de fazer parte desse momento tão legal. Valeu, Pio! Até amanhã, meu caro amigo. Valeu. Estarei te esperando de braços abertos, Carlão de Não tem Freitas. alguma entrada por um outro setor?
Valeu, abraço. E se quiser trazer Gabi Castro junto, um abraço todo mundo. Mano. Eu acho que ele não vai querer. Amanhã não. Valeu, abração, Pio. Valeu, Gabi. Bom descanso. Até a próxima, Gabi. Valeu, Rafael Pio. Sempre um prazer fazer as jornadas ao seu lado. Estarei quinta-feira em Esporte Guarani. Mais uma decisão pro Bugre. Precisa pontuar fora de casa agora. Sem dúvida. Valeu, Gabi Castro. Agradecendo a Naldo Araújo por esse sonzão maravilhoso vindo lá do estádio Moisés Lucarelli. A Marcelo Abreu no comando técnico aqui nos estúdios da CBN Campinas. Ó, gente, hoje ainda tem aqui na CBN agora a sequência e o final do jogo do Palmeiras contra o Juventude. 4-2 o Verdão tá vencendo. E mais tarde, a partir dali de 11h20, mais ou menos a programação, debate com os candidatos à Prefeitura de Piracicaba no segundo turno. Olha só, o Juventude marca o terceiro. Vamos embora. Na sequência, tem Juventude e Palmeiras 4-3 pro Verdão. Obrigado a todos pela companhia, pela parceria, tantas mensagens. Até a próxima. Tchau. Oferecimento Unimed Campinas, como nenhuma outra. Barbacoa, muito além da carne. Quando você pensa na palavra vida, o que vem na sua cabeça? Para a Unimed Campinas, a vida é sobre cuidado. Já reparou como tudo aqui está conectado? Dos clientes aos médicos, do que passou ao que ainda está por vir. Vale muito. Vale ter uma história para contar. Vale até dizer, tá difícil comparar, né? Unimed Campinas, como nenhuma outra. Saborear um jantar no Barbacoa é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. No cardápio light se destacam opções como coração de picanha, a truta com amêndoas e muito mais. Só de falar já deu água na boca. Faça já sua reserva pelo telefone 3209-1641. Aberto ao público todos os dias no Parque Dom Pedro Shopping. Entrada das Águas em Campinas. Barbacoa, muito além da carne. Oferecimento Unimed Campinas, como nenhuma outra. Barbacoa, muito além da carne. Futebol